O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável. Já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concursos públicos é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. E também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter
todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele comprovar que aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada já nela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evitam a judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF. Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente
no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Está expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? Para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa lei geral dos concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum. Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre concurso de juiz nem está na lei, está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado.
Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então, as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo, porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa, a pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações. Todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação. Aí tem, às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas. Tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado. Mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital.
É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, é exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público, entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicaria exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos. Agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro. Então, já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse. Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está medindo, está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos.
A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha. João, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterramento na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética.
Bom dia, terça-feira, 17 de setembro, o Senado Notícias está no ar. Seguridade especial para associados de cooperativas e critérios de transparência pública e controle social na educação. Esses são temas de projetos que estão na pauta de votações do plenário esta semana. O projeto de lei estende o benefício da Seguridade Especial para associados de cooperativas, incluindo seus dirigentes, exceto as cooperativas de trabalho. A lei atual inclui apenas quem participa de cooperativas agropecuárias ou de crédito rural. O segurado especial é uma das modalidades obrigatórias da Previdência Social. É a pessoa que exerce atividade de pequena produção, individual ou em economia familiar, para manter a sua subsistência. Contribui para o INSS com uma alíquota sobre o resultado da comercialização de sua produção e não pode ter outra remuneração regular. O texto chegou a entrar em pauta na semana passada, mas não houve acordo para a votação. Está na pauta de quarta-feira a proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas sobre os recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos para transparência pública e controle social da educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, além da lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, e também informações sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. Duas comissões têm reuniões marcadas para amanhã de hoje. À tarde, o plenário também realiza a sessão deliberativa. Confira a agenda prevista para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir em audiência pública para debater os impactos da reforma tributária sobre os regimes aduaneiros especiais, as zonas de processamento de exportações e regime de bens de capital. Também às 10, a Comissão de Educação tem reunião marcada para examinar projetos. O primeiro deles é o que prevê a responsabilidade educacional na garantia de oferta e de padrão de qualidade na educação básica pública. E logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, o primeiro item é o projeto que trata da condição de segurado especial dos associados em cooperativas. O incêndio que consome o Parque Nacional de Brasília desde o fim de semana mobiliza várias equipes que atuam para combater o fogo que já atinge uma área de 3.000 hectares. Um projeto apresentado nesta segunda-feira no Senado aumenta a pena e as multas para incêndios intencionais. O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília foi acompanhado de perto pela presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros. A queimada, de grandes proporções, atingiu o parque desde o último domingo. A fumaça cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtorno como o cancelamento de aulas presenciais em várias escolas e na Universidade de Brasília. A preocupação agora maior é porque hoje realmente o dia está muito quente, a umidade está muito baixa, então assim, são fatores que deixam todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. A suspeita é que o incêndio foi criminoso e já está sob investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, A senadora Leila informou que protocolou nesta segunda um projeto de lei para endurecer as penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Helicópteros e aviões estão reforçando pelo ar o trabalho da equipe em terra. Até a tarde desta segunda-feira, o incêndio já tinha atingido uma área de cerca de 3.000 hectares do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam com o combate às chamas, sem hora para acabar. Incêndio florestal é imprevisível. Uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura,
tudo muda no incêndio florestal. Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, empregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. Os incêndios que se alastraram pelo Brasil nos últimos meses, além de prejudicar os nossos biomas, aumentaram a preocupação com a qualidade do ar que respiramos. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado torna a qualidade do ar um direito fundamental. As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, em todos os biomas. É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança, é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram um debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramita uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. Nessa segunda-feira, a Comissão de Educação do Senado fez a 4ª audiência do ciclo de debates sobre o novo Plano Nacional de Educação. Participantes criticaram a meta para a eliminação do analfabetismo e senadores defenderam uma forma de premiar as cidades com o melhor desempenho. O novo Plano Nacional de Educação, com metas e objetivos para o período 2024-2034, está em análise na Câmara. A proposta virá depois para o Senado. Por isso, o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, se antecipou e já está debatendo o texto. Hoje, na 4ª audiência do ciclo de debates, participaram estudantes e representantes dos trabalhadores em educação. Em comum, a defesa do investimento no ensino público. Essa pauta está inserida nesse novo plano dentro de um conjunto voltado para a educação básica, então orçamento para a educação básica, a garantia dos 10% do PIB para a educação. Tenho para mim que pode ter havido algo ali na construção do plano, mas não fica muito claro. E a ideia é que a gente consiga garantir e destinar os 10% do PIB do nosso país para a educação pública como um todo. Na escola pública que a gente tem a maior quantidade de jovens hoje que podem no futuro ser a geração que vai pegar o Brasil pela mão e reconstruir esse país. Então, por isso, a gente precisa investir agora, precisa garantir esse orçamento. Então, a gente não pode sair dessa audiência sem, por exemplo, apresentar a necessidade de afirmar cada vez mais do Plano Nacional de Educação, que a gente aprovou há 10 anos atrás, de 10% do PIB para a educação. O representante dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino particular também apontou a formação de oligopólios na educação privada país afora. Para ele, uma tendência preocupante. Não é algo que pode ficar subordinado às demandas de mercado. A gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de falar da ideia de mercado, dessa mercantilização, junto com a ideia de educação.
por entendermos que elas trazem uma contradição em si mesma. A educação entende a interesses coletivos, muito mais amplos. Já o representante dos trabalhadores em educação pública considerou muito longo o tempo fixado pelo plano para a eliminação do analfabetismo. O projeto aponta superar o analfabetismo daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, quando você olha para o objetivo do analfabetismo, na década acabar com o analfabetismo em um país onde tem um educador que criou uma metodologia e que alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. E por que vamos levar 10 anos para alfabetizar 11 milhões de pessoas? O senador Espiridião Amin sugeriu uma forma de premiar os municípios que tiverem bom desempenho. O aperfeiçoamento do FNDE. E o FNDE tivesse e tenha indicadores de desempenho como forma de premiar o desempenho dos municípios e, no caso de desempenho insatisfatório, estabelecer um mecanismo de estímulo à correção. Mas premiação e correção decorrem da existência dos indicadores. As iniciativas de educação à distância desenvolvidas pelo Senado estão sendo apresentadas no 29º Congresso Internacional que discute o tema. O congresso está acontecendo aqui em Brasília e vai até amanhã. A educação à distância é uma forma de levar conhecimento bem mais longe e para muito mais pessoas. A qualidade e excelência nessa modalidade de ensino é o tema deste ano do Congresso, que reúne especialistas de vários países, alunos e instituições de ensino. Além dos debates, o Congresso é uma forma de apresentar os lançamentos psicopedagógicos e tecnológicos, como as ferramentas trazidas pela Escola de Saúde da Uninter, especializada em ensino à distância. O manequim, a gente consegue simular diferentes situações de frequência cardíaca, de alteração de batimento, de sinais vitais, para que a gente consiga criar um cenário e fazer com que esse aluno desenvolva diferentes atitudes e pratique os seus conhecimentos e as habilidades. Tudo isso de forma controlada, o aluno pode errar, pode tentar de novo e a gente vai exercitando isso. A educação à distância é uma ferramenta que o Senado já vem utilizando há vários anos. E essa experiência de levar para a sociedade ações educacionais voltadas para a cidadania está sendo apresentada aos participantes do Congresso Internacional de Educação à Distância, nesse estande montado pelo Instituto Legislativo Brasileiro. Ele atende no braço cidadão com o nosso ambiente virtual de aprendizagem a nossos mais de 1,5 milhão de alunos. Então, ele está trazendo a apresentação do nosso portfólio de cursos, que são cursos gratuitos e certificados para qualquer cidadão brasileiro, que podem ser feitos via nossa plataforma Saberes. O ILB prima pela qualidade dos nossos conteúdos. Todos os nossos conteúdos são elaborados por consultores do Senado ou servidores especialistas dentro das áreas de conteúdo. Fora isso, nós temos um acompanhamento do aluno via plataforma, onde ele, ao final de cada curso, avalia tanto a sua participação, quanto conteúdo, quanto plataforma, quanto agilidade, quanto essa questão de o quão relevante o curso foi para ele dentro dessa modalidade de ensino. O Senado também está apresentando no Congresso ações educacionais voltadas para alunos e professores de escolas públicas de todo o país, como o jogo Desafio Senado 200 anos, que está sendo enviado pelos Correios para alunos de 5º ano. E o jogo Eleitos, desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Inovação do Senado, o NAInova. O jogo tem chamado a atenção no estande do ILB. Ele é um jogo que traz o tema da democracia e da cidadania para alunos do ensino médio das escolas públicas. Ele é um jogo que é para ser jogado presencialmente, mas ele vai ser executado pelos professores dentro de sala de aula. Professores, coordenadores, diretores. Então a gente envia todo o material, inclusive manual. Então tem um manual com a forma de jogar e com dicas de como você usar esse jogo para trabalhar essa questão da cidadania, da democracia, de como conversar, em que momento usar o jogo como ferramenta de aprendizagem para esse público. Engaja muito, né? Uma questão da gamificação muito forte que conquista todo mundo, né? De criança a adulto. O Brasil é um dos países que mais usam as redes sociais. Mesmo assim, o peso dessas mídias numa campanha eleitoral
é relativo. A propaganda de candidato nas redes sociais é permitida, mas existem regras. Desde 2009, as campanhas eleitorais passaram a ser permitidas nas mídias sociais. De lá para cá, esse meio tem ganhado cada vez mais força e importância. Levantamento feito por uma empresa americana de análise da internet revelou que o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. São 131 milhões de contas ativas, das quais 127 milhões são usuários únicos. A pergunta é: as mídias sociais serão decisivas na eleição, mais do que a mídia tradicional, ou seja, rádio, jornal e TV? Para o consultor de marketing político Marcelo Vitorino, a resposta não é tão simples assim. O eleitor é o mesmo. Ocorre que ele espera um conteúdo diferente de acordo com o meio. Então, quando ele está numa rede social, ele precisa de um conteúdo muito dinâmico, porque ele está ali em busca de entretenimento ou relacionamento. Ele quer uma das duas coisas. Ele não está em busca de informação numa rede social. Ele está, vamos dizer assim, desconectado do interesse numa campanha eleitoral. Nesse sentido, a rede social ela tem menos peso do que uma campanha que está sendo passada num bloco, por exemplo, num período, no bloco de programas eleitorais. Por quê? A pessoa que ligou a televisão para assistir o bloco, para ver as propagandas, ver os comerciais dos candidatos, ela está muito interessada naquilo. Mas as redes sociais têm uma vantagem em relação aos meios tradicionais. Quando um candidato coloca uma proposta na televisão, ou até mesmo um panfleto, ele não consegue fazer uma personalização do que ele tem a dizer de acordo com o público que vai ser impactado. Já nas redes sociais, não de maneira orgânica, mas sim por meio do impulsionamento, o candidato tem essa possibilidade. Então, ele consegue gravar um vídeo, ou apresentar um card, ou até mesmo direcionar para um WhatsApp, um eleitor que já tem interagido com as redes sociais dele. Ele consegue fazer um direcionamento de um aprofundamento de uma proposta para os eleitores que assistiram um vídeo sobre um tema. Ele consegue fazer o direcionamento para uma geolocalização. Mas quais são as regras para o uso das redes sociais nas eleições? A primeira delas é que todo blog, página na internet ou perfil em rede social, mantido, alimentado e editado por candidatos ou legendas, pode veicular propaganda eleitoral, mas os endereços utilizados devem ser informados à Justiça Eleitoral. Além disso, as páginas precisam estar hospedadas em provedor estabelecido direta ou indiretamente no Brasil. Influenciadores digitais podem participar da campanha de algum candidato? Sim, eles podem fazer propaganda em seus canais, perfis, assim como participar de mobilizações nas redes, eventos virtuais ou com uso de hashtag para ampliar o alcance das mensagens. Mas é expressamente proibido pagar influenciadores para fazer campanha eleitoral para algum candidato. O envio em massa de mensagens instantâneas também não é permitido. As lives eleitorais também têm regras. Os candidatos podem fazer transmissões ao vivo, mas só podem ser transmitidas nas páginas ou canais dos próprios candidatos ou seus partidos. No domingo, que é o domingo da manifestação do voto, ou seja, domingo eleitoral, nada pode ser publicado em contexto algum na rede social de um candidato. A lei proíbe qualquer tipo de manifestação. A foto que você está indo com um filho votar, o café da manhã que você está tomando, qualquer coisa publicada no domingo da eleição pode servir de base para uma judicialização e até perda de mandato futuro. Há regras também para os eleitores. É permitido postar críticas ou elogios a candidatos ou legendas, mas é proibido o anonimato. A liberdade de expressão só poderá ser limitada quando a mensagem ofender a imagem ou a honra de um candidato ou partido, ou quando a postagem divulgar fatos que são sabidamente inverídicos. Apesar de as mulheres e os negros serem maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, eles ainda são minoria entre os eleitos para prefeituras e câmaras municipais. As candidaturas desses segmentos da população neste ano cresceram, mas ainda está longe de ser o ideal.
Confira na reportagem. Quase 156 milhões de brasileiros são considerados aptos a votar nas eleições municipais de 6 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 52% dos eleitores são mulheres, percentual semelhante ao da população feminina brasileira. Mas quando olhamos para as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, apenas 34% são de mulheres, o que ainda assim é um crescimento de cerca de 1 ponto percentual com relação à eleição de 2020. Mostra que tem um avanço, ainda que não do tamanho e do que a gente espera que seja a participação feminina nas eleições, mas aos poucos as cotas e todo o debate sobre a importância da mulher na política tem se transformado efetivamente na maior participação delas nos processos eleitorais. O total de pedidos de registros de candidaturas municipais dá mais de 460 mil. Os candidatos de cor preta e parda somados dão mais da metade do total de candidaturas, superando o número de candidatos brancos pela segunda vez em eleições municipais. Mas o número de candidaturas negras não se reflete nos mandatos conquistados. Em 2020, dos 244.093 candidatos a vereador brancos, 31.099 foram eleitos. Dos 264.238 candidatos a vereador pretos e pardos, 26.003 foram diplomados. Não é apenas a quantidade de pessoas que entram na lista dos partidos, que aparecem registradas junto ao TSE como candidatas. O grande nó é em quem chega a ser eleito, né? Então, porque isso também tem a ver com como os partidos apostam nessas candidaturas, né? Quais são as candidaturas de fato que têm fôlego, que têm expressividade no sentido de ter mais aporte do partido, mais vigor no sentido de as pessoas serem mais conhecidas do eleitorado, mostrarem-se mais capazes de conseguir angariar mais votos. A lei determina que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas, mas poucas mulheres são eleitas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e atualmente na pauta da CCJ reserva para as mulheres 30% das cadeiras dos parlamentos. Esse projeto, ele muda e realmente ele dá direito para as mulheres ocuparem 30% das cadeiras. Exemplo, um município que tem 15 vereadores, a partir da aprovação desse projeto, e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível para que já entre em vigor nas próximas eleições, 15 vereadores, 5 serão mulheres. Quando a gente fala de fato, essas candidaturas não só existirem, mas ocuparem espaço, é muito importante a gente começar a debater com seriedade a questão da reserva de vagas. Quanto mais mulheres sendo candidatas, mais mulheres vão querer se candidatar, mais mulheres vão querer se ver como eleitas. Fundamental no Brasil é os espaços para os negros e para as mulheres, né? Dar mais espaços para que tenhamos negros como prefeitos, negros como os vereadores, colocar a cor do brasileiro realmente no parlamento, nos parlamentos municipais e depois crescentemente no federal, estadual e no Senado. Foi sancionada nesta segunda-feira a lei que manteve a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. Pelo texto, as empresas vão ser reoneradas gradualmente até 2028 e os municípios até 2027. As desonerações vão ser compensadas com repatriação de recursos e renegociações de dívidas com agências reguladoras. O projeto que resultou na lei foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que comentou a sanção em nota. Abre aspas.
A sanção do presidente Lula ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamento encerra um longo caminho de amadurecimento das discussões entre o governo e o Congresso Nacional sobre o tema. O consenso alcançado representa uma solução muito favorável para os setores da economia e, principalmente, para os municípios brasileiros, que passam a contar com uma medida muito relevante ao equilíbrio das contas públicas. Fecha aspas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o monkeypox ou mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? Então, é um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox, e varíola do macaco, são termos que a gente não utiliza mais, então a gente chama de mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia. Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de alguma pessoa espirrando, pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do mpox? Não, não é. O mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível. Né? O mpox. O mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre mpox, procurar na internet agora sobre mpox, vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola. E ela causa lesões de pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença?
A grande diferença entre o que a gente vê nos casos de mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples. Às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças, há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outro tipo de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de mpox é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente. O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantas comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, né? Como é que chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação é, na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessário fazer a notificação e a realização do exame para a confirmação. Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E, recentemente, houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastada a suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. Isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença.
e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... Catapora, né? A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito, eventualmente, de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014, 2015, durante o surto de ebola na África, teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado e, na verdade, ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... Como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes, pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade de fazer mutações é mais lenta, é menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2, o clado 1 é um A e um B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado então o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível. Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, se morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo pode pegar igualmente. A questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não.
dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta com uma IST, não é um fator de risco para as crianças nesse sentido. Eu acho importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas e não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, essa pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo. Parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. Mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas a proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, né? E no ânus. E que geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivite muito intensa, são mais raras e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida. E aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento talvez hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente vê com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente, talvez, para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então, existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro. Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia é de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que, em 2022, ficaram classificadas como de risco?
e foram vacinadas? Então, quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens, jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, quer dizer, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos da coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então, ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação, existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo. A medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo. Ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando a medicação já existente, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra a mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e o que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? População, o que pode ter se aprendido? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério, também já passaram a ser equipados com testagem para mpox. Então, isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos. Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com mpox. Então, por favor. Claro. Então, é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de mpox, febre,
dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões, as bolinhas d'água, né, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal. Esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado, porque infelizmente não existe tratamento. Felizmente, a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter um aumento de número de casos importante, acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza aqui. Foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Percorrer a Transamazônica é andar sobre uma quimera. É como revirar um fóssil ainda vivo. Paisagens, alucinações, memórias, tudo jorra pela estrada, que um dia foi o símbolo da integração nacional. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica. São 2.475 quilômetros duramente conquistados à floresta, com um objetivo: a integração norte-nordeste. As mulheres, a Pinagé, pegava carona e ia para uma aldeia e o caminhoneiro levava embora para o rumo do Pará. Depois o caminhoneiro enganava e levava as mulheres embora. A Transamazônica ela trouxe muitos ocupantes não índios para dentro do território, aqui na região do Bico do Papagaio, nessa região aqui da pré-Amazônia. O objetivo da rodovia foi esse, foi trazer pessoas, né, para ocupar a região. Parentes lá, os pirahã, hoje eles estão muito expostos ali à beira da estrada, né? Por quê? Quando a BR passou, eles sofreram muito isso também. Porque aonde eles estão preocupados, deixaram o raiz deles estão lá, que é a casa do cemitério. A terra pertence a eles e eles pertencem à terra. Para nós foi tragédia. Então isso foi o lado negativo da BR Transamazônica. E uma parte, o lado positivo,
que os nossos filhos hoje teve a oportunidade de estudar, né? Para se defender na caneta hoje. E de primeira era tudo na flecha. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. O pleito municipal se aproxima e no programa de hoje vamos ficar por dentro das regras eleitorais. O que é permitido, o que é proibido. E para conversar comigo, o nosso convidado é o cientista político Leonardo Barreto. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui. Para começar, quais são as novas regras que passam a valer a partir dessas eleições de 2024? É importante observar que um dos aspectos essenciais para um bom andamento de uma eleição é a estabilidade das regras, né? Ou seja, se existe uma boa compreensão de ambas as partes, né, dos candidatos, dos eleitores, da própria autoridade eleitoral, né, de como se deve proceder, quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição, né? Só que no Brasil, embora o nosso sistema eleitoral ele seja bastante longevo, né, dentro dos seus princípios macros, por exemplo, voto proporcional para vereador, né, para deputado, etc., as regras de administração do processo eleitoral, elas mudam de eleição para eleição, né? E principalmente por quê? Principalmente para se adaptar às novidades, né? Se adaptar aos eventos que acometem a sociedade e também para obedecer algum direcionamento sobre como o sistema político deve funcionar. E aí, nesse aspecto, a gente tem, acho que, duas fontes importantes de novidades, né? A primeira é aquele grande desafio, né, de cobrir o que as redes sociais, o que a tecnologia, né, o que a inteligência artificial lança de desafio para o sistema político. A gente sabe que não foi votada uma lei de fake news, né, nos últimos 4 anos. A gente sabe também que desde então surgiu uma coisa importante chamada inteligência artificial, que também não teve a oportunidade política de ter uma regulamentação para ser aprovada no Congresso Nacional, mas para fazer face a esses desafios, acho que a mudança mais importante é que o TSE ele definiu para si, né, um papel de criar algum nível de exercício de autoridade sobre essas novas tecnologias, né? E o principal deles foi exatamente a proibição do uso de inteligência artificial, como, por exemplo, produção de diálogos deepfake, e aí deepfake é quando mostra alguém, né, que você não consegue diferenciar da pessoa real, falando determinadas coisas, direitos de suspensão de conteúdo mais célere, né, junto às plataformas. As plataformas foram convidadas a colaborarem, né, já que não existe legislação, foram chamadas a colaborar com a autoridade eleitoral. Então, assim, do ponto de vista da administração das eleições, né, a boa parte da mudança está nessa criação de uma autoridade maior do Tribunal Superior Eleitoral sobre questões ligadas à tecnologia e seu uso nas eleições. Do ponto de vista sistêmico, a gente continua na implementação da reforma política que foi feita em 2017, né, que estabeleceu uma cláusula de desempenho e também a proibição de coligações, que são coisas que os eleitores ainda veem como novidade, embora ela já tenha sido implementada na eleição de 2020 e também na eleição de 2022, cujo objetivo é filtrar os partidos políticos, né? Ou seja, é você criar uma cláusula de desempenho mínimo que vai ser utilizada para definir quem vai continuar acessando recursos políticos ou não. A ideia com isso é
dá recursos públicos, e a gente sabe hoje, né, que o sistema eleitoral, político, partidário, ele é basicamente financiado por recursos públicos, apenas com quem tem um nível mínimo de legitimidade. E aí, esse também continua sendo um processo de alteração que o eleitor vai continuar sentindo, não é, nessas eleições desse ano. Você comentou sobre as coligações. E a gente tem a figura já, nas últimas eleições, tínhamos das federações partidárias. Qual que é a diferença operacional entre elas e como que a federação partidária influencia na estratégia daquele partido político? Então, para fazer uma tradução coloquial e correndo o risco de ser muito chulo, nas coligações, usando aí o vocabulário dos jovens, os partidos ficavam, né? Eles criavam uma aliança que valia apenas para a eleição. E a ideia disso qual que era? Era reunir forças para que aquela coligação ela conseguisse votos suficientes para atingir o tal do quociente eleitoral, né? Que é um índice mínimo para o cara ter direito a ocupar, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores, né? Falar especificamente de eleições municipais. As federações, elas obrigam os partidos a namorarem, né? O que significa isso? Eles vão se aliar, mas eles vão ser obrigados a permanecer enquanto um bloco político único durante os próximos 4 anos. Hoje a gente tem, por exemplo, a federação do PSDB com o Cidadania, a gente também tem a federação do PCdoB com o PT, né? Partidos que já tinham até alguma proximidade e aí que decidiram se unir para disputar eleições, mas são obrigados agora a permanecer pelo menos os 4 anos. E os 4 anos da existência de uma legislatura aqui de Brasília. Então, por exemplo, houve uma federação do PSDB, do Cidadania, para 2022, eles precisam estar juntos até 2026. E aí, nas eleições municipais, a gente vai acabar vendo essas federações também, né? O PCdoB com o PT, né? O Cidadania com o PSDB. Isso substituiu aquelas coligações que existiam apenas em períodos eleitorais. Você comentou também sobre o uso de recursos, né, públicos, de fundos. Existem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Explica para a nossa audiência a diferença desses fundos. O fundo partidário é um recurso que é destinado para que o partido ele mantenha as suas atividades ao longo de todo um período, né? Então, ele está presente todos os anos no orçamento, né? Cada partido tem que dedicar uma parte desse dinheiro para uma fundação, né? Para promover educação política, enfim. Você paga todas as despesas administrativas do partido político e por aí vai. O fundo eleitoral, ele acontece apenas nos anos de eleição, né? E eles são dedicados, ele está ali no orçamento também, mas ele só existe de 2 em 2 anos para financiar as eleições. É importante entender que o critério de dinheiro, né, para esses, tanto para o fundo partidário quanto para o fundo eleitoral, é definido a partir do desempenho que cada partido teve na eleição para deputado federal anterior àquela eleição, ou seja, se criou esse parâmetro em 2022, que foi a última eleição para deputado federal. E aí, por isso, você vai ter partidos que ganham mais, partidos que ganham menos, né, de acordo com o seu desempenho. Então, é engraçado, né, porque o desempenho dos partidos políticos hoje, além de toda a sua capacidade política de influenciar nas decisões, também define o seu desempenho financeiro, né, o quanto que ele vai ter de recurso para gastar. Importante observar, hoje a gente tem um financiamento público, mas ele não é exclusivo, né? Ou seja, pode haver financiamento privado também, mas de pessoas físicas, né? Ou seja, a empresa, ela não pode mais doar. E essa pessoa física, ela tem um limite definido ali, né, pelo seu último imposto de renda. Então, você doando dentro desse limite, não tem problema, né? Assim, as pessoas continuam podendo participar enquanto pessoa física. De uma maneira geral,
a maior parte das despesas são pagas mesmo pelo fundo. Agora, acho que uma outra característica importante, o partido, ele tem total liberdade para escolher onde colocar o dinheiro dele. Entendeu? Não há uma regra dizendo assim, não, todo mundo tem que receber igual. Não, o partido pode estrategicamente decidir financiar, por exemplo, colocar todo o dinheiro num único prefeito, né? Claro que isso não acontece, mas assim, ou então privilegiar alguns estados, ou então privilegiar cidades por tamanho, acontece, né? Um partido pode decidir, não, eu vou financiar candidatos apenas em cidades médias ou em cidades grandes. Isso cabe à estratégia de cada partido, né? E naquelas cidades, enfim, naqueles lugares onde o partido decide não colocar dinheiro, ou decide não mandar dinheiro, aí os deputados, os candidatos têm que financiar suas eleições ou com recursos próprios, né? Ou com a ajuda de pessoas físicas. E falando desses candidatos para as eleições de 2024, vamos conhecer um pouquinho das regras para a candidatura. A gente preparou uma arte aqui com as regras básicas. Primeiro aqui precisa ser brasileiro, alfabetizado e estar regular com a Justiça Eleitoral. A idade mínima para prefeito e vice é 21 anos e 18 anos apenas para vereador. Precisa estar filiado a partidos políticos até dia 6 de abril deste ano. No caso, já houve essa filiação. E ter domicílio eleitoral na área. E, principalmente, também desincompatibilização, que é variável em até 6 meses. Queria que você complementasse eventualmente essas regras e também explicasse sobre a importância dessa desincompatibilização do candidato com algumas funções que ele exerce na sua vida, no seu cotidiano. O objetivo dessas regras, além de promover acesso, né, elas são bem amplas, né? Por exemplo, 21 anos, 18 anos, então elas não exigem mais critérios de renda, como já aconteceu no passado, enfim. Além de ser bastante amplas, a ideia delas é sempre promover uma condição mais justa possível, né, de concorrência. Por isso, a regra de desincompatibilização. A ideia é não permitir que funcionários públicos que estejam no exercício de alguma função, no exercício de algum cargo, use daquele cargo, daquela função, para obter benefícios junto a eleitores, né? Então, por exemplo, imagine se alguém é o diretor lá da área de distribuição de remédio num determinado município, né? Ele não pode usar daquela função, por exemplo, privilegiando determinados grupos, fazendo promessas, etc., para obter vantagem eleitoral. Então, a desincompatibilização é a chance, ou melhor, a garantia de que o candidato ele não vai usar uma posição privilegiada para poder ter uma vantagem eleitoral. Agora, uma coisa que é muito importante, e é muito importante porque tem dado muita confusão, é que entra no item sobre estar regular com a Justiça Eleitoral, que, além dos cumprimentos das suas obrigações, né, por exemplo, ter votado nas eleições ou então ter justificado, etc., você está adequado à lei de ficha limpa, né? E isso tem dado muito problema. Muito problema porque a lei do ficha limpa ela é muito clara. Ela diz assim, se você tiver uma condenação em segunda instância, que é uma condenação em nível colegiado, né, você não pode disputar a eleição, né, você tem um impedimento aí de 8 anos. Tá? Só que qual é o problema? Muitos entram em decisão, são condenados em decisão colegiada, mas entram com liminares recorrendo dessas decisões. E aí conseguem registrar candidaturas com base nessas liminares. E muitas vezes, aliás, é uma situação até relativamente comum, vários candidatos são eleitos, né, com essas liminares, e aí depois do processo eleitoral concluído, é que a Justiça vai cassar essa liminar, que ele vai perder o mandato. E isso cria uma situação de instabilidade muito importante. Por quê? Porque o eleitor, se ele está com o número do cara na mão, se ele assistiu à campanha, né, se o nome do cara está registrado na urna, ele acredita que tudo está correto com aquilo ali. Não é? E aí ele vai lá e dá o seu voto de boa fé.
é o que o pessoal do direito chama de ato jurídico perfeito, né? Só que depois da eleição, a autoridade eleitoral muitas vezes vai lá e faz o seguinte: não, esse cara não, ele estava no pleito, mas ele não podia estar. Então a gente anula a eleição dele. Olha, anular a eleição do cara é uma coisa. O problema é anular o voto do cidadão, que na prática é o que acontece, né? O voto do cidadão que agiu de boa fé, né, que estava confiando ali na qualidade do funcionamento do sistema eleitoral, para garantir que aquele cara ali estava tudo certo com ele, etc. Esse cara, ele tem o voto dele anulado. Sim, que é um dos principais direitos para promover cidadania e democracia. Exatamente. E, de repente, você está anulando. Exatamente. Hoje esse é eu entendo que é, talvez, uma das maiores fragilidades das nossas regras eleitorais, né? Porque ele não garante que você vá ter seu voto contabilizado, né? Assim, no mínimo, o que deveria ser feito? Fazer uma outra eleição, né? Mas acho que a justiça está se sensibilizando, né, de alguma maneira, da gravidade que é esse tipo de ato, né? E aí isso significa ter que ser mais veloz, né, na reafirmação das candidaturas. Mas hoje esse é um dos poucos pontos de turbulência, embora seja muito relevante. Sobre a justiça rever alguns pontos, algumas regras, achei interessante que você comentou, até me surgiu essa dúvida agora, que é a seguinte: você falou que a desincompatibilização serve para que seja mais justa a corrida eleitoral, para determinadas pessoas não usarem de suas funções, cargos ou, enfim, posições para obter vantagens. E como que a gente explica, então, a situação de uma reeleição em que aquele prefeito já está no poder e já está com essa posição privilegiada, se assim podemos dizer, né, e que hoje é permitido normalmente? É permitido, sim. Aliás, se a gente for avaliar, a gente tem várias situações que criam uma injustiça de concorrência, né? Então, por exemplo, se a gente pega um parlamentar, um deputado, um senador, ou mesmo um vereador, ele tem à disposição dele recursos, por exemplo, para fazer comunicação do mandato, né? Ou seja, ele está comunicando ali a figura dele, que muitas vezes é utilizada não para, digamos assim, comunicar iniciativas, mas apenas para promoção pessoal, né? Eu vi em várias cidades, por exemplo, que deputados estaduais, principalmente deputados estaduais, eles faziam outdoors pela cidade parabenizando o aniversário de um outro deputado. E aí esse outro deputado fazia o mesmo depois, usando recurso público para criar um outdoor para parabenizar o outro deputado, e assim eles vão trocando uma publicidade fora de época, paga com dinheiro público, enfim. E no caso da reeleição para o Poder Executivo, né, enfim, a Justiça entende, a legislação entende que existe sim uma vantagem, né, não à toa. A gente tem aí um nível de reeleição de mais ou menos 60%, né, alguma coisa assim. Mas ela tentou definir alguns limites. Por exemplo, novas despesas não podem ser contratadas 6 meses antes da eleição, né? Isso é uma coisa importante. Você não pode contratar novos funcionários 6 meses antes da eleição. A ideia é tentar diminuir um pouco o problema, embora a gente saiba que realmente quem tenta a reeleição tem uma condição muito privilegiada para obter um novo mandato. A gente vem falando aqui de regras ao longo do programa sobre principalmente candidatos, candidaturas, partidos e as regras para o eleitor que está nos assistindo. Quais são as regras básicas para esse eleitor que está nos assistindo? É jovem, é idoso, está com a situação X, Y, Z, comparecer no dia 6 de outubro e depois, se for o caso, dia 27 de outubro desse ano e efetuar lá seu voto? Pois é, o eleitor, ele sempre foi tratado um pouco como hipossuficiente, né, nessa relação. Isso significa que a responsabilidade, por exemplo, por crimes eleitorais como boca de urna,
venda de votos, né, que sempre são os principais problemas, sempre foi uma coisa tratada muito mais do lado, né, de quem compra, do lado do candidato, e não há punições para o lado de quem vende. Né? Isso ainda não existe. O que existe do ponto de vista legal é o cumprimento da obrigação eleitoral, e aí ou é o comparecimento ou é a justificativa. E hoje a justificativa ela é muito acessível, né? Muito barata, o que faz que muita gente considere que hoje o voto seja optativo na prática, né? Mas ele tem ali um caráter obrigatório, e o nível de comparecimento dos eleitores no Brasil, em geral, ele é muito mais alto do que em países que têm voto facultativo. Né? Voto facultativo, quando você tem um grande comparecimento, comparece metade. Né? No Brasil, esses índices de comparecimento sempre são maiores que 70%. Então, a questão da obrigatoriedade, ela tem um papel. Né? Agora, na campanha, né? O que a gente tem hoje de novidade? Primeiro, a questão das fake news, né? Disseminação de informações falsas, enfim. Acho que isso é um elemento que está entrando no mesmo nível, né, da compra de votos, da boca de urna, como os principais comportamentos que são tutelados e vigiados pela Justiça Eleitoral. Né? E aí a gente ainda não tem um histórico de punição, de aplicação de multas, enfim, por você circular imagens ou mensagens, né, pelas redes sociais, até porque muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo é fake, né? Então, de certa maneira, as punições elas continuam concentradas mais nas campanhas, né, e em provar que elas agiram deliberadamente para criar algum tipo de distorção no sistema eleitoral. Mas o eleitor precisa prestar atenção, né, porque muitas vezes entrar, né, numa campanha que tenha más intenções ou use mais instrumentos pode torná-lo cúmplice, né, de um crime administrativo que está previsto, né, pela Justiça Eleitoral. Você comentou sobre a facilidade hoje em dia da justificativa do voto para quem não consegue comparecer. Então, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo vão pensar, poxa, tem uma viagem a trabalho, uma viagem pessoal, e hoje está já mais facilitada essa justificativa. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também brevemente sobre quais as consequências da não justificativa. Começando pelo final, né, a não justificativa, ela te tira alguns direitos, né? Por exemplo, o direito de prestar um concurso público, né? Ou melhor, de ser admitido no concurso público, ou de ocupar uma determinada função. Acho que todo mundo que já ocupou um cargo, né, se lembra de ter tido que demonstrar ali no ato, né, que cumpriu as suas obrigações eleitorais, né? Acessar alguns serviços públicos, algum crédito público, algum benefício social, né? Bolsa Família, BPC, fazer um cadastro para o Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o não cumprimento, ele complica a sua relação com o governo, né? A sua relação com o Estado. Agora, hoje é muito simples, né, a gente ter uma justificativa. Ao contrário do que o nome diz, né, você não precisa explicar por quê, ou, enfim, provar que você estava numa viagem ou qualquer coisa desse tipo. Né? Basta um preenchimento de um formulário, normalmente isso é feito pelos Correios, pode ser feito hoje em dia, inclusive, pela internet, de maneira eletrônica, e o pagamento de uma multa muito baixa, né, que não chega aí a R$5. Então, você fazendo isso, você continua com o seu cumprimento. Eu acho que o fato de haver uma facilidade tão grande, né, de justificar, mas mesmo assim a gente tem um comparecimento, né, significativo nas eleições, muito superior, né, de países com voto facultativo, eu acho que mostra que o brasileiro, no final das contas, ele valoriza esse tipo de engajamento, sabe? A eleição, embora, né, a gente tenha muitos problemas, muitas situações de compra de voto, muitos, principalmente políticos com mandatos, né, que usam ali
uma barganha para conseguir apoio, enfim, essas questões. As pessoas entendem que sim, que a eleição é um grande momento de pactuação, né? de pactuação da sua relação com a tua cidade, da sua relação com a sua comunidade, né? E acho que esse nível forte de comparecimento mostra, né, que as pessoas sabem disso. Muito obrigado, Leonardo Barreto, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. É muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes
para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, né, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo
Todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei. Olá, estamos de volta, são 10 horas e 9 minutos. A reunião na Comissão de Educação está começando. É uma reunião para examinar projetos. O primeiro deles é o que prevê a responsabilidade educacional na garantia de oferta e de padrão de qualidade na educação básica pública.
Acompanhe. Os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Desculpa. Aqui. Perdão. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores e senadoras votarem por meio do aplicativo Senado Digital, em caso de deliberações nominais. As inscrições para uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso, abre aspas, levantar a mão, ou no chat da ferramenta para os senadores e senadoras que participam remotamente. Informo que os itens da pauta que tratam de matérias relativas a assuntos honoríficos e são terminativos na comissão serão votados nominalmente em bloco, com a abertura do painel eletrônico, se não houver discordância do plenário. Votaremos também em blocos demais itens que exigem votação nominal. Ficam retirados de pauta os itens 1, 5, 7 e 12, a pedido dos relatores. Como o senador Isalci Lucas, inclusive, daqui a pouco terá que presidir a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, nós vamos inverter, não havendo objeção do plenário, a pauta para passarmos ao item 6. Mas antes disso, quero saudar o próprio senador Isalci Lucas, membro dessa comissão, uma liderança na área da educação, e que vem presidindo o grupo da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, da reforma tributária, para apresentar sugestões à CCJ, ao relator, né, um trabalho dos mais importantes, senador Isalci Lucas, né, e estimo que os resultados sejam muito bons, fruto de inúmeras audiências públicas. Quero saudar também, sempre com muita satisfação e alegria, o caro senador Hamilton Mourão, do estado do Rio Grande do Sul, nosso ex-vice-presidente, um fã-clube pelo Brasil, bastante grande também, né? Que bom, né? Sinal da competência, né? Da capacidade, do diálogo, do entendimento, da escuta, o que são valores e dons que o Brasil precisa muito, sempre precisa, né? Mas particularmente a humanidade precisa nesse momento. Então, passamos para o item número 6 da pauta, projeto de lei número 6204, de 2023, terminativo. Declara o educador Anísio Teixeira, patrono da Escola Pública Brasileira, autoria Câmara dos Deputados, Alice Portugal, relatoria senador Isalci Lucas, relatório pela aprovação com uma emenda de redação que apresenta. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Com a palavra, senador Isalci Lucas, para a leitura do relatório. Presidente, antes de entrar na leitura, eu queria pedir a Vossa Excelência o item 4 de minha autoria, com a relatoria da senadora Rosana. É evidente que aqui é uma comissão de mérito, né? Parece que o governo tem alguma objeção, mas deve ser questão econômica. Esse projeto ainda vai para a CAI. Então, eu pediria ao governo para que votássemos aqui o mérito da matéria e discutisse a questão econômica na CAI, que é a comissão mais adequada. Mas, de qualquer forma, eu peço a Vossa Excelência para ir direto para a análise aqui desse meu relatório. Eu só quero dizer, senador Isalci Lucas, que a senadora Rosana Martinelli deve vir a esta comissão. Daqui a pouco estará aqui o relatório e constará da pauta o item número 4. Obrigado, presidente. Vou direto à análise, então. Nos termos do disposto no inciso 2 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esse colegiado opinar sobre proposições que versam sobre homenagens cívicas e exemplo da proposição em debate. É exemplo da proposição em debate. Em razão do caráter exclusivo do exame da matéria, incumbe a este colegiado pronunciar-se também quanto à constitucionalidade, juridicidade, em especial que diz respeito à técnica legislativa e à regimentalidade. Relativamente à constitucionalidade,
da proposição verifica ser concorrente com os Estados e o Distrito Federal a competência da União para legislar sobre cultura, nos termos do artigo 24, 9º da Constituição Federal. A Carta Magna ainda determina que a iniciativa do projeto de lei compete ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, caput, por não se tratar de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, segundo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 61, nem de competência exclusiva do Congresso Nacional ou qualquer de suas casas, à luz do artigo 49, 51 e 52. A escolha de um projeto de lei ordinário mostra apropriada a vinculação do tema, uma vez que a matéria não está reservada pela Constituição em esfera da lei complementar. Assim sendo, em todos os aspectos, verifique a constitucionalidade da iniciativa. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com a determinação da Lei nº 12.458, de 26 de julho de 2011, que estabelece critérios mínimos para a outorga de título de patrono ou patrona. De acordo com o parágrafo 1 do artigo 1º dessa lei, o patrono de determinada categoria será escolhido entre brasileiros mortos há pelo menos 10 anos, que tenham demonstrado especial dedicação ou se distinguido por excepcional contribuição ao segmento para o qual sua atuação servirá de paradigma. A seu turno, o artigo 2º da mesma norma define que a outorga do referido título é homenagem cívica a ser sugerida em projeto de lei específico, no qual deverá constar a justificativa fundamentada da escolha do nome indicado. Registra em adição, no que concerne à técnica legislativa, que o texto do projeto carece de pontual reparo, uma vez que o teor do disposto do artigo 2º já se encontra atendido no artigo 1º, ao ensejar assim a propositura da emenda de redação apresentada no final deste parecer. No que respeita ao mérito, o projeto também merece prosperar. Anísio Teixeira, figura seminal da educação brasileira, deixou um legado que transcende seu tempo e influencia profundamente as práticas educacionais até os dias de hoje. Nascido em Caetité, Bahia, em 1900, sua trajetória foi marcada por uma dedicação incansável à promoção de uma educação democrática e de qualidade para todos os brasileiros. Em 1924, após formar-se em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, retorna à sua terra natal para assumir o cargo de diretor-geral de instrução, a convite do governador Góes Calmon, iniciando a trajetória da educação e administração pública, promovendo a reforma do sistema de ensino da Bahia. Após visitar diversos países para observar os respectivos sistemas educacionais, Anísio Teixeira assume em 1931, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, onde realiza uma ampla reforma na rede de ensino, integrando o ensino da escola primária à universidade. Em 1932, compõe um grupo de 26 intelectuais e educadores signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, marco da história da educação, que apresentava a proposta para a reforma do ensino educacional brasileiro, visando a democratização do ensino e a concepção de uma escola única, gratuita, obrigatória, pública e laica. Em 1935, participa da criação da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, mas neste mesmo ano, persegue pelo governo de Getúlio Vargas, retorna à Bahia, de onde seguirá para o exterior e se tornará conselheiro da Unesco. Teixeira retorna ao Brasil para assumir o cargo de secretário de Educação da Bahia, onde obtém grande êxito como administrador público, sendo pioneiro na educação integral, com a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque, cujo projeto pedagógico gerou grande repercussão internacional. Anísio Teixeira ainda exerceu a chefia da CAPES e do INEP. Foi um dos fundadores da UNB, tendo assumido inclusive o posto de reitor entre 1963 e 1964. Anísio Teixeira deixou um legado que serve continuar servindo de inspiração para os educadores e gestores públicos que dedicam as suas vidas ao ensino em nosso país. Ele costumava dizer que a educação é a vida no sentido mais autêntico da palavra. Declarar Anísio Teixeira, patrono da Escola Pública Brasileira, fará jus à relevância de seus feitos paradigmáticos para a constante luta pelo desenvolvimento de uma educação pública gratuita, inclusiva e plural. Em vista do exposto, não há dúvida de que o projeto sob exame é meritório. O voto, então, presidente, ante o exposto, vota pela aprovação do projeto de lei 6.204/2023, com a seguinte emenda de redação. Emenda: suprime-se o artigo 2º do projeto de lei 6.204/2023, renumerando-se o seguinte. Esse é o voto, presidente. Agradeço, caro Isalci Lucas. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal e realizada em bloco. Passamos ao item número... Quanto vai ser isso? Ela quer ler depois. Ela vai ler depois. Ao item número 8 da pauta. Projeto de lei número 1025 de 2024, terminativo. Inscreve o nome de João Ribeiro de Barros no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Autoria, senador astronauta Marcos Pontes. Relatoria, senador Hamilton Mourão. Relatório é pela aprovação. A matéria constou da pauta da reunião do dia 3 de setembro de 2024.
Concedo a palavra à excelência senador Hamilton Mourão para a leitura do relatório. Senhor presidente, peço permissão para ir direto à análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2 do regimento interno deste Senado, compete a esta comissão a análise de proposições que versem sobre homenagens cívicas, que é o caso do PL em análise. Além disso, por ser a única comissão a se manifestar sobre a matéria, cabe à Comissão de Educação a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição. Quanto a estes aspectos, nada há que se opor ao projeto. De fato, a matéria se insere no rol da competência legislativa concorrente da União, conforme disposto no artigo 24, item 9 da nossa Constituição. Ainda é atribuição do Congresso sobre ela dispor com a sanção do Presidente da República, de acordo com o artigo 48 da Constituição Federal. Ademais, a iniciativa parlamentar é legítima, pois encontra amparo no artigo 61 da nossa Carta Magna. O projeto também está de acordo com a boa técnica legislativa e de acordo com a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Também estão atendidos os critérios balizadores constantes da lei. Autoria do senador Vanderlan Cardoso. Convido para tomar assento à mesa o seguinte convidado, vice-almirante Amaury Calheiros Boit Júnior, diretor-presidente da empresa gerencial de projetos navais, Engeprom. Pode aplaudir aí para animar a audiência. Muito bem. Convido também Fábio Pulse Martins, secretário executivo do Conselho de Zonas de Processamento de Exportação, CZPE, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Muito bem, e convido também o Marcelo Reis. Marcelo, tudo bem? É isso aí, né? Marcelo Reis, tá? Convido também Lisiane Angelotti Meira, doutora em Direito, professora e auditora fiscal da Secretaria da Receita Federal. Lisiane. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Já passo imediatamente, então, a palavra ao nosso vice-almirante Amaury Calheiros Boit Júnior, diretor-presidente da empresa gerencial de projetos navais. Senhor senador Isalci Lucas, senhores convidados, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que nos foi aberta pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para trazer a esta casa a solicitação da Engeprom de aperfeiçoamento do texto do PLP 68 de 2024, que regulamentará a reforma tributária, tendo em conta as consequências dessa reforma estruturante para os atuais e futuros projetos estratégicos desta, que é uma das mais importantes empresas estratégicas de defesa do Brasil. Sou o vice-almirante Calheiros, diretor-presidente da Engeprom, que é a empresa de gerenciamento de projetos navais. A Engeprom, senhores, é uma empresa pública independente do orçamento fiscal, vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha. Sobre a Engeprom, eu gostaria de destacar duas de suas três finalidades legais, a saber, promover a indústria militar naval brasileira e atividades correlatas, incluindo a pesquisa e o desenvolvimento, e gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo Comando da Marinha do Brasil. No bojo dessas duas finalidades legais e, por conseguinte, estatutárias, atualmente a Engeprom gerencia o programa das fragatas da classe Tamandaré,
cujo objeto é a construção de 4 navios escoltas modernos e tecnologicamente complexos, os quais, quando entregues à Armada Brasileira, colocarão a Marinha do Brasil no nível operacional e doutrinário das marinhas mais poderosas do planeta. O programa de construção das fragatas classe Tamandaré é um poderoso indutor do desenvolvimento brasileiro, cujo escopo envolve mais de 1.000 empresas nacionais e a geração de cerca de 23 mil novos empregos em vários estados da Federação. O orçamento do programa é da ordem de 13,6 bilhões de reais, dos quais 4,8 bilhões serão aplicados em conteúdo nacional, com uma estimativa de arrecadar cerca de 1,1 bilhão em impostos. No âmbito do programa das fragatas classe Tamandaré, a primeira unidade já foi lançada às águas do rio Itajaí-Açu no mês de agosto último e espera-se concluir sua construção até dezembro de 25. As outras 3 unidades serão lançadas, uma por ano, a partir de 2025 até 2027. O programa se encerrará em 2030, quando todas as unidades estiverem testadas e entregues à Esquadra Brasileira plenamente operacionais. Assim, por conta da moldura temporal do programa e dos seus relevantes desdobramentos para uma enorme cadeia produtiva de âmbito nacional, é de se esperar que este venha a ser impactado pelo PLP 68 no seu formato atual. Nesse contexto, a Marinha do Brasil, visando buscar a necessária neutralidade tributária para a sustentação orçamentária do programa das fragatas classe Tamandaré, apresentou 6 propostas de emendas ao PLP 68, nomeadamente as propostas 252A, 256 e a proposta 414. O capítulo 3 do texto do PLP 68, que trata dos regimes de bens de capital, aborda aspectos importantes para o Poder Marítimo Nacional na seção 1 do regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. E também na seção 2, que trata do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. Mas o PLP não abordou o regime especial de tributação para a indústria de defesa, o RETID, como é conhecido. O RETID é um mecanismo que possui a finalidade de eliminar a diferença de tributação entre os produtos de defesa nacionais e importados, protegendo a base industrial de defesa brasileira com reflexos na indústria naval. Prezados senhores, posso lhes afirmar que o RETID é um elemento essencial para a viabilidade financeira do programa das fragatas classe Tamandaré, bem como foi para a viabilidade de vários outros projetos estratégicos da INGEPROM, como, por exemplo, o projeto de construção de um novo navio polar para apoiar o Programa Antártico Brasileiro, que atualmente se desenvolve no estaleiro Juronga, em Aracruz. Neste ensejo, aproveito para chamar a atenção para outro item de grande importância para a INGEPROM e para a Marinha do Brasil, que é o artigo 137 do PLP 68. Nitidamente, o artigo 137 teve o objetivo de desonerar as compras públicas destinadas à soberania e à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética, em que pese o referido artigo ter incluído as aquisições da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, deixou de fora, talvez por um lapso do legislador, as empresas públicas de defesa. Repito, então, senhores, que a Marinha e a INGEPROM procuram contribuir em todas as situações e projetos com o desenvolvimento nacional, com a geração de empregos e, em especial, com o fortalecimento da indústria naval do Brasil. Isso ocorre por meio da priorização da construção no país dos meios operacionais e de apoio que a Marinha do Brasil precisa para cumprir suas atribuições legais. É o caso dos submarinos e dos navios patrulhas que estão sendo construídos em Itaguaí, Rio de Janeiro, do navio polar em construção no Espírito Santo e das fragatas já mencionadas, que estão sendo construídas em Santa Catarina. Tendo em vista que muitos dos projetos atuais da Marinha são conduzidos por intermédio da INGEPROM, é nosso entendimento que, para se cumprir com plenitude o objetivo do artigo 137 do PLP 68,
é extremamente necessário que as empresas públicas de defesa sejam incluídas no texto. No caso concreto da Engeprom, essa providência é essencial para a própria sobrevivência da empresa como uma estatal independente. Concluo, portanto, esta minha intervenção, agradecendo mais uma vez a oportunidade de contribuir para o debate sobre o aperfeiçoamento dessa importante reforma tributária, trazendo aos senhores o legítimo pleito de uma empresa pública da área de defesa que se dedique em servir ao Brasil para que este disponha de uma marinha à altura da estatura política e estratégica do Brasil e que seja capaz de proteger a nossa Amazônia Azul, patrimônio de todos nós brasileiros. Obrigado. Obrigado, doutora Mauri. Passo imediatamente a palavra ao Fábio Pussi Martins, que é o secretário executivo do Conselho da Zona de Processamento, ZPS, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom dia, senador. Obrigado e bom dia a todos. O tempo é bem restrito, então eu optei aqui por avaliar o painel de perguntas constante da página da audiência e observei muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o regime de ZPE. Eu selecionei 3 perguntas, que acho que sintetizam os principais pontos de dúvida que foram levantados pelos interessados. Primeiro ponto, a grande pergunta que estava sendo colocada, eu acho que a dúvida de todos é o texto do PLP, como ele está hoje, ele altera fundamentalmente o regime de ZPE? Deixa de conceder, reduz, altera concessões tributárias, outros benefícios para as empresas instaladas em ZPE? E a resposta é não. Não. Muito pelo contrário, o texto mantém, recepciona todas as regras existentes e ainda traz algumas inovações incrementais, que até trazem novos benefícios para o regime. E aí eu passo para a segunda pergunta, que é o que então muda, para explicar melhor o que acontece. Basicamente, a gente tem, resumidamente, uma atualização e 2 inovações que são incrementais para benefícios ao regime. A atualização é a essência do texto. O que está no capítulo 2 sobre o regime, nesse PLP, ele basicamente atualiza os impostos antigos, os tributos antigos, para os novos tributos e nomenclaturas, mantendo as mesmas regras. Então, basicamente, onde está sendo mencionado anteriormente, ou atualmente, PIS, COFINS, IPI, ou até a referência ICMS, acaba sendo substituída por CBS e IBS. Demais regras seguem, em essência, como estão atualmente. E onde temos inovações incrementais, 2 pontos que são bastante interessantes e importantes para o regime. Primeiro, há uma previsão já trazida que institui a desoneração sobre a energia elétrica destinada à produção de energia limpa em ZPE, incluindo hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono e amônia. Esse é um ponto interessante porque a energia elétrica é equiparada à matéria-prima nessa situação específica e nessa situação poderá obter os benefícios atribuídos à matéria-prima para finalidade específica. Segundo ponto incremental é redução a 0 para serviços de transporte de bens que venham até a ZPE e bens que partem da ZPE para exportações. Então, ativo mobilizado comprado ou insumos que são recebidos na ZPE para utilização pelas empresas que estão instaladas e usufruindo do regime, passam a ter isenção no serviço de transporte. E o serviço de transporte aplicado aos bens que saem exportados também passam a ter esse benefício. Então, é mais um incremento às regras já atuais do regime. E aí passo para a terceira pergunta, que é como fica a atratividade do regime de ZPE após a reforma tributária em geral. Então, o que eu falei até agora aqui, a gente está olhando para dentro. O texto que toca especificamente o regime em si traz essas novidades, essas atualizações. Mas, considerando todo o panorama do regime, como fica a ZPE, continua sendo atrativo ou não como um regime especial diferenciado e que se presta a fins específicos. Primeiro, 2 grandes pontos, olhando para fora. Ativo mobilizado. A gente tem nova regra já prevista aqui no texto do PLP,
que traz a desoneração para aquisição de bens de capital. Esse é um benefício que não existia antes fora, né? Não existe atualmente fora de ZPE, do regime de ZPE, ou salvo na regra geral, né? Estamos falando aqui da regra geral, mas existe em ZPE. Passa a haver um benefício para isso na regra geral, mas não para todos os impostos. Então, o imposto de importação e a FREM continuam sendo beneficiados no regime especial de ZPE, então ainda representa um benefício adicional de atratividade para o programa. E o segundo ponto, e aí eu já caminho aqui para finalizar, senador, quanto ao ressarcimento de créditos tributários, né? Hoje, as empresas exportadoras têm uma grande dificuldade para a obtenção desses créditos, quando exportam e não conseguem recuperar ou têm dificuldades para a recuperação desse crédito. A nova regra geral do regime, né, permite que o ressarcimento possa acontecer num prazo de 30 até 180 dias, mas isso impacta 30 a 60 dias, né, de um giro de capital, ou seja, ainda tem algum custo financeiro. Comparativamente, apesar de ser um grande avanço, né, comparativamente à ZPE, em que a isenção ou a suspensão já é imediata, não há nem esse impacto em fluxo financeiro, né, em custo de capital para isso. Então, é mais um ponto que ainda reforça o quanto o regime continua atrativo. Bem, enfim, num sobrevoo, acho que o tempo é curto, mas acho que são pontos bem importantes a destacar num panorama geral sobre como fica o regime à luz do texto que está aqui hoje. E não nos furtaremos a continuar acompanhando as discussões e, eventualmente, trazer novas propostas que possam aprimorar ou manter a atratividade do regime. Obrigado, senador. Obrigado, Fábio. Já passo a palavra ao Marcelo Reis para complementação. Obrigado, senador Exalci Lucas, pela oportunidade de falar em nome da Secretaria de Comércio Exterior. A minha fala vai ser bastante rápida, né? Compartilhando aqui o tempo com o meu colega Fábio, lá do MDIC. Eu vou tratar, basicamente, a gente tem uma apresentação, eu acho que aponta para cá. Eu vou passar direto para o tema da sessão de hoje, que é relacionada a drawback, né? Ou, aliás, regimes aduaneiros. Né? Nós estamos tratando de regimes aduaneiros na sessão de hoje. Em relação ao drawback, que é um regime de suspensão dos tributos que são cobrados na aquisição de insumos voltados para processamento de mercadorias que serão exportadas, a gente sauda, né, o texto do PLP 68, porque ele traz uma inovação muito importante, que obviamente tem que ser mantida, que é a extensão do tratamento da suspensão de tributos, não só para as mercadorias importadas, mas também para as mercadorias que são fornecidas, claro, por nossos produtores nacionais, né? Antes, na configuração, na verdade, atualmente, né, até essa reforma ser implementada, os fornecedores nacionais eles ficam em desvantagem em relação aos fornecedores estrangeiros, que é uma grande estranheza, né? Tendo em vista que o ICMS não é coberto pelo drawback suspensão no caso de aquisição no fornecimento interno, né? Então, essa é um avanço muito importante para sanear essa lacuna, essa questão que levava a uma falta de isonomia entre fornecedores nacionais e estrangeiros. Esse é um ponto muito importante. Tem uma referência à questão da imunidade tributária nas compras públicas no slide, mas não faz parte aqui do tema, deve ser tratado em outro, né? Em outra sessão. O outro ponto relacionado ao drawback, acho que não está indo. É desse computador? Foi. Foi. Não, na exportação de serviço é outro tema. Outro tema que é bastante caro também para o MDIC, para a Secretaria de Comércio Exterior, é a questão do drawback voltado para a prestação de serviços. Existem muitos serviços que estão atrelados ao processamento de mercadorias e eventual exportação. Em 2022, a gente havia conseguido passar uma legislação atualizando a Lei 11.9.405, permitindo que o drawback também fosse utilizado para determinados serviços que têm uma associação bastante estreita com exportação. Acontece que o texto que foi apresentado primeiramente lá na Câmara dos Deputados havia havia retirado essa disposição que a gente tinha conseguido emplacar na Lei 11.945.
Depois de muita negociação, a gente conseguiu demonstrar que se trata de uma ferramenta que é utilizada na Europa, né? Existe diretiva da União Europeia para essa suspensão tributária. O México também utiliza, a gente usa o México por conta de ser um país similar, né? Com um potencial econômico similar. E seria uma pena a gente deixar de fora do projeto de lei essa ferramenta, né? Então, a gente conseguiu ainda na Câmara dos Deputados restabelecer, né, a previsão legal a respeito de drawback de serviços, de maneira a favorecer até mesmo esse processo de servicificação da economia, né? Cada vez mais serviços são embarcados nas mercadorias que nós exportamos. E creio que era, em resumo, tudo que tinha para falar a respeito das nossas preocupações no âmbito do MDIC. Muito obrigado, senador. Obrigado, Marcelo. Bem, passo a palavra então para a Lisiane Angelotti Meira, que é auditora fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Bom dia. Inicialmente, agradeço ao senador Isalci Lucas pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e estar, né, nesse âmbito de discussão com vistas ao aprimoramento, né, do nosso processo de reforma tributária. Cumprimento também meus colegas de mesa e a todos os demais que acompanham presencialmente e também à distância. Eu preparei alguns slides, mas alguns dos temas aqui eu acho que já foram bastante desenvolvidos pelos meus colegas de mesa. E, tendo em conta também nosso tempo, eu vou me ater a alguns pontos, né, que eu julgo mais importantes. E aí, nós estamos, né, num momento em que nós temos uma reforma tributária, né, que, apesar de receber algumas críticas, da minha perspectiva, ela traz grande, né, aprimoramento na questão do comércio exterior, permitindo uma desoneração, principalmente permitindo uma desoneração mais efetiva e mais rápida das exportações e não comprometendo aí o regime de caixa das empresas. E, ao mesmo tempo que esse aprimoramento ele ocorre, né, com a mudança e a simplificação tributária, nós temos também regras relativas aos regimes aduaneiros especiais e aos regimes aplicados em áreas especiais. E pela primeira vez nós temos essa matéria, né, prevista na Constituição. Foi uma garantia, como uma garantia de se manter esses regimes, né? Na minha perspectiva, o sistema tributário se simplificando, os regimes vão deixar de ser aí, né, essa forma que é bastante complicada, digamos, né, burocrática, eles vão deixar de ser a única forma de desoneração, talvez deixem de ser algo tão importante no nosso comércio exterior, né, como o drawback, que representa mais de 20% do nosso comércio exterior, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão deles, eles têm que continuar, né, disponíveis, eficientes e, nessa perspectiva de reforma tributária, aprimorados, né, e eu acho que é essa a discussão que está aqui. E é extremamente importante porque nós falamos em inserção do Brasil em nível internacional, nós estamos discutindo, né, acordos internacionais, seja a entrada do Brasil na OCDE, seja o acordo com a Europa. São processos que demoram, mas para os quais nós precisamos estar preparados, né? Se nós não tivermos em condições de competitividade, e uma delas, um comprometimento dessa competitividade certamente veio de um sistema tributário excessivamente complexo, nós não vamos ter ganhos com abertura comercial, nós vamos ter desindustrialização. Então, essa é uma preocupação bem importante. Bom, dentro dos regimes, nós já conversamos aqui, nós já ouvimos ZPE, né? Ouvimos também a questão do drawback e bens de capital. E eu vou trazer algumas questões mais gerais, né? Eu, pessoalmente, estudo os regimes aduaneiros especiais desde a última década do milênio passado, em termos acadêmicos. Tive a oportunidade de trabalhar nessa matéria na Receita Federal, né? Participei da elaboração do Código Aduaneiro do Mercosul e, no momento, estou no CARF, onde também essas questões são decididas. E nesse tempo todo, né, que são aí mais de 20 anos, algumas questões
permanecem, né? E talvez fosse o momento de pensar um pouco melhor sobre essas questões básicas e fundamentais para tratar melhor os regimes aduaneiros especiais. Nós temos regime comum, né? Regimes aduaneiros especiais e regimes aplicados em áreas especiais. Nós temos definições legais, mas definições que vêm de um sistema. Esses regimes, eles vêm, né, de fora, muitas vezes, ou eles vêm de uma estrutura que é adotada mundialmente, né, e regulamentada, principalmente na Organização Mundial das Aduanas, mas, ao mesmo tempo, eles chegam aqui no Brasil e eles são adaptados às nossas realidades, né, principalmente o drawback brasileiro é uma jabuticaba, é muito diferente do drawback mundo afora e muito importante, porque com o nosso sistema tributário, se o drawback existisse só para desonerar as importações, isso já foi dito aqui, nós teremos, né, um impedimento à produção de insumos nacionais, porque seria muito desigual. Então, nós temos esses 3 tipos, e a principal questão... Aí nós temos vários regimes, né, então, e são importantes, sendo que alguns, né, como drawback, recoff, são extremamente importantes para o comércio exterior. E, além dos regimes aduaneiros especiais, nós temos também os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, né, onde está a Zona Franca de Manaus, extremamente importante, garantida, né, expressamente na Constituição Federal, né, nos atos das disposições constitucionais transitórias, e também tratada na reforma tributária, para que seja mantida. Temos as áreas de livre comércio e temos as zonas de processamento de exportação. A minha observação é que, na verdade, aí um pouquinho do drawback, né? Na verdade, nós temos 3 modalidades de regime de drawback: suspensão, isenção e restituição, sendo que o último eu vi pouquíssimas vezes na minha experiência profissional, não vou dizer que nunca vi, mas vi aí 2 vezes, né, nessas décadas, utilizar o 3º tipo. Mas o 1º e o 2º são utilizados, e é interessante que no PLP nós temos somente o de suspensão, né? Então fica uma dúvida se esse tratamento estaria afastando a isenção, e bem interessante também que o PLP ele traz regras sobre os regimes, mas se formos observar, são regras para CBS e IBS. E como ficam, né, os tributos que continuam na transição, o IPI que em alguma medida fica, né, e também o imposto de importação. Será que eu tenho que colocar no mesmo arcabouço jurídico de CBS e IBS, que agora tem, né, regras com muito mais força em termos de hierarquia, Constituição, e é aprovado o PLP, lei complementar? Aqui uma referência também à Zona Franca de Manaus, que no Brasil é um regime que se distingue bastante, né, do conceito internacional de Zona Franca de Manaus. Na elaboração participei da discussão do Código Aduaneiro do Mercosul e discutimos muito isso para mostrar que a nossa Zona Franca ela faz parte do território aduaneiro e ela tem uma vocação diferente, principalmente aí de destinação de uma grande parcela ao mercado interno, né? Algo que nós precisamos manter e deixar claro que ela difere das zonas francas estrangeiras. ZPE nós também ouvimos. O que observo em relação ao ZPE, que ela nasceu muito próxima de um conceito de zona franca, né, para ser uma área delimitada no território, em regiões menos desenvolvidas, e me parece que hoje ela está se aproximando muito mais, né, do recoff. Então, talvez ela esteja caminhando para ser um regime aduaneiro especial que vem sendo adotado Brasil afora. Aliás, eu peguei na CZPE, não está totalmente atualizada, de 2020 eu coloquei, mas a gente pode ver que tem ZPE no Brasil inteiro, né? Então, essa discussão do que são as ZPEs, quais são os benefícios, o que a distingue dos outros regimes, eu creio que seja um ponto importante também. Bom, eu vou passar já para as minhas conclusões, né? No PLP, em relação aos regimes, nós temos um tratamento como suspensão, e essa é uma questão que é pouco tratada, né? Se é uma suspensão do pagamento, seria também uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se é suspensão de exigibilidade,
teria que estar em lei complementar. E em lei complementar só está para CBS e IBS. Parecem questões acadêmicas, mas que elas acabam impactando na discussão dos regimes, no tratamento na hora da internação, nas penalidades aplicadas. Nós não sabemos muito bem o que eles são e temos tratamentos diversos em função das características de cada regime, esquecendo muitas vezes que eles seriam o mesmo instituto. Então, aqui, eu acho que o PLP, aliás, faltou o P, o PLP ele faz um trabalho importante, mas ainda fica essa questão do que eles seriam, né, e como ficam os regimes nas regras antigas, né, estariam sendo revogados, o imposto de importação teria que entrar aqui nessas novas regras, o IPI, né, e os demais impostos que enquanto ainda subsistirem. Eu acho que passou o meu tempo, né? Então, são essas as minhas observações. Eu acho que alguns pontos talvez tenhamos que voltar, né? Estabelecer se efetivamente o tratamento como suspensão do pagamento é o mais adequado, verificar se as regras entre os regimes estão equilibradas, que os regimes continuam muito importantes, né? Para manutenção até conquista da nossa competitividade internacional e sem comprometer sempre a produção nacional. Então, esses regimes criados jabuticaba aqui no Brasil, eles precisam ser entendidos, né, e talvez tratados de forma mais uniforme. Fica essa minha sugestão e eu agradeço novamente pelo convite. Obrigado, Luciano. Vou passar agora por videoconferência a senhora Melina Rocha, consultora internacional do BID. Melina. Bom dia, senador. Tá me ouvindo? Sim. Tá bom, eu vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação. Quem está responsável aqui poderia... Ok. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, senador, com os senhores, os demais senadores e todos aqui para discutir essa questão da importação. A minha apresentação, senador, eu vou focar mais numa outra questão, que é a importação de bens imateriais, serviços e remessas postais. Eu acho que esse tema é importantíssimo aí para a questão da reforma tributária. E aí foi dado um tratamento que se alinhou muito aos modelos internacionais, conforme eu vou mostrar aqui. Então, eu participei desse GT1, né, do PAT-RTC, dei apoio, assistência técnica pelo BID ao pessoal da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária e especialmente nessa parte de importação e exportação que estava sob a responsabilidade do GT1, né, eu acompanhei de perto, aí com colegas da Receita Federal, das receitas estaduais e municipais, para chegar nesse modelo que foi colocado aí. Eu queria só fazer um esclarecimento nessas dúvidas que foram colocadas agora pela Lisiane. A ideia desses regimes aduaneiros que foram colocados ali no PLP 68 seria mais dar o tratamento do IBS e da CBS dentro desses regimes, né? Eu acho que um pilar que norteou os trabalhos com relação a essa parte foi justamente não trazer a regulamentação desses regimes aduaneiros, que são regimes aduaneiros próprios do imposto de importação, mas então a ideia não é trazer a regulamentação e detalhamento para a lei complementar do IBS e da CBS, porque esse detalhamento e regulação está na legislação aduaneira, mas trazer somente como o IBS e a CBS vão ser aplicados dentro desses regimes aduaneiros. Então, a ideia e o pressuposto foi esse dentro da construção do PLP 68, né? Julgou-se que não seria adequado trazer o detalhamento, porque esse detalhamento é de competência da legislação aduaneira, mas somente como o IBS e a CBS vão ser aplicados quando os bens estarão, né, as operações estarão dentro, né, submetidas a esses regimes aduaneiros. Então, foi essa a ideia, por isso que não se trouxe o detalhamento completo para a lei complementar. Bom, mas passando para a minha apresentação, senador, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né, que o IVA,
Esse modelo IVA, ele se aplica sobre todos os bens e materiais, serviços, bens de pequeno valor. E aí, quando a gente tem um fornecimento feito por um não residente, se o fornecedor está fora do país, né, o grande desafio é como que eu vou tributar essa operação. Né? Então, em todo o mundo se tem discutido aí, pelo menos desde o final da década de 90, início da década de 2000, como que eu vou fazer com que o fornecedor não residente fique sujeito ao sistema IVA, aplique o IVA sobre suas operações, já que ele está fora do país e, portanto, como que eu vou fazer o enforcement, né? Como que eu vou fazer que ele recolha o IVA aplicável nessa operação. Como todos sabem, o IVA é um imposto no destino. Então, qualquer importação, seja de bem material, imaterial, serviços, devem ser tributadas adequadamente no país. Então, um grande desafio que todos os países do mundo têm enfrentado é justamente isso: como fazer com que essas operações feitas por fornecedores não residentes sejam tributadas adequadamente no Brasil. O grande desafio é quando esses fornecedores eles remetem produtos, vendem materiais ou serviços para um consumidor final. Porque se é para outro contribuinte, se é para outra empresa, essa empresa vai tomar crédito, e quando ela toma crédito, o impacto, então, é zero, né? Em termos de arrecadação, né? Porque tributa e toma crédito, então o impacto na arrecadação é zero. Então, o grande desafio é como, principalmente, tributar nessas operações para consumidor final, já que o consumidor final não tem crédito e é realmente aquela operação que vai gerar receita pública para os entes federativos, né? Então, se discute em todo mundo esse controle e fiscalização dessas operações para consumidor final. E aí tem soluções trazidas por relatórios da OCDE, a União Europeia e outros países que adotam o IVA têm implementado essas soluções que são quais, né? Então, para serviços intangíveis, se obriga que o fornecedor não residente, mesmo não tendo qualquer presença física no país, qualquer representação, nada no país, não tem absolutamente nada, mas se obriga que esse fornecedor se inscreva no IVA e aplique o IVA nas operações para residente no país. E, ao mesmo tempo, também exige a responsabilidade das plataformas na coleta e na arrecadação desse IVA quando forem feitas as operações por meio do seu intermédio. Também esse mesmo tipo de solução de inscrição do fornecedor não residente e das plataformas digitais são soluções para importações de pequenos valores. Essas importações que são remetidas, né, seja através de courrier, seja através dos próprios correios. Então, essas importações de pequeno valor também se exige a inscrição do fornecedor não residente e a responsabilidade das plataformas digitais. E aí, senador, mas já em 2000 e isso daqui, esses dados que são da OCDE de 2022, já tinha 76 países que adotam esse tipo de soluções para o comércio internacional, né? Então, a gente tem 175 países do mundo com IVA, já quase metade já adotou esse tipo de solução. E só para dar uma ideia do volume dessas transações, né? Em 2020, 62% dos 29 trilhões de dólares do comércio digital mundial foram feitos pelas 10 maiores plataformas. Então, assim, 67% de todo o comércio digital é feito pelas 10 maiores plataformas. Então, basta que essas plataformas se inscrevam, recolham o IBS-CBS nas operações realizadas por fornecedores não residentes, que o Brasil já pegaria 62% do comércio que é realizado internacionalmente. As top 3 plataformas são responsáveis por 62,6% e as 100 maiores plataformas correspondem a mais de 95% do e-commerce, né? Então, assim, é muito importante essa responsabilização de plataformas, seja para operações com imateriais, seja serviços, mas principalmente com relação às remessas postais, porque grande parte do comércio internacional é feito por essas plataformas. E aí eu queria só deixar claro que o que o PLP
PLP faz, né? E rapidamente passando pelas regras do PLP. Nós temos o IBS e CBS, são cobrados no destino. Então, a gente tem que ver se a operação ocorreu dentro do território nacional ou fora do território nacional. Geralmente, né, nós temos regras no PLP 68 quando há uma importação de serviço ou de bem material, né? Então, quando é um fornecimento que é realizado por não residente, né? Vamos supor uma Netflix, por exemplo, né? Se a Netflix não tivesse nenhuma residência ou presença física no Brasil, né? Então, ela estaria fornecendo como não residente para um adquirente que está localizado no país, no Brasil, para consumo no país, né? E mesmo que essa prestação de serviço ou fornecimento de bem material seja feita a partir do exterior. E aí o que o PLP também fala, né? O que é esse consumo, né? Porque está escrito para consumo no país. Consideram-se consumo de bens e materiais e serviços, a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Então, se essa pessoa no Brasil está comprando, né, uma inscrição no Netflix, ela está acessando o Netflix desde o Brasil, isso quer dizer que ela está consumindo no Brasil, e isso é uma importação de bem imaterial, né, porque streaming é considerado, segundo o PLP 68, um bem imaterial. Isso quer dizer o que, senador? Quer dizer que essa fornecedora não residente, ela tem que se inscrever para o IBS-CBS, e quando ela está fornecendo o Netflix, o streaming, para o consumidor brasileiro, ela tem que aplicar o IBS-CBS e recolher aos cofres públicos, né? Seguindo o modelo internacional, como eu já disse. Além disso, nós temos ainda regras de importação de serviço, né? Quando essa importação for executada no país, né? Se serviço for executado no país, então vem um não residente do exterior, executa algum serviço presencialmente no país, e isso faz com que haja uma importação de serviço, e por isso o IBS tem que ser recolhido, e a CBS. Ou essa prestação de serviço é relacionada a um bem imóvel que esteja localizado no país, ou algum bem imóvel que vai para o exterior para execução de algum serviço, né? Então, equipamento que vai para o exterior para ser consertado, uma manutenção, e depois retorna ao país após a sua conclusão. Isso também é considerado importação de serviço, tá? E aí, eu queria deixar bem claro aqui uma coisa que é muito importante. Nesses casos, o fornecedor não residente vai ser contribuinte do IBS-CBS, e ele deve se inscrever no regime regular, porque ele está prestando um serviço, realizando uma operação no país. Isso é considerado importação, e, portanto, quem é contribuinte é esse fornecedor não residente no país. Além disso, as plataformas digitais são responsáveis também, caso o fornecedor seja não residente. Então, se o fornecedor for não residente, as plataformas que intermediarem essas operações vão ter que tributar, né, aplicar o IBS-CBS, e ainda uma regra de que se o fornecedor residente ou domiciliado no exterior, né, não for inscrito, o adquirente é solidariamente responsável pelo pagamento nessas aquisições de bens e materiais, direitos e serviços. E aí eu queria passar, então, senador, rapidamente para a questão dos bens materiais, que essas remessas de pequeno valor, remessa postal. Então, quando há essas, né, que agora se discute muito a taxa das blusinhas, né, o imposto das blusinhas sobre o sistema hoje que existe no país, qual foi o tratamento que foi dado pelo PLP 68? Quando há essa remessa internacional, que é aquela remessa que é submetida a um regime simplificado, que hoje já existe, né, e há todo um tratamento através do programa que se chama Remessa Conforme, da Receita Federal. Nesse caso, os fornecedores de bens de procedência estrangeira submetidos a esse tipo de regime simplificado também vão ser contribuintes do IBS da CBS. A plataforma digital que está vendendo esses produtos vai ser responsável também pelo pagamento do IBS da CBS. E caso um fornecedor não residente
nem a plataforma, no caso delas serem responsáveis, serem contribuintes, o destinatário também vai ser solidariamente responsável caso não tenha sido recolhido o IBS-CBS. Então, isso também é mais ou menos algo que a gente já tem hoje no Remessa Conforme, né, da Receita Federal, atende os padrões internacionais. E, senador, só para terminar, que eu sei que o meu tempo acabou, isso é muito, muito importante, esse tipo de medida, para garantir a competitividade dos produtos nacionais da indústria brasileira. Porque se a gente não tributa esse tipo de importação, ou a indústria brasileira, o comércio brasileiro vai ser prejudicado, porque eles vão ser submetidos à tributação normal, enquanto aqueles produtos que vêm do exterior não vão ter tributação nenhuma, né? Então, assim, a tributação da blusinha que eu compro por meio dessas plataformas digitais residentes no exterior tem que ser exatamente a mesma tributação da blusa que eu compro na loja da esquina, porque senão a gente vai ter um problema de competitividade da indústria nacional, do comércio, e aí isso impacta a economia nacional. E com isso eu acabo, senador Isalci, dizendo novamente, agradecendo a minha presença aqui, o convite feito pela CAI para participar desse debate. Muito obrigada. Obrigado, Melina. Vou passar agora para o doutor Mendel Macedo, que é diretor jurídico da Câmara Brasil Ásia, CBA. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Primeiramente, agradeço ao senador Isalci e a todos os integrantes aí da comissão por esse momento e essa oportunidade. Eu vou compartilhar aqui um material e eu vou tentar ser de forma bem objetiva para não forçar. Só um minuto aqui, deixa eu só colocar. Pronto, vocês estão visualizando? Tudo certo, presidente? Ok. Certo. Primeiramente, bom dia, meu nome é Mendel, eu falo em nome da Câmara Brasil Ásia e também vou falar alguns pontos aqui que a Federação Nacional dos Operadores Portuários tem interesse, tá, pessoal? Eu vou tentar focar, eu fiz uma tabela aqui comparativa para a gente ser mais objetivo, explicando um pouco de como esses regimes eles vão ficar, como eles estão atualmente e como eles devem ficar de acordo com o PL 68, tá? Eu vou focar em especial no Repetro, Reporto Rede, nas EPS e nos bens de capital. Todos esses regimes aduaneiros especiais, eles tendem a incentivar, né, a aquisição de produtos importados e produtos nacionais para posterior exportação ou mesmo para produção interna no Brasil. O que eles se assemelham todos, que estão previstos no PL 68, tanto o Repetro, quanto o Reporto, quanto o Rede, é esse incentivo ao processo do setor industrial, do setor de infraestrutura brasileiro. Tanto o Repetro, ele é voltado para a importação de bens para atividades de petróleo e gás, o Reporto, ele é voltado para a modernização de infraestrutura portuária e ferroviária, o Rede, ele é voltado especificamente para a execução de projetos de infraestrutura, e aí a gente está falando de energia, saneamento e outros bens específicos, né? Atualmente, a nossa legislação atual que trata sobre esses temas, eles estão em legislações esparsas, tanto em leis complementares quanto em instruções normativas da Receita Federal. Atualmente, pessoal, quando a gente faz uma análise do cenário como está atualmente, como ele se dará, a gente vê, de certa forma, uma série de benefícios e uma série de incentivos econômicos no decorrer do tempo, né? A preocupação maior desses setores é o período de transição desses processos, em especial porque a gente vai estar tratando sobre um benefício fiscal que ele tende a finalizar e o setor ele tende a criar um pouco de insegurança e incertezas quanto a esse prazo final, né? Se a gente observar, por exemplo, como funciona atualmente, o Repetro, o Reporto, ele é via restituição por compensação de tributos pago na importação de bens para essas atividades de petróleo e gás. Como se dará essa situação no PL 68? Vai haver essa suspensão de tributos com uma conversão de alíquota a zero por um período determinado. A gente tem o Repetro e o Reporto, que é 5 anos. O Rede, eu achei bastante prudente ter colocado que a manutenção da suspensão dos tributos é até a conclusão do projeto com a conversão para alíquota zero.
que essa é uma das críticas que eu faço, que em relação ao Reporto e o Repetro deveria ser mantido nessa mesma estrutura, não um período anual, mas um período de conclusão de projetos, de setores de infraestrutura, que daria uma facilidade e uma clareza maior nesses projetos que envolvem, que são incluídos tanto o Reporto quanto o Repetro. E a gente tem essa parte das EPEs, né? Essas EPEs, elas incentivam em especial essa parte de exportação. Claramente, você tem que ter uma quantidade X, né, de faturamento para poder estar exportando, para poder ser enquadrado nessas zonas de processamento de exportação, que o PL 68 ali ele está prevendo a mesma margem de 70%. E os bens de capital, certamente, ele traz esse tipo de incentivo porque ele mantém, né, essa situação. Antes, a forma de você utilizar esses bens de capital para amortizar a questão do IRPJ, CSL, PIS e COFINS era no ativo imobilizado, e com essa nova redação do PL 68, ele mantém essa suspensão dos tributos com conversão para alíquota zero após os 5 anos de utilização. Quando a gente faz uma melhoria, quando a gente faz uma análise das melhorias, a gente percebe que, em especial, o Repetro, essa questão da alíquota zero após os 5 anos, né? Eles supostamente já estão prevendo uma simplificação de processos. No Reporto, a gente vê essa prorrogação até 2028 e trata especificamente sobre essa tentativa de simplificação na habilitação. Aqui, já no Reporto, eu falo em nome da coalizão aí portuária e aeroportuária, que existem 2 emendas, a 490 e a 491, que prevê a extensão dessa prorrogação até 2032, e ele abrange um pouco a cadeia de importação desse processo do Reporto, tá? A crítica que o setor faz é da possibilidade de extensão da inclusão desse benefício do Reporto em toda a cadeia portuária até a finalização desses projetos portuários ou ferroviários. O REID é a melhoria que ela traz essa maior clareza nas regras de conversão da suspensão, mas as pioras, quando a gente pega todos os setores e pega principalmente os relacionamentos internacionais que a gente tem com o mundo asiático, a gente percebe que é de forma unânime a situação dessa insegurança jurídica quanto à aplicação futura e também essa complexidade na tentativa de se conseguir esses benefícios, esses regimes aduaneiros especiais. Atualmente, a gente trabalha em todos esses setores, tá, pessoal? A gente já trabalha há muitos anos na inclusão desses benefícios de Repetro, Reporto, REID, e, sinceramente, é uma dificuldade hercúlea até você conseguir esse benefício, esse regime aduaneiro especial. Então, a maior crítica que o setor faz é de por que não, a partir desse PL 68, a gente trabalhar com simplificações maiores, né? Porque acaba que só as grandes corporações ou as grandes empresas acabam conseguindo se enquadrar nesse tipo de benefício por conta do excesso de regras. Então, por que não trabalhar em cima desse PL 68 numa tentativa de facilitar um pouco, de desburocratizar e seguir a essência da reforma tributária? Porque a manutenção desses regimes aduaneiros especiais no PL 68, como está atualmente, ele acaba não trazendo o processo basilar da reforma tributária, que é essa simplificação tributária. E se a gente simplesmente manter esses regimes, mas não trazer processos de simplificação, a gente ainda continua trazendo esse tipo de regime especial aduaneiro só para uma classe muito pequena de empresas, né? Então, essa é uma crítica que se faz. E uma outra crítica que se faz também, pessoal, é porque até então, Repetro, Reporto, REID, ele sempre tratava das tributações federais. Com o PL 68, existe a inclusão tanto de um CBS, que é um tributo federal, quanto de um IBS, que é um tributo estadual. O problema maior é porque a gente acaba não tendo uma certeza de como os estados lidarão com essa situação, porque para que haja a implementação e desses benefícios, a extensão para os IBS, a gente tem que entender que os estados eles vão ter que concordar de alguma maneira, né? E como vai haver essa concordância por meio de outras leis ordinárias, os estados, para eles concordarem com essa suspensão e transformação de alíquota zero da questão do IBS, isso aí não fere um pouco a competência dos estados e municípios em gerir o seu próprio tributo, porque o IBS ele é um conglomerado tanto do ICMS quanto do ISS. Então, são dúvidas que o setor fica em relação ao tema,
por a gente não saber de forma clara como esses benefícios fiscais tratarão, como é que eles serão lidados daqui para frente, tá certo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, porque saiu a tela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok, tá muito bom. Ah, tá. Pessoal, essa crítica é a questão do reporto, principalmente as emendas constitucionais 490 e 491. Eu acredito que o PL 68 ele poderia ser um pouco mais esmiuçado quanto a esse detalhe sobre essa competência federativa entre os estados e a União. Ali na Lei Complementar 68 prevê essa suspensão do CBS, ou seja, mantendo como sempre foi a questão dos regimes aduaneiros a tributos federais, mas o tributo estadual traz um pouco estranheza essa questão de suspensão e conversão de alíquota zero, porque para que isso funcione na prática, os estados eles vão ter que chancelar esse tema de alguma maneira. Eles vão fazer o quê? Replicar a lei federal, a lei complementar por meio de lei ordinária? Será que vai ter que ser feito um trabalho entre cada um dos estados para a concordância dessas suspensões, desses regimes aduaneiros especiais ou dessas EPS? Ou vai ter que ser tido uma discussão no Poder Judiciário a nível de STF para entender se, de fato, essas suspensões serão estendidas ao CBS ou não. 15 segundos. Bom, pessoal, de forma bem objetiva, eu preparei um material um pouco mais robusto, mas como o tempo ele é curto e muita gente já expôs aí boa parte do que eu gostaria de falar, eu encerro agradecendo, em especial ao senador Isalci e por toda a casa por esse convite. E agradeço imensamente estar podendo enriquecer esse debate. Obrigado. Obrigado, Mendel. Bem, eu só aproveitando, né, antes de passar a palavra para o próximo expositor, o objetivo maior desse grupo de trabalho é a gente já trabalhar de uma forma muito pontual em cima daquilo que já foi aprovado. Então, nós temos um texto da Câmara que já foi aprovado e o objetivo aqui é vocês apresentarem uma proposta de mudança com uma justificativa muito óbvia, muito clara, que qualquer senador entenda. Olha, realmente precisamos mudar, porque o nosso objetivo não é discutir a reforma, né, de uma forma muito... porque já foi muito discutido. A gente precisa ser no ponto, direto no ponto. Olha, tal artigo, tal parágrafo tem que ser alterado por isso, por aquilo, para a gente tentar convencer a mudança. Então, eu gostaria, assim, mais só para reforçar, para que a gente possa apresentar no dia 22, né, uma proposta para o relator da CCJ, as mudanças que nós vamos sugerir. Mas, por isso que eu digo assim, né, a gente quer muito ver o mundo real, lá na ponta, o que está acontecendo, porque a gente percebe que a reforma está muito bacana, bonita, né, teoricamente bacana, academicamente, mas na ponta tem algumas distorções. Por exemplo, aqui a empresa pública, é uma coisa tão óbvia. Por que a empresa pública ficou fora? Não sei. Ou alguém esqueceu, né, ou na redação. Mas é uma coisa fácil. Olha, está aqui, no artigo tal, a empresa pública ficou fora. Então vamos colocar. Então tem que ter uma emenda para colocar. Qualquer senador vai entender isso. Olha, empresa pública tem que entrar, né? Então, esse é o objetivo maior do nosso grupo de trabalho, porque só a discussão em si nós não vamos chegar a lugar nenhum, entendeu? A gente não vai conseguir, né, fazer as mudanças que nós pretendemos. Bem, ainda tem de forma de videoconferência o senhor Solon, doutor em Direito, professor e advogado. Bom dia, senador Isalci Lucas. Eu quero agradecer pelo honroso convite. Quero cumprimentar todos os senadores que estão presentes, demais autoridades, em especial os membros da mesa, notadamente a professora Lisiane Meira, que é uma amiga de longa data, e a professora Melina Rocha. Bom, senador, eu tenho estudado esse tema. Eu retornei sexta-feira da Europa, onde eu tenho procurado estudar bastante o IVA, principalmente na parte do comércio exterior. O comércio exterior é uma área que o Brasil precisa investir, o Brasil precisa se abrir para o comércio exterior, que hoje o comércio exterior no mundo movimenta cerca de 18 trilhões de dólares, e o Brasil participa com menos de 2% desse montante. E, apesar disso, o comércio exterior ele é 40% do nosso PIB. Então, imaginem os senhores o quanto nós temos de potencial
se subirmos de 2% para 4%. Então, uma coisa extraordinária. E os regimes aduaneiros especiais, eles fazem parte disso. De uma forma muito geral, vou fazer algumas considerações gerais bem rápidas e vou fazer uma sugestão pontual, que eu considero muito importante, e depois eu vou explicar. Bom, sobre o aspecto geral, eu sou entusiasta da reforma, eu acho que a nossa reforma tributária ela é muito boa. O IVA brasileiro, CBS, IBS, ele vai ser o mais moderno que existe no mundo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E no âmbito do comércio exterior, especificamente nos regimes aduaneiros especiais, nós vamos ter um ganho de simplificação. Hoje, no Brasil, nós temos 22 regimes aduaneiros especiais com uma legislação confusa, uma legislação muitas vezes contraditória. O regime aduaneiro especial mais importante, que é o drawback, o mais importante, responsável por mais de 20% das exportações brasileiras, ele tem um emaranhado regulatório, é muito difícil de compreender, até para quem é estudioso dessa matéria, é difícil entender. Então, imaginem os senhores para o empresário que vai tentar se aventurar a exportar mercadoria usando o drawback. Nós vamos substituir esses 22 por 4 grandes grupos de regimes aduaneiros. Isso é um ganho muito grande. É claro que o projeto de lei complementar não vai entrar em detalhes, ele está estabelecendo as balizas e depois vai acontecer uma regulamentação. Se essas regulamentações forem adequadas, como o projeto, em geral, desde a aprovação da emenda constitucional, está sendo, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter um grande ganho. O que eu gostaria de destacar pontualmente, senhores senadores? Dentro do regime de aperfeiçoamento, especificamente do drawback, que é, a meu ver, o regime aduaneiro mais importante, né? A maioria dos países dedica especial atenção ao drawback. Ele é um regime aduaneiro que foi teorizado no século XVIII por Adam Smith, já ressaltava a importância no Tratado das Riquezas das Nações, né? E esse regime aduaneiro, ele precisa de um ajuste aqui no Senado Federal. No que especificamente? Hoje, a CBS e o IBS, né, eles têm uma base de incidência ampla. Esse foi o modelo aprovado no nosso país e é um modelo adequado. Dentro dessa base de incidência ampla, ele incide sobre operações com bens e operações com serviços. Ocorre que, na hora que está sendo prevista a desoneração das aquisições dos insumos que são importados no drawback para produzir mercadorias que posteriormente vão ser exportadas, o PL ele desonera apenas a aquisição de bens. Não está ocorrendo a desoneração dos serviços. E isso gera uma incoerência com o próprio regime de incidência. Que, veja, se o tributo incide sobre bens e serviços, a desoneração ela tem que também abranger os serviços. E isso é relevante porque já é uma demanda antiga da indústria brasileira. Um estudo que foi feito pela CNI, ele mostra que os serviços participam com quase 25% da agregação de valor da indústria brasileira. Todos os países do G20 desoneram os serviços no âmbito do drawback. O próprio Estados Unidos, com a tributação monofásica no consumo, ele faz essa desoneração. E da forma como está sendo aprovada hoje o projeto, nós vamos perder essa oportunidade, vamos engessar também, porque a lei complementar ela requer um quórum mais restritivo e uma vez aprovada essa lei complementar, sem a inclusão dos serviços nesse regime aduaneiro, vai ser muito difícil essa alteração. Então, a sugestão que eu faço, e já encerrando a minha participação muito objetivamente, é essa. Eu acredito que tem que ser alterado o caput do artigo 88. Eu me coloco à disposição depois, se a assessoria quiser entrar em contato para fazer uma exposição de motivo bem sucinta e uma proposta de alteração. Alterar esse artigo 88 para prever a extensão do drawback também para as operações com serviços. Isso vai ser um grande ganho que nós vamos proporcionar ao nosso país e nós vamos ter uma regulamentação completa para que realmente a reforma tributária produza os seus efeitos desejados. Então era isso, senador.
demais integrantes da mesa, muito obrigado. Obrigado, Solon. A gente agradece. Realmente é importante a sua contribuição aí com relação a essa sugestão que pode ser encaminhada aqui para a comissão. Acho que é importante. Eu não sei se o... Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre isso aí, por favor? Pode apertar aí. Aqui. Obrigado, senador. Em relação ao drawback, a inclusão dos serviços no drawback, como eu havia comentado, a Lei 11.945 de 2009 foi alterada por uma outra lei em 2022 para incluir justamente os serviços nesse regime aduaneiro especial. É claro que houve muita resistência para passar esse dispositivo legal e, na verdade, o que foi incluído ali foram serviços que estão diretamente atrelados ao processo exportador. Então, é serviço de transporte internacional, serviço de despacho, tem até um serviço relacionado a treinamento, né, para uso daquelas mercadorias ou aqueles equipamentos que vão ser exportados. Então, é uma lista restritiva, né? É claro, como o Dr. Solon comentou, muito mais serviços podem estar ali relacionados a bens, podem estar embarcados, podem estar incorporados, né, ao bem final que vai ser exportado e, de repente, essa lista pode ser trabalhada. É claro que, se ela ficar em nível de lei complementar, vai acontecer o que o doutor comentou, né? Ela vai ficar engessada porque, para modificar uma lei complementar, é bastante mais complexo. Então, talvez uma solução para isso, ao invés de se estampar, né, no texto principal do PL, seria colocá-lo como um anexo, né, mas isso tem que ser pensado, um anexo que, de repente, poderia ser alterado por ato infralegal ou por um ato menos engessado do que uma lei complementar, para permitir essa fluidez em relação aos serviços. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Solon. Ô, Solon, quer complementar, Solon? Só uma complementação aqui. A Lei 14.440, né, ela desonera o PIS e COFINS, que é um tributo que vai acabar em 2027. Nós temos que inserir na reforma tributária, no PL aqui, a desoneração do IBS e da CBS. E, como destacado pelo colega, a desoneração ela tem que ser coerente com o regime de incidência. Então, como nós temos um regime de incidência amplo, nós temos que desonerar todos os serviços que são utilizados para produzir mercadorias que vão ser exportadas pelas empresas brasileiras, sem estabelecer uma lista. Porque se nós estabelecemos uma lista, nós vamos ter um problema. O contencioso para saber se uma mercadoria, se um serviço se enquadra ou não naquela lista, e até a própria desatualização, né? Serviços é um conceito muito amplo. A cada dia a economia dinâmica ela se altera, surgem novas atividades, né? Se a cada momento a gente tiver que discutir a inclusão ou não, nós vamos criar um engessamento. Então, a ideia que eu tenho é a desoneração total dos serviços na linha de forma coerente com a incidência. Obrigado. Era isso, senador. Obrigado, Solon. Bem, eu vou pedir aqui aos colegas Lisiane, Fábio e o Amaury e o Marcelo, para a gente fazer uma troca aqui agora. Vou chamar para compor a mesa aqui a doutora Daiane do Nascimento Lima Silva, que é coordenadora do Comitê Técnico Tributário da Associação do Comércio Exterior do Brasil, AEB. Pode aplaudi-la também, né, Daiane? Tá ótimo. Obrigado. Tem essa emenda já, não? Sim. Tem a emenda, né? Sim, senhor. Também o senhor Elson Cavalcante Braga, presidente da Associação de Processamento de Exportação. Elson. O senhor Mário Sérgio Carraro Teles, superintendente de Economia da CNI. Registrar a presença da nossa senadora Rosana Martinelli. Obrigado, Rosana.
Bem, eu passo imediatamente a palavra, então, a Daiane do Nascimento Lima. Som. Pronto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Isalci e, em nome da presidência da AEB, mais uma vez agradecer o convite para participar dessa audiência. A Associação de Comércio Exterior do Brasil representa o setor exportador há mais de 50 anos e, desde a criação do GT1 pelo Ministério da Fazenda, no âmbito do PAT-RTC, tem contribuído com as discussões sobre a regulamentação dos regimes especiais aplicáveis ao comércio exterior. E, objetivamente, a mensagem da AEB na audiência pública de hoje é enfatizar 2 pontos que não foram plenamente contemplados no PLP 68 e que são pontos essenciais para garantir a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. O primeiro ponto diz respeito ao regime do preponderantemente exportador. Nós tivemos a manutenção de grande parte dos regimes especiais, mas na redação atual do PLP 68, o regime do preponderantemente exportador ele não foi contemplado. E o que é esse regime, né? Os exportadores do Brasil, que hoje possuem pelo menos 50% do seu faturamento obtido com atividade de exportação, eles estão autorizados a adquirir insumos com suspensão de PIS, COFINS e IPI. E qual que é o objetivo dessa suspensão? É a desoneração, né? Evitar um acúmulo de créditos fiscais na cadeia produtiva do setor exportador. É desonerar o exportador brasileiro para que ele tenha melhor condição de competir com outros países no cenário internacional. E, usando as palavras do secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api, um dos principais objetivos da reforma tributária no âmbito do comércio exterior é a completa desoneração da cadeia de exportação, passando, inclusive, pela manutenção dos regimes especiais que são aplicáveis ao comércio exterior. Então, hoje, os exportadores brasileiros que adquirem matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, eles fazem isso com suspensão dos tributos PIS, COFINS e IPI. E, a prevalecer a atual redação do PLP 68, eles passarão a ter de recolher IBS e CBS. E, ao contrário do que se possa imaginar, isso não significa um aumento de arrecadação para a Fazenda. Por quê? Em se tratando de um produto final exportado, não haverá incidência de IBS e CBS nessas saídas. Então, esses recolhimentos que foram feitos nas etapas anteriores, eles terão de ser ressarcidos ao exportador pela Fazenda. Então, na verdade, o que nós estamos criando com o texto atual do PLP é um ônus para ambos os lados. Para o exportador, que passa a ter um prejuízo financeiro, um impacto de fluxo de caixa, né, de 27,9% sobre as suas aquisições de insumos, né, lembrando que esse percentual ele é a última estimativa da alíquota padrão do IVA, que foi divulgada pelo Ministério da Fazenda, 27,9%. E, para a Fazenda, haverá o ônus de ressarcir esses créditos para o exportador. Então, vejam, né, se uma das principais bandeiras da reforma, se não a principal bandeira, é justamente a simplificação, não me parece que nós estejamos aqui simplificando esse ponto. Então, não faz sentido haver a extinção do preponderantemente exportador. Esse ponto ele precisa ser revisitado no texto do PLP 68, para que, a exemplo do que acontece hoje com PIS, COFINS e IPI, haja também a suspensão de IBS e CBS nas aquisições desses insumos que eu mencionei. E o último... Sim, nós temos proposta de emenda. E o segundo e último ponto, em função do tempo, é a questão do imposto seletivo ser incluído nos regimes aduaneiros especiais, né? E aqui um breve parênteses nesse primeiro bullet do meu slide, que é a questão da incidência do seletivo sobre as exportações. Nós sabemos que existe uma audiência pública específica para o seletivo, mas nós não podemos deixar de mencionar esse ponto, porque ele é de extrema importância, né? O seletivo, hoje, no texto atual do PLP, ele está alcançando a exportação de bens minerais e
a nossa percepção é de que isso fere frontalmente o que está disposto na emenda constitucional 132, lá no artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1, está expressa a premissa para o seletivo nas exportações, ele não vai incidir sobre as exportações. E, mais adiante, no inciso 7 desse mesmo dispositivo, quando nós temos, então, uma previsão específica para o seletivo na extração, por uma interpretação lógica, o que nós temos é, na verdade, uma alíquota máxima de 1% para o seletivo na extração de bem mineral, independentemente da destinação de uso desse bem mineral. Nós não estamos falando aqui de uma destinação geográfica, se para venda no mercado interno ou se para exportação. Nós estamos falando aqui de uma destinação de uso. Então, é fundamental que esse ponto seja observado sob pena de nós criarmos um novo resíduo tributário para o exportador. E, como bem sabemos, precisamos exportar serviços e produtos, não tributos. Então, esse é um ponto muito importante que nós não poderíamos deixar de mencionar. E, voltando ao último ponto da nossa colocação aqui, é a questão da inclusão do seletivo nas importações, como eu mencionei. Sendo o imposto seletivo um imposto não recuperável, o que acontece? Ele acaba acrescido ao preço final do produto que vai ser exportado. Então, quando nós inserimos o seletivo nos regimes especiais, a exemplo do que acontece com o IBS e com o CBS, nós estamos eliminando esse resíduo da cadeia exportadora. Nós temos uma melhor condição mínima de competir com os grandes players internacionais. Nós sabemos que existem países hoje que até mesmo subsidiam os seus exportadores, e nós não podemos ir na contramão disso, criando um novo entrave para os exportadores brasileiros. Eu não preciso dizer aqui da importância desse setor para o Brasil, para a balança comercial, mas vale pontuar que hoje a participação do Brasil no cenário internacional é de pouco mais de 1%. Segundo o último relatório divulgado pela OMC, o Brasil amarga a 24ª posição no ranking mundial dos maiores exportadores. Então, nós precisamos mudar essa realidade, desonerando completamente a cadeia exportadora do Brasil. Em função do tempo, eu encerro aqui a nossa participação. Senador, nós temos, sim, material preparado e disponível nesse sentido, com sugestões de emendas. Ficamos à disposição, inclusive das assessorias técnicas legislativas, e pela atenção de todos, meu muito obrigada. Obrigado, Daiane. Passo imediatamente ao senhor Elson Cavalcante Braga, presidente da Associação de Processamento de Exportação. Ao mesmo tempo, registrando aqui a presença da senadora Damares, que esteve aqui e já saiu porque tem um compromisso. Muito obrigado, senador Exauci. Eu queria agradecer bem horadamente a oportunidade que nós temos, a Brasp, de participar desse debate. Eu queria cumprimentar todos os presentes e direto ao ponto, conforme sugeriu o senador Exauci. Está em discussão aqui sugestões de mudanças do PLP 68. Mas antes de entrar exatamente nesses pontos, eu gostaria de focar duas coisas. Primeiro, da importância que a Brasp atribui a essa questão. Até porque, durante 30 anos, foi ela que, basicamente, segurou esse bastão no desenvolvimento desse projeto no Brasil. Então, é com muita satisfação que a gente vê que, finalmente, no Brasil, hoje, as EPs estão acontecendo. Nós temos um marco legal hoje já competitivo. Nós temos um governo comprometido com a implantação efetiva desse programa, como bem ressaltou aqui o nosso secretário, Fábio Pucci, e nós estamos em pleno processo de formar uma parceria efetiva para que possamos ter um projeto de CPE que contribua como a gente espera para o desenvolvimento do país. De uma maneira não muito diferente, como esse mecanismo tem feito no resto do mundo. Se você der uma olhada, nos outros países, existem mais de 150 países no mundo que utilizam intensivamente esse mecanismo. China, sobretudo, os Estados Unidos, enfim,
O Brasil só está muito atrasado nisso. Nós passamos 30 anos para chegar nesse ponto que nós estamos. Mas hoje já existe um consenso de que esse programa é importante para o país e vários estados estão empenhados em implantar suas EPEs. Nós temos 14 EPEs criadas no Brasil, temos 2 já em funcionamento no Ceará e no Piauí. Estamos já inaugurando umas EPE em Cáceres e várias outras já estão no processo de implantação e alguns outros projetos também de criação de novas EPEs. O Brasil será certamente diferente daqui para frente com a efetiva implantação das EPEs. Dito isso, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos desse nosso mecanismo. As EPEs criam empregos, atraem investimentos, desconcentram a nossa base industrial e sem pedir recursos do governo federal. As EPEs estão sendo implantadas, nós estamos fazendo todos esses benefícios para a política econômica sem requerer recursos do governo federal. As EPEs são investimentos privados e, em alguns casos, minoritariamente de governos estaduais. Então, a gente pode dizer com absoluta tranquilidade que ela tem uma contribuição pesada, positiva e sem contraindicações do ponto de vista dos recursos públicos. As EPEs têm um outro tipo de aspecto que vale a pena destacar aqui, que ela é compatível com absolutamente todas as outras políticas de desenvolvimento e, muito particularmente, a gente pode afirmar que ela não afeta, não implica em perda de receita para o Estado. As EPEs, as empresas que estão em EPEs, não apenas não sacrificam a política de controle da nossa dívida pública, mas ela também, é importante destacar isso, ela não representa nenhuma ameaça para a indústria nacional, na medida em que todas as vendas que serão feitas no mercado doméstico, as empresas vão pagar integralmente todos os impostos existentes, mais uma multa. Na verdade, as empresas serão tratadas com mais rigor do que as importações normais, que criam emprego lá fora, quando elas criam empregos aqui. Então, é muito importante fixar esse ponto de que as EPEs têm uma contribuição pesada, significativa para o nosso desenvolvimento, sem contrapartidas. Eu queria, na sequência, ir diretamente na sugestão do senador Exaussi e quais são os pontos que nós imaginamos que precisam ser aperfeiçoados nesse projeto que veio da Câmara. Eu acho que a gente pode ir já direto, até porque o tempo é curto, então muitas das coisas que eu estou falando aqui estão mais detalhadas nessa apresentação, mas como o tempo é realmente curto, eu quero exatamente ao final. Aí eu até mostrei em alguns exemplos aí onde existem as EPEs no mundo. Aí nos Estados Unidos, nossos irmãos aqui estão na Argentina, nós temos no Uruguai, temos no México, na Colômbia, enfim, nós só estamos muito atrasados aqui no Brasil. Mas outros países foram lúcidos o suficiente para implantando pesadamente esse mecanismo de EPEs em várias oportunidades. Por favor. Aqui. Esse PLP que veio da Câmara, ela precisa de algumas correções. E eu vou estar só mencionando isso aí. E, na sequência, se eu ver interesse, a gente pode explorar um pouco mais por que nós estamos colocando essas mudanças, essas correções necessárias ao PLP que veio da Câmara. Primeiro, é muito importante que a gente destacar esse aspecto. Tanto o DBS quanto o CBS são dois tributos que se concentram no conceito de bem material, que é muito mais amplo do que a categoria de produtos, de itens que são objeto de suspensão de tributos quando a gente fala nas EPEs. As EPEs falam em matérias-primas, produtos intermediários e matéria de embalagem. E no PLP 61 nós falamos em bens e matérias, que é uma categoria muito mais ampla, que permanece essa categoria muito mais ampla para os outros regimes aduaneiros especiais, mas mantém a restrição dentro das EPEs a utilizar esses 3 itens que são muito mais limitados. Então, há uma necessidade de que na legislação das EPEs também se utilize o conceito de bens materiais e em substituição ao antigo, essa tríade de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem. É fundamental fazer isso, senão as EPs ficam em desvantagem em relação a outros regimes especiais que concorrem, de certa forma, com as EPs. Então, é fundamental a gente ter a percepção disso e fazer esse tipo de correção. Nós estamos trabalhando nessa direção. A outra coisa é uma multa que já existe há muito tempo aí. As vendas que agora a nossa legislação permite de venda no mercado doméstico, no passado não era assim. As empresas já foram proibidas de vender no mercado doméstico, depois se admitiu uma parcela de venda no mercado doméstico, mas manteve-se uma parcela de 80% da produção para ter que ser vendida no exterior. Isso acabou pela lei que nós temos hoje. Então, a venda no mercado doméstico deixa de ser uma hipótese proibida, ilegal. É uma possibilidade permitida pela legislação. Por consequência, não faz nenhum sentido aplicar uma sanção, uma multa, quando você vende no mercado doméstico. Isso já existe reconhecimento pelo Tribunal Superior de Justiça, e esse é um ponto que a gente precisa consertar também, aproveitando esse PLP. E, por último, esse ponto esse artigo 6D. A nossa legislação já permite que as empresas EPS adquiram matérias-primas e serviços também no mercado doméstico, com suspensão dos tributos aplicáveis. Mas a redação que veio da Câmara retira essa isenção, foi até levantada aqui por uns expositores que me antecederam, retira essa possibilidade de suspensão de tributos nas aquisições de serviços no mercado doméstico. Isso, obviamente, é um retrocesso que a PLPC está fazendo em relação com a lei ordinária da DESBER, que já existia. Então, a gente precisa consertar isso também, senador. Por favor. Acho que tem uma aqui. Bom, nós estamos colocando aqui, aproveitando essa oportunidade, na lei complementar, de fazer uns aperfeiçoamentos que nós não conseguimos fazer até agora na lei ordinária que nós temos até agora. E daria, evidentemente, muito mais segurança se a gente colocasse esse aperfeiçoamento dentro de uma legislação complementar, que são esses aí. Veículos e embarcações que são incorporados no ativo fixo das empresas precisam ser objeto também, e isso vale muito para o Senaval. O Senaval tentar presente e atentar para isso aí. E também, bom, é uma coisa que já está pacificada, é a necessidade de que a suspensão do IBS e CBS também alcance a energia elétrica e também a água, que são insumos fundamentais, especialmente para aproveitar melhor essa grande oportunidade que se apresenta no Brasil hoje, que é a utilização das EPS como locus preferencial para a implantação dos projetos de hidrogênio verde. A questão do hidrogênio verde e seus derivados constitui hoje umas grandes oportunidades de desenvolvimento do Brasil daqui para frente. E o local onde esses projetos serão implantados, no Brasil inteiro, não tenho nenhuma dúvida disso, serão nas EPS. Então, as EPS vai ser um instrumento preferencial para que o Brasil possa aproveitar essa grande oportunidade que tem hoje de desenvolver uma economia limpa e ter um outro potencial de desenvolvimento disponível para o nosso empresariado. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o meu tempo está encerrado, e evidentemente estamos à disposição para esclarecer qualquer outro ponto que deixou de ser restrição de tempo tratado aqui. Muitíssimo grato a todos. Muito obrigado, senador. Obrigado, Celso. Vou passar agora a palavra ao senador Roberto Rocha, que está também por videoconferência. Ele que foi presidente da comissão aqui da reforma tributária com relação à PEC 110. Meu amigo Roberto Rocha. Bom dia, presidente. Bom dia, companheiros, companheiras. Estão me fazendo ouvir? Tá bom aí a chegada a mensagem? Tá ótimo. Muito bem. Ao tempo que cumprimento o senador Exalci, que dirige esse trabalho nessa comissão importante do Senado Federal, cumprimento todos os convidados que eu tive o privilégio de ouvir aqui há pouco. Cumprimento de modo especial meu estimado amigo Mário, da CNI, que vejo
aí na mesa, como sempre, muito atento às questões relativas ao desenvolvimento industrial brasileiro, notadamente em relação à reforma tributária, que me ajudou muito na construção de um texto que ajudou o Brasil, por meio da Câmara e do Senado, a aprovar a PEC 45. Tenho muito orgulho disso, senador Exaussi. Agora estamos discutindo a regulamentação dessa PEC. A Câmara acaba de votar o PL 68 e agora está em discussão no Senado Federal. Estamos em um ano eleitoral. No Brasil, quando não estamos em ano eleitoral, estamos em ano pré-eleitoral, porque temos eleição de 2 em 2 anos. Daí porque é difícil matérias de alta complexidade como essa ser votada na urgência que se pretende no Brasil. Mas, em relação especificamente à questão das EPS, eu quero fazer uma rápida, se me permite o presidente e os convidados e a todos, uma rápida contextualização histórica. Em 89, o presidente Sarney, quando visitava a China, na condição de presidente da República, ele descobriu, percebeu, testemunhou, presenciou uma alavanca de desenvolvimento naquele país. À época, é importante ressaltar, o PIB do Brasil era maior que a China, bem maior que a China. Nós estávamos na véspera de criar os BRICS, e o Brasil era o maior dentre os BRICS. Veja o tanto do prejuízo que a ausência de um sistema tributário decente, que dialogue com o mundo digital, trouxe de prejuízo ao Brasil. Nós temos um sistema analógico no mundo digital. É um absurdo completo. Por isso, essa reforma não podia ser só clássica, ela tinha que ser tecnológica, como de fato ela o é. E o presidente Sarney, então, quando chegou ao Brasil, ele apresentou um projeto de lei para que o Brasil pudesse ter, na sua costa, dos quase 8 mil quilômetros de costa, nós tivéssemos ZPS, ou seja, aquele programa que o Deng Xiaoping chamou na China de portas abertas, fossem também abertas as portas do Brasil para o mundo. Pois muito bem, essa lei foi aprovada, não na forma que desejava o então presidente José Sarney. Tanto isso é verdade que, ao longo de todos esses anos, só tínhamos uma ZPE funcionando, a ZPE de Pecém, em Fortaleza. Ela sozinha dobrou o PIB do Ceará. Fez Fortaleza ultrapassar até Salvador. Fortaleza é hoje, capital pujante do Nordeste brasileiro. É bem verdade que não é só a ZPE, mas a ZPE foi e é uma alavanca para o desenvolvimento daquele Estado. Muito bem. Eu carreguei nos meus ombros, durante 19 anos no Congresso Nacional, o projeto que cria um novo marco legal das ZPEs no Brasil. Combinado com a reforma tributária, caminhei com esses 2 projetos juntos. Nós, ao final de 19 anos, 3 mandatos de deputado federal e 1 de senador, aprovamos o texto. É a lei que está em vigor. É a lei que permitiu, por exemplo, o governador Wellington Dias, ele apresentar um projeto no governo passado para criar a ZPE de Parnaíba. Eu ajudei na criação daquela ZPE. Eu fui a Parnaíba para fazer uma palestra a convite do então governador Wellington Dias. Meus cumprimentos ao Wellington e seu governo, fez o Piauí avançar bastante e está fazendo. Agora, nós precisamos compreender uma coisa, senador Exaussi. O ano que vem nós temos a COP30 na Amazônia, em Belém. A Amazônia responde, sabe quantos por cento do PIB do Brasil? 0,1% do PIB brasileiro, que já é o PIB muito baixo. Eu ouvi aqui a exposição anterior, me perdoe, não me lembro aqui o nome da palestrante, muito competente, por sinal, dizendo que o Brasil participa com 1% do PIB mundial. O Brasil tem, eu acho que 11,5% do PIB nas exportações, contra 29,5% da média mundial. A Amazônia, que é a maior biodiversidade do planeta, tem 0,1%. Por quê? Porque a Amazônia não tem uma porta aberta para o mundo, para o comércio exterior e para que seja feita a exploração econômica sustentável e correta dos nossos bioativos. Não tem.
Vocês acham que tem tanta ONG na Amazônia por quê? É para melhorar a vida dos amazônidas? E por que não tem ONG no Nordeste, que não tem nem água? Claro que os países ricos já estão na era da biotecnologia. E nós não conseguimos sequer entrar na era da indústria, no caso do Nordeste. Só tem um jeito de emancipar o Nordeste. Não tem outro. É se a gente abrir as portas do Nordeste para o mundo. Porque da população mundial, quase 10 bilhões de pessoas, 9 bilhões elas estão no hemisfério norte, da linha do Equador para cima. E 1 bilhão, apenas 10%, está da linha do Equador para baixo, do hemisfério sul. E o Nordeste está muito mais perto dos mercados econômicos. E tem logística, que neste caso é porto e ferrovia. E por que não fazer isso? Por que continuarmos com 2 Brasis, absolutamente antagônicos um em relação ao outro? Essa foi a motivação que me fez carregar durante 19 anos, repito, o novo marco legal das ZPEs aprovado. Eu espero que a gente tenha, não dá para a gente conversar aqui nesse pequeno espaço de tempo sobre algumas anotações que fiz. A Câmara, eu até pensei que tivesse feito algumas alterações substanciais na nossa lei em vigor, mas não fez. Pelo contrário, até onde eu tenho conhecimento, o efeito foi acrescentar benefícios, como, por exemplo, a energia elétrica. É preciso saber que, com a reforma tributária, claro que as ZPEs, o próprio apetite por ZPE vai reduzir um pouco. Por quê? Porque esse manicômio tributário só tem uma saída para fugir dele no Brasil. É com a ZPE. Porque a ZPE não se submete a esse sistema tributário brasileiro atual. Então, com um sistema tributário mais moderno, nós teremos os ambientes de negócio da ZPE parecido com os ambientes de negócio do Brasil. Claro que nós estamos falando de exportação. Nós temos que preservar o compromisso exportador. Claro, nós temos que preservar a nossa indústria nacional. Claro. Agora, se é preciso fazer algum tipo de correção para ajustar, para melhorar, muito bom, vamos fazer. Mas eu tenho convicção, Isacir, que o Senado brasileiro vê, como viu, tanto que aprovou, essa matéria com muita simpatia, com muito gosto. Eu espero em Deus que o ano que vem, e digo para caminhar para o final, eu espero em Deus que o mundo possa testemunhar a Amazônia sendo um motor do desenvolvimento da humanidade. O motor do desenvolvimento da humanidade. E quando a gente fala da Amazônia, nós estamos falando de 9 estados. Um deles é o nosso Maranhão, que, aliás, tem a melhor logística dentre todos os 9 estados, porque tem um complexo portuário do Itaqui, o melhor das Américas, e tem a condição de ser da Amazônia, junto com Alcântara, que é da base aérea que fica em frente a São Luís. Então, eu penso que é chegada a hora da gente refletir bem sobre as nossas potencialidades e não permitir que o mundo continue patenteando os bioativos da Amazônia, como recentemente queriam patentear o açaí, acredita? O açaí. A macaúba, por exemplo. Lá em Dubai, na última COP, se a gente tiver que traduzir aquela reunião que reuniu líderes do mundo todo, milhares de pessoas em Dubai, em uma palavra, essa palavra se chama macaúba. Macaúba é nativo no Maranhão, nativo. Então a Bahia, o norte de Minas, já está produzindo muita macaúba. Os cientistas do Brasil e do mundo estão estudando as espécies de macaúba que no Brasil nós temos 5. No Maranhão é nativo. Então, tem produtos que só existem no Maranhão, por exemplo, porque o Maranhão está na faixa de transição entre o semiárido e o semiúmido. Por exemplo, Babaçu, 17 milhões de hectares no Brasil, o Maranhão tem 13. É um combustível, tem um teor para a aviação, combustível de aviação para o SAF, extraordinário, assim como o macaúba. Muito bem. Então, eu quero
me despedir, eu quero contribuir com a comissão, senador Exaussi, meu amigo. Eu vou mandar para a mesa, para a sua assessoria, alguns apontamentos que fiz sobre esse tema, para deixar pontuado a minha contribuição ainda maior nesse debate. Gostaria muito de estar em Brasília, presente nessa audiência fisicamente. Contudo, por problemas pessoais, eu passei quase 2 meses em Brasília direto nos últimos dias, cheguei em São Luís na sexta-feira. E eu aqui agora estou sem poder sair. Mas eu não poderia deixar absolutamente de participar dessa audiência pública, que discute 2 dos temas mais caros dos meus 8 anos como senador: reforma tributária e ZPE. Muito obrigado a você e a todos que me dão o privilégio da audiência. Obrigado, senador Roberto Rocha, meu amigo. Todos têm certeza aqui da sua contribuição aí no avanço da reforma tributária. Vou passar agora, então, para o Mário Sérgio, que é o superintendente de economia da CNI. Bom dia. Obrigado, senador Exaussi, pela oportunidade da CNI trazer aqui os seus pontos com relação à reforma. Cumprimentar especialmente o senador Roberto Rocha, senador Armando Monteiro, que também está presente. E vamos lá, por causa do tempo. Olha, não estou... tá no final. Só desculpa aí, mas é que entrou pelo fim aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, senador, eu acho que a gente precisa pontuar que para a CNI, o que chegou aqui da Câmara é uma reforma tributária muito boa, tá? Acho que o principal ponto é que o PLP 68, ele preserva o que nós temos chamado na CNI do bom funcionamento do IVA, tá? E com isso elimina uma série de distorções e muitas delas já foram faladas aqui nessa audiência pública, tá? Agora, permanecem alguns problemas e ali no final eu vou trazer para o senhor aqui, ponto a ponto, o que a gente acha que precisa ser melhorado. E uma das distorções que permanece é na questão dos regimes aduaneiros especiais. E aí eu vou fazer coro aqui com o Marcelo, tá? E a questão da equiparação, mas vou falar um pouquinho mais à frente. E tem que chamar a atenção, tá, senador, embora não seja o tema específico dessa audiência, na questão da ampliação das exceções, tá? Então, esse é um ponto também negativo, tá? Com relação aos pontos positivos, só para destacar, o bom funcionamento do IVA está garantido por esses elementos, tá? Desculpa que passou mais do que é aqui. Primeiro, garantia do crédito amplo. Aí sim nós vamos ter a completa desoneração das exportações com esse crédito amplo e uma série de outras vantagens. Então, as empresas têm direito ao crédito amplo, podem usar esses créditos de forma ampla também contra os seus débitos, que não acontece hoje, por exemplo, com o ICMS, substituição tributária, que o senhor conhece muito bem. E, usando os créditos que são amplos, se tem saldo credor, tem que devolver rápido o saldo credor. O senhor sabe muito bem que hoje nós temos bilhões de reais em créditos acumulados. E eu não uso mais a palavra crédito acumulado. Eu acho que todo mundo tinha que tirar isso da sua fala. O que vai acontecer na reforma é geração de saldo credor. Gerei o saldo credor, apurei no mês, lá os nossos contadores, devolve rápido, tá? Hoje, a previsão geral é 75 dias. Em relação ao que tem hoje, é excelente. Mas a gente precisa melhorar isso. Esse é o ponto principal aqui que eu gostaria de trazer para o senhor. E agora, acho que tem que enfatizar também alguns pontos que não entraram, e ainda bem que não entraram lá no texto da Câmara, tá? Um deles é a substituição tributária. O ICMS substituição tributária não foi transferido para os novos tributos, tá? O nosso mecanismo agora de combate à sonegação vão ser outros. Vão ser o split payment, a vinculação do crédito ao efetivo pagamento do tributo. Substituição tributária é péssima e não entrou na Câmara, e eu espero também que não entre aqui no Senado. E também sem ausência
a ausência, né, não foram introduzidas restrições à devolução dos saldos credores, porque se pensava algumas questões. A mercadoria ainda está em estoque, não devolve o saldo credor, né? Uma série de questões. Isso não entrou, acho que a gente precisa colocar aqui. Mas vamos, então, para as alterações, viu, senador Exaussi e todos que nos acompanham. Primeiro que eu gostaria de chamar a atenção, e talvez seja a principal, que vai resolver uma série de questões que nós ouvimos aqui, tá? Hoje, o prazo para devolução do saldo credor, a partir do momento que a empresa fez o pedido de devolução, 75 dias, 60 dias para o fisco analisar aquele pedido e 15 dias para pagar. Então, nós chegamos em 75. Precisamos reduzir isso, senador Exaussi. Nós estamos sugerindo que, para começo de conversa, se o senhor conseguir e quiser, a gente apoia que seja mais rápido, tá? Mas, no mínimo, 30 dias para analisar o pedido e 15 dias para pagar, para a gente reduzir de 75 para 45 dias. Só lembrando, não é nada impossível. A Irlanda devolve em 22 e a França em 25. E lá não tem vinculação do crédito efetivo pagamento do tributo, não tem split payment, não tem nada disso. Por que que isso é importante? Primeiro, reduz o custo financeiro das empresas, que o senhor conhece muito bem, do senhor ficar com um ativo que não está disponível para uso da empresa. Tá? E segundo, tá? Muito importante aí aqui, a Lisiane falou uma coisa que eu concordo. No futuro, vários desses regimes especiais que estão sendo mantidos, eles ou vão ser diferentes ou vão se perceber que não tem necessidade. Mas, para isso, tem uma coisa que é importante. Devolução rápida do saldo credor. Então, se é 30 dias com mais 15, poderíamos até querer mais. Lembrando o caso da França e da Irlanda. Então, reduzir o prazo de devolução do saldo credor é importante agora para beneficiar as empresas e vai ser importante lá na frente, porque hoje nós estamos mantendo uma série de regimes especiais, porque ninguém acredita, está todo mundo tentando pegar o que tem hoje no sistema tributário e colocar no novo. Então, vamos deixar, por enquanto, né, já está decidido, mas lá na frente, se a gente começar a devolver rápido os saldos credores, vão perceber que não precisam de uma série de regimes especiais que estão sendo mantidos. E aí o ponto que eu queria fazer coro aqui com o Marcelo. Não está garantida a equiparação do tratamento à produção nacional à importação. Por quê? Nos regimes aduaneiros especiais, haverá suspensão do IBS-CBS nas importações e poderá haver nas aquisições no mercado interno. A gente está defendendo uma mudança muito simples ali, senador. Deverá. Então, suspende na importação, suspende na aquisição no mercado interno, já que a opção foi incluir o IVA dentro dos regimes aduaneiros especiais. Aí sim vai estar garantido a isonomia. Tem um ponto aqui, só lembrando que muita gente duvida da devolução do saldo credor, viu, senador? Mas o que acontece lá no IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios? Não adianta eu reter mais o dinheiro, porque está dito na Constituição e no PLP que o valor informado pelas empresas, que é saldo credor, vai ter que ficar retido no comitê gestor, não vai para o Estado e para o município para depois voltar a sair do caixa. Ele não vai no caixa. Essa é a garantia da devolução do saldo credor, mais até do que o prazo. Porque não adianta eu reter, porque eu vou reter para ganhar a Selic, mas agora, desde o início, tem Selic. Se não devolver no prazo, incide Selic desde o início. Então, eu vou ganhar e perder Selic se eu ficar retendo o saldo credor. Agora, para a União não tem isso. Então, nós estamos sugerindo um mecanismo semelhante. No caso da CBS, o que as empresas informarem de saldo credor, esse valor fica retido lá na conta única do Tesouro, não pode custear a despesa. Por quê? Para não ter de novo a 1227 tentando fazer espaço fiscal em cima da não devolução de saldo credor. Já estou acabando. Com relação ao imposto seletivo, nós tivemos muitos pontos positivos na Câmara, mas tem um que resolve, viu, Daiane, essa coisa, colocar o seletivo no drawback. Não. Vamos regulamentar com a alíquota zero. Já caiu para 0,25, não é um mais, já está em 0,25. O que a CNI defende é a alíquota zero no seletivo sobre minerais. Por quê? Porque é acumulativo,
está na cadeia produtiva de tudo que existe na economia, e uma das coisas que nós queremos com a reforma que o senador Roberto Rocha tanto trabalhou, foi desonerar completamente as exportações. Com esse seletivo, nós não vamos desonerar completamente as exportações. Temos uma série de melhorias no Fundo de Compensação de Incentivos Fiscais, está, senador, mas eu não vou passar, eu passo para o senhor aqui. E tem o ponto de atenção das exceções. Olha, colocamos uma série de questões na Constituição e agora está todo mundo tentando se encaixar ali para conseguir uma redução ou uma alíquota zero, tá? Lá está escrito, produtos hortícolas, a alíquota zero. Nós colocamos flor como produto hortícola e flor vai pagar zero agora no novo sistema tributário brasileiro. Lembrando que roupa, calçado, móveis, só olhando tudo que está aqui, pagam a alíquota normal. Então, a flor paga zero e a roupa paga 28, né? E essas exceções que nós introduzimos lá na Câmara levaram a alíquota de 26,5% para 28%, que é a estimativa do Ministério da Fazenda, mas nós, na CNI, já tínhamos soltado a mesma estimativa. Tem um outro ponto, senador, muito objetivo. A alíquota da CBS vai ser calculada para reproduzir a arrecadação de 2012 a 2021. Isso foi uma mudança lá na Câmara, porque o PLP entrou como? Eu vou calcular a alíquota da CBS para reproduzir a arrecadação de 2024 e 2025. Esta mudança aumenta em 0,4 ponto percentual a alíquota da CBS. Por quê? Porque a arrecadação do PIS/COFINS esse ano e no ano que vem, em relação ao PIB, vai ser menor do que daquela média. Então, só aqui nós contratamos mais 0,37 de alíquota, tá? Aquela previsão de alíquota máxima é uma boa intenção, né, senador? É o parlamentar de hoje dizendo para o parlamentar de 2031 fazer a maldade, né? Eu acho que o senhor vai ser governador, não vai estar aqui nessa época, mas os que tiverem vão ter que fazer a maldade. E, para terminar, o regime de bens de capital é uma preocupação. 15 segundos. Tá? Uma lista, né? Vai ter uma lista que já foi colocada aqui, eu não sei se foi pelo Solon, listas, fica um dentro, outro fora, tá? É um problema. Qual a melhor solução que a CNI defende para desonerar bens de capital? É aquela lá do início. Incide, devolve rápido o saldo credor, né? A gente não precisa ficar fazendo lista, porque aí uma coisa fica dentro, outra fica fora, e é assim que o mundo faz, tá? E aí eu terminei. Obrigado, senador. Bem, nós temos alguns pontos ainda, né, com relação ao percentual de referência, a taxa efetiva, há uma discussão desses 26,5%. Defendemos também que o governo não pode acreditar que a gente vai adaptar sempre os percentuais em cima do que ele precisa gastar sempre, né? Nós vamos ter que definir uma alíquota e o governo tem que se adequar a ela, não dá para ficar sem limite, né? E o governo aumentando despesa todo dia, sem cortar despesa, né? Mas é um assunto que a gente vai ainda debater sobre isso. Bem, como a matéria é muito técnica, muito polêmica até, eu vou passar para as considerações finais, porque, como foi dito aqui, não sei se a Lisiane, né, tem algumas considerações com relação ao que foi dito também. Eu vou passar para cada um de vocês, para, se quiserem complementar, ou questionar, ou sugerir alguma coisa, né? Cadê? A Mauri está aí ainda, não? Mauri, você tem alguma observação, considerações finais? Não? O Fábio, cadê o Fábio? Não, também não. Lisiane, todo mundo entendeu direitinho? Está tudo certo? Vai lá, Lisiane. Está funcionando? Está funcionando. Eu só queria mencionar, né, essas questões, e até se desenvolver depois, dessa preocupação realmente em ter uns regimes que tragam esse aprimoramento, né? Então, as alterações pontuais são alterações visando a nossa maior competitividade no exterior, né? E sem tirar características que permitem a incorporação de insumos nacionais. E eu acho aí, doutor Mário, que as suas observações vieram muito nesse sentido, né? Nós precisamos contar ainda com os regimes, precisamos de alterações e aprimoramentos para garantir a competitividade da indústria brasileira, né? Somos muito competitivos no agronegócio, mas queremos, sem deixar o agronegócio de lado, exportar produtos com mais valor agregado. Essas observações. Obrigada. Obrigado.
Daiane? Tudo certo? O Elson, alguma consideração, Elson? Só pegando esse ponto da Lisiane, esse objetivo de aumentar o valor agregado, o instrumento que o mundo esperto desenvolveu são exatamente as EBS. Muito bom a gente exportar commodities, mas se a gente pegar parte disso, processar, agregar valor, a gente vai ganhar mais dinheiro e vai gerar mais emprego. Uma parcela do mundo desenvolvido e inteligente lá fora já percebeu disso há muito tempo. Está na hora da gente cair a ficha também. Melina, alguma consideração? Melina, o Mendel e o Solon? Roberto Rocha também? Melina? Sim, senador. Só rapidamente, então, ressaltar que o PLP optou justamente pela manutenção desses regimes aduaneiros, né? Mesmo que, como foi dito, não seria necessariamente o ideal, né? Porque em outros países a gente não tem esse tanto de regime, né? A gente teve que criar no Brasil todos esses regimes aduaneiros, de certa forma, para diminuir os impactos negativos do nosso atual sistema. Então, foi a opção do PLP 68 manter para o IBS e CBS exatamente esses mesmos regimes aduaneiros que existem hoje, né? E, de novo, né, não é a intenção do PLP dar um tratamento detalhado do funcionamento dos regimes, mas sim somente regular como vai se dar a incidência do IBS e da CBS dentro desses regimes que já existem, Reporto, Repetro e o REID, né? Então, como foi dito aqui pelo Mário Sérgio, pela Lisiane, talvez no futuro isso a gente vai todos vamos chegar à conclusão que a devolução rápida dos créditos acumulados, então, quando há aquisição de um equipamento, de um maquinário, se houver a devolução rápida, né, e quase imediata desses créditos tributários, não é preciso haver esses mecanismos de suspensão do IBS e da CBS. E outra coisa só que eu queria ressaltar, eu acho que foi dito ali pelo colega, eu esqueci o nome dele, é o advogado ali da Câmara do Brasil e China, ele ficou na dúvida com relação a como que essa suspensão vai se dar no âmbito do IBS, já que hoje esses regimes aduaneiros são federais, né? Eu acredito, e aí ele colocou se haverá uma legislação ordinária ou não. Em princípio, né, toda legislação relacionada ao IBS, assim como a CBS, por mandamento constitucional, deve ser feito de forma idêntica por meio da lei complementar, que é justamente esse PLP que está sendo discutido hoje no Senado. Não vai haver uma legislação ordinária de estados para justamente garantir essa suspensão. A suspensão já está sendo dada pela lei complementar. O que vai haver é um regulamento, né? Esse regulamento pode dar um maior detalhamento e esse regulamento, em princípio, no que diz respeito às questões comuns da CBS e IBS, deve ser também idêntico, né? Mas não haverá uma legislação ordinária, não há espaço nem constitucional, nem mesmo na lei complementar para que haja um detalhamento em lei ordinária como vai se dar a suspensão. Está ali na lei complementar que vai ser suspenso, o tratamento da CBS e do IBS vai ser feito de forma idêntica, caso os contribuintes estejam sujeitos a esses regimes aduaneiros especiais. Então, só esse esclarecimento, e agradecendo já de novo, senador Exauci, o convite de estar aqui participando desse debate. Muito obrigada. Nada. Mendel, alguma colocação? Mendel, Roberto Rocha? Não? Vou passar, então, para o Mário Sérgio, para as suas considerações. Obrigado. Primeiro, Melina, desculpa, minha amiga Melina, esqueci de cumprimentar. Eu aprendi muito com ela, viu, senador? Então, por isso que a gente falou a mesma coisa aqui. Faltou um ponto na questão do regime de bens de capital. O que acontece com a suspensão? Por isso que não é um bom mecanismo. Eu suspendo na aquisição do bem de capital, aí eu passo, porque eu não quero esperar 75 dias para receber o meu dinheiro de volta. Ok. Aí eu passo o pepino para o vendedor do bem de capital, porque aí ele vende com suspensão, vai gerar o saldo credor, é ele que vai esperar. Tá? Então, é um mecanismo ruim. Eu volto a insistir no ponto de que nós precisamos a desoneração ser feita com a devolução rápida dos saldos credores. Tá? Acho que esse é o único ponto que eu gostaria aqui de acrescentar. Muito obrigado aí pela oportunidade, senador.
Deixa eu chegar a algumas perguntas, eu acabei não lendo aqui. Se alguém puder responder, ajuda. O Carlos, aqui do Distrito Federal. Essa reforma impacta, de alguma forma, compras internacionais por meio de sites como AliExpress ou Shein? Nossa, Lisiane, você que é a nossa Receita Federal, essa reforma impacta isso? A não ser a mudança de CBS, dos tributos que incidem atualmente, para, eventualmente, CBS e IBS. Mas, na forma atual, se for regime de tributação, né, de imposto de importação, não altera. O João do Ceará, como a reforma auxiliará na produção de bens de alto valor agregado, através da simplificação e da não cumulatividade, por exemplo? Você que é da indústria, fala aí, João. Obrigado. João, a CNI está apostando muito na reforma para ajudar nesse processo de retomada da industrialização da economia brasileira. O fato é que o sistema tributário atual, ele retira a competitividade da indústria brasileira de diversas formas. Uma que nós falamos aqui é o problema da cumulatividade. É o fato do meu fornecedor pagar imposto e eu não poder me acreditar que ele vira custo para a minha empresa. Tá? Quando eu vou exportar, a gente tenta exportar imposto. Acho que foi a Daiane que falou, nós temos que exportar produtos e serviços, não impostos. É que o resto do mundo faz. No Brasil, o nosso cálculo na CNI, que na indústria, o resíduo é esse imposto que fica na cadeia e não tem como desonerar na exportação. 7,4% do preço líquido de venda de um bem industrializado. Então, a gente tenta exportar 7% de imposto, senador. E o pior, gente, quando o importado chega aqui, ele vem do país dele lá sem resíduo. Aí paga aqui o nosso imposto, né? A Receita Federal cobra e os estaduais as alíquotas nominais, e o nosso produto chega na ponta, pagando as alíquotas nominais e mais os 7,4% que fica pelo caminho. Então, a gente concorre aqui dentro também em desvantagem com relação ao importado. Então, esse é um ponto fundamental. Segundo, desoneração de investimento. Tá? A reforma desonera investimento. Hoje, se eu faço um investimento, eu contrato uma terraplanagem, o cara lá paga ISS, eu não me acredito, vira custo para mim. Tá? PIS/COFINS, eu tomo crédito imediato, mas só depois que a empresa entrar em operação. Até lá eu fico carregando os créditos, sabe, senador? E ICMS, eu tomo os créditos, mas em 48 meses. Né? Sendo que a indústria, as empresas se financiam hoje, você sabe, é caro, né? Carregar mais de 20% em média o custo. Então, desoneração de investimentos, desoneração da importação, isonomia na competição com o importado, redução de custos administrativos. Hoje as empresas têm um batalhão de gente para tentar calcular certo o imposto, porque aí calcula errado e tem um contencioso gigantesco aí no judiciário. Então, assim, para resumir, a reforma vai trazer uma competitividade muito grande para o nosso setor industrial, porque é aquele setor que concorre com o estrangeiro, né? Tanto aqui dentro como lá fora. A Melina, você está ainda aí, não? Porque essa próxima aqui, o Marconi, lá do Pará, pergunta: a criação do Comitê Gestor da Reforma Tributária não irá enfraquecer o Pacto Federativo? Vai lá, Milena, você que... Bom, senadores, sim, claro. Então, nós temos o Comitê Gestor, ele foi criado... Estão me ouvindo, gente? Está ouvindo, ok. Tá. Então, o Comitê Gestor foi criado exatamente para garantir a autonomia de estados e municípios, né? Primeiro, a escolha do IVA dual, que foi introduzido nas discussões pelo senador Roberto Rocha, que me homenagem ao senador Roberto Rocha, que foi ele que introduziu o modelo de IVA dual na PEC 110 e que tornou possível a aprovação da reforma tributária. E aí, dentro desse modelo de IVA dual, o modelo de IVA dual foi justamente para garantir a autonomia de estados e municípios de administrar o seu próprio tributo de forma separada e não ficar submetida à União Federal em nenhuma instância, né? E por isso, para administrar esse tributo compartilhado entre estados e municípios, se criou o Comitê Gestor de forma a garantir, de novo, a autonomia de estados e municípios para poderem ter
a administração do seu próprio tributo sem ficar submetido à União Federal. Então, pelo contrário, tanto o modelo de IVA dual quanto o comitê gestor serviram para garantir a autonomia federativa e a independência dos entes, estados e municípios com relação à União Federal. Então, ao meu ver, não impacta e não fere o pacto federativo, pelo contrário, garante a autonomia desses entes. Obrigada, senador. Obrigado. E só para responder aquela pergunta da questão das compras internacionais e adicionar o que a Lisiane já falou, senador, hoje nós temos a incidência de imposto de importação, do ICMS sobre essas compras internacionais. Como eu falei, a gente tem um regime especial, que é o remessa conforme, em que esses fornecedores e plataformas digitais são obrigados a aplicar os tributos aplicáveis na venda. E esse regime que já existe vai ser reproduzido na reforma tributária, claro que com alguns ajustes para tornar mais próximo ao modelo internacional, mas em geral não vai mudar não, o que já hoje se tem com o remessa conforme na tributação desses produtos de pequeno valor do exterior, tá bom? Obrigada. Obrigado. Eu vou fazer vários aqui, e aí, Mário, você responde, que é mais com relação às empresas aqui. A Ana de Goiás. De que forma a reforma tributária poderá influenciar a competitividade das zonas de processamento de exportação ZPS e o regime de bens? Eu vou fazer todos aqui, depois você já. Quais serão os benefícios para a exportação dos produtos? O João lá do Maranhão. O Rubem de Minas Gerais. No caso de abastecimento de carros elétricos, teríamos diferencial de quilowatts deste consumo, como acontece com tarifa de energia de baixo consumo? Guilherme de São Paulo. Como a reforma tributária criará ambiente favorável para a entrada de capital externo mediante a exportação? Os MEIs, MPS estão inclusos? E a Íris do Ceará. Como a reforma tributária vai garantir a competitividade das empresas que utilizam esses regimes para importar insumos sem tributação? E o Ciro do Rio de Janeiro. As alíquotas de importação de pequenos produtos essenciais e não produzidos no Brasil terá uma percentagem menor para importação? Dá para responder tudo isso aí, não? Algumas Estamos perguntas. Opa, vamos ver lá. Vamos passando assim, só para... A questão da competitividade das EPS, está mantido, né? Já foi bem dito aqui. Agora, eu concordo com o senador Roberto Rocha, que na medida em que a gente melhora o sistema de quem está fora das EPE, o diferencial de estar dentro das EPE vai se reduzir, mas aí eu acho que é uma coisa boa, né? A gente não pode prejudicar todo mundo que está fora para aumentar o benefício de quem está dentro das EPEs, mas elas estão mantidas, tá? Exportação, aqui o João, né? Os benefícios para exportação, acho que, sendo bem rápido, vai haver a efetiva desoneração das exportações. Hoje o nosso sistema é impossível desonerar as exportações de fato, como o resto do mundo faz, tá? No caso de abastecimento de carros elétricos, teria um diferencial no quilowatt desse consumo, como acontece com as tarifas de energia de baixo consumo? Eu entendo que não, tá? A alíquota é a mesma, mas se eu estiver enganado, peço ajuda aqui aos meus colegas. Eu não vejo, eu não sei onde, não tem essa diferença, não. O ambiente favorável para a entrada de capital externo, tá? Aqui é o Guilherme de São Paulo. Acho que a entrada de capital externo vai acontecer na medida em que você vai dar mais competitividade à economia brasileira. Então, o Brasil vai ficar mais atraente. Hoje, o Brasil não é fonte para as chamadas cadeias globais de valor. O cara não vem aqui produzir para exportar, justamente porque exportar a partir do Brasil é muito difícil, né? As MEIs e MPS estão inclusos. Para a MPE, nós deveríamos... Já teve aqui uma audiência pública, vai ter, né? Mas só para resumir, a minha visão é que as MPEs vão ganhar muito com a reforma tributária. Quem está na ponta da cadeia fica lá dentro e vai ter talvez até vantagem em relação a quem está fora, principalmente no caso, se houver aumento da tributação de quem está fora do Simples, porque quem está no Simples na ponta, vendendo para o consumidor final, fica lá dentro e não sai. Quem está no meio de cadeia vai ser beneficiado, porque hoje tem uma cumulatividade enorme no Simples, que ninguém fala, porque não toma crédito, e ainda paga um pouquinho na saída. Paga na entrada e paga na saída. E quando ele migrar para o débito e crédito, ele vai deixar de ter essa cumulatividade. Só para vocês trazerem uma informação aqui, nós fizemos um estudo com a LCA,
Se todas as empresas que estão no meio de cadeia do Simples, tá? Se elas optarem por pagar por débito e crédito, sabe o que acontece com a alíquota? 2 pontos a mais de alíquota lá na ponta. Por quê? Porque acaba de ter aquela tributação no meio da cadeia que tem hoje. Porque eu vendo por Simples, eu pago imposto e ele não se acredita lá. Então, a Receita arrecada aqui. E as estaduais também, né? Não vou falar que é só você, não. E depois lá na ponta arrecada de novo. Quando eu acabo com essa tributação no meio da cadeia, sobra só a ponta para tributar. Então, lá tem que ter uma alíquota maior, já que não vai reduzir a carga, né, senador? Então, aqui, deixa eu ir rápido. Como a reforma vai garantir a propriedade das empresas que utilizam os regimes para importar insumos sem tributação. Aqui foi falado, né, os regimes aduaneiros, eles vão continuar existindo, e as alíquotas de importação de pequenos produtos essenciais e não produzidos no Brasil terá um percentual menor para importação? Não. É a mesma alíquota do mercado interno. Obrigado. Bem, agora só comentários, tem 2 comentários aqui. O Luiz de Santa Catarina: toda tributação representa um prejuízo real para o cidadão na ponta do pagamento, por ser o destinatário final de qualquer bem tributado. E a Mariana da Bahia: adaptar-se a essas mudanças será crucial para maximizar os benefícios e as oportunidades oferecidas pelos novos parâmetros tributários. Presta para mim. Você quer falar? Não, só. O Elson. Fala aqui lá, pertinho aí, Elson. Só um ponto que o Mário mencionou, na sequência de uma observação do Lisiane, que é que abrindo a economia, melhorando o sistema tributário, o diferencial da ZPE vai diminuir, com o tempo ela desaparece. Não desaparece, não. Por isso é que vai diminuir. Fica igual, o diferencial desaparece. Existem países, Taiwan, por exemplo, eles começaram na década de 70 com o conceito de Export Processing Zone. E foram implantando as ZPEs, vindo que a coisa funcionava, e foram passando para o resto do país as mesmas vantagens, as mesmas coisas que tinham feito dentro da ZPE, e o país foi ficando mais parecido com a ZPE. Eles evoluíram do conceito de Export Processing Zone para Export Processing Country. E ficar mais parecido com o ZPE foi a prova mais evidente que o país tomou jeito de ver as coisas corretas. Então, a gente não tem problema nenhum em que o Brasil tome jeito e fique parecido com o ZPE, está torcendo e contribuindo para isso. O outro ponto que eu queria aproveitar aqui é o seguinte, é que esse projeto, o PLP 68, ele passou pela Câmara sem receber emendas praticamente, porque não houve tempo. Há óbvios pontos que a gente precisa aperfeiçoar aqui no Senado. Então, senador, um pedido que a gente gosta de muito colocar para o senhor é cuidar para que a gente tenha a oportunidade de introduzir emendas nesse projeto, nessa avaliação no Senado. Ok. Bem, está aberto aí a questão das emendas, basta ter a justificativa que seja de uma forma bem didática. O Alexandre, que é deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente, deputado. Cadê o Alexandre? Alexandre, você quer falar alguma coisa? Depois eu passo para o Fábio também. Cadê o Armando? Não está aí não, né? O Armando Monteiro deu uma saída. Ok, Alexandre. Bom, está me ouvindo? Sim. Sim. Excelência, uma satisfação eu estar aqui nesta Casa Legislativa, no Senado, perante essa comissão, parabenizar pela iniciativa. E um dos temas que nós traríamos aqui pela frente parlamentar em defesa da indústria naval, que tem a ver com a pauta que é apresentada nesta data, já foi apresentada de forma muito eficaz através do vice-almirante, que aqui estabeleceu as preocupações pelo fato da empresa pública não estar sendo mencionada no texto do PLP 68, especificamente a empresa pública de defesa, que é o que nos preocupa. E que, a persistir o texto tal e qual como ele está, talvez coloque em risco todo o programa do ProSub, dos submarinos, das fragatas brasileiras e assim por diante. O outro tema que também nós trazemos aqui através dessa frente, que é representativa de tantos segmentos da indústria, né, representado pelos mais variados segmentos, como também dos trabalhadores e da Câmara Federal, são relacionados à extinção do REB, do Registro Especial Brasileiro,
que uma política que foi criada em 1997, que deu certo, que vem ao longo desses anos todos gerando milhares de postos de trabalho, construiu inúmeras embarcações e que acabamos não vendo ser contemplada na nova reforma tributária, né, tão esperada e que nós comemoramos, sim, mas que conseguimos, através do senador Omar Aziz, a apresentação de uma emenda nesse sentido. E aqui a gente faz toda uma justificativa para a existência desta emenda. Um outro ponto, presidente, e aí já encerrando, que eu sei que o senhor está, digamos, criando uma excepcionalidade no regimento da Casa, é em relação ao artigo 105, parágrafo 5º. Nós estamos defendendo que seja criado um 6º parágrafo, que é a possibilidade, no que diz respeito aos equipamentos de autopropulsão de grande porte, né, que, a persistir o texto tal e qual como está, vai permitir que se importe equipamentos, navios de fora, em detrimento da construção naval no nosso país, sendo que, pelo que está hoje, a tributação seria em torno de 45%. A persistir a redação desta nova legislação reduziria talvez na casa de 14%, 15%, o que impactaria de forma frontal em relação à existência da indústria brasileira. Então, agradeço a deferência que o senhor está me dando, me concedendo, e, ao mesmo tempo, só reiterando que as duas emendas já estão propostas pelo senador Omar Aziz, e também tem esta proposta que também nos preocupa, referente à empresa pública de defesa, que já está apresentada também por uma senadora e por um senador, já também desta casa. E lhe agradeço por ter me oportunizado essa fala. Obrigado. Obrigado, deputado Alexandre. Bem, já tem as emendas, acho que não tem nenhuma dificuldade. Aquelas que têm uma justificativa razoável, né, e bem didática, que as pessoas entendam bem, acho que não vai ter nenhuma dificuldade a gente colocar no nosso plano de trabalho. Bem, gente, agradeço muito a presença de cada um de vocês, né, e declaro encerrada a presente reunião. Antes, Fábio, esqueci, desculpa. Sem problemas. Obrigado, senador. Só uma última consideração bem rápida, um pouco mais ampla sobre o regime de zonas de processamento e exportação, que acho que aqui nós estamos avaliando tecnicamente um aspecto muito estrito, né, que é a questão tributária. E, de fato, acho que todos os pontos colocados aqui são muito válidos, né? O regime se presta muito, com essa abordagem tributária, a contornar dificuldades do sistema atual, né? Isso foi bastante discutido aqui. Mas acho que é importante não perder de vista que o regime ele é mais amplo do que isso, ele não é somente um regime para benefícios tributários, né? A lei 11.508 prevê benefícios tributários, cambiais, administrativos, para se buscar objetivos específicos por meio desse instrumento, né? Então, o artigo 1º da 11.508, de 2007, indica lá objetivos que o instrumento se propõe, né? Então, desenvolver cultura exportadora, promover difusão tecnológica, reduzir desequilíbrios regionais e promover desenvolvimento econômico e social, né? Então, acho que é interessante pontuar que o instrumento também se preza a outros objetivos, inclusive maiores, né, e que se busca por meio da conexão com outras políticas públicas prioritárias para se atingir, por exemplo, missões da NIB, adensamento industrial, desenvolvimento econômico e regional, por meio de outros, do pacote de benefícios também. Então, obrigado. Obrigado, Fábio. Lembrando também que amanhã, né, nós vamos fazer o debate sobre a questão da infraestrutura brasileira, na reforma tributária. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 expositores. O negócio é... Gente, obrigado pela presença e declaro encerrada a presente reunião. É muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu.
ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O
Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações, por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela é que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B, ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado, quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta, e teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição: Dia da Amazônia. O desmatamento no bioma caiu significativamente no último ano, mas a estiagem extrema castiga a região. Essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como, por exemplo, a umidade e a estabilidade climática. Ministra do Meio Ambiente apresentou a senadores dados sobre a seca e as queimadas no país. Falou do uso criminoso do fogo e ainda alertou que podemos perder o Pantanal até o fim do século. A cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. Ondas de calor marinhas aumentam o nível do Pacífico e ameaçam populações das zonas costeiras do oceano. E nós fomos até o Amapá conhecer o Bioparque da Amazônia de Macapá. A Amazônia e toda a sua biodiversidade não são essenciais apenas para os países que detêm o bioma, mas para o equilíbrio climático global. Acompanhe agora uma entrevista com o diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, sobre a preservação da floresta. André, eu queria começar a nossa conversa falando da importância desse bioma tão rico que a gente tem aqui no Brasil, né, a Amazônia. A importância para o Brasil e para o mundo. A Amazônia é, sem dúvida nenhuma, um dos
vamos dizer, uma das peças do tabuleiro do futuro do planeta, talvez uma das peças mais importantes. A Amazônia tem importância local, ou seja, nós estamos falando da casa de 28 milhões de brasileiros, onde tem cidades grandes como Manaus e Belém, mas há muitas cidades médias, há muito desenvolvimento econômico na área rural e cidades importantes e um potencial de turismo, por exemplo, muito grande, ainda de certa forma inexplorado. A Amazônia também tem importância estratégica para o nosso país, quando a gente fala de um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul, da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. Então, ela tem um papel estratégico regional também, para não falar do papel global. E aí eu vou citar apenas um número. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. E quando a gente fala em mudanças no clima, a gente lembra da seca severa que a Amazônia sofreu em 2023 e que há previsões para este ano também. Ano passado a gente viu que os rios tiveram um nível muito baixo, críticos, com a morte de peixes, de botos, né, aquelas imagens tristes que a gente viu. Qual que é o impacto disso para a população que vive ali, né? Tanto em relação à falta de navegabilidade, como é que essa falta de transporte afeta as populações que moram ali? Olha, o processo de seca na Amazônia, que nós vimos no ano passado e estamos vendo esse ano de novo, francamente, os cientistas não estão conseguindo explicar. Nós já vimos secas acontecerem na Amazônia, mas em períodos muito longos entre uma seca e outra. E nós estamos observando agora 2 anos em sequência com uma seca severa que está causando não só a baixa dos rios, mas está causando impacto, por exemplo, nas grandes árvores. Nós estamos perdendo grandes árvores na Amazônia. Grandes árvores significam, frutos e alimentação para boa parte da biodiversidade da Amazônia. Então, a gente perder biodiversidade, a exemplo das grandes árvores, e ter seca, né, que causa isso, acaba prejudicando toda a população. A grande parte das pessoas em áreas rurais da Amazônia dependem de transporte, por exemplo, que é pelos rios. É quando chegam os remédios, por onde chegam os remédios, por onde chega a parte da alimentação, é como as crianças vão para a escola, é como os médicos e os professores circulam pelas diversas comunidades. Então, a perda de capacidade fluvial, capacidade de transporte fluvial na Amazônia é um dano seríssimo para a população local, mas além disso, acho que é importante ressaltar, essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como por exemplo a umidade e a estabilidade climática. A seca na Amazônia promove a produção do que a gente chama de combustível para queimadas, né? A Amazônia é uma floresta úmida, ela não queima naturalmente, mas o que nós estamos vendo é uma quantidade de focos de incêndio crescente. Esses incêndios muitas vezes são causados por agricultores que vão limpar o terreno, etc. E esse fogo acaba escapando para a floresta. Uma floresta mais seca, por conta da alta temperatura e da redução de chuvas, ela se torna mais propensa a transformar queimadas, que eventualmente deveriam ser controladas, em incêndios descontrolados. Agora, o curioso é que nesse mesmo período, né, nesses 12 meses, se a gente for pegar de agosto de 2023 a julho de 2024, falando em desmatamento, a queda foi significativa, né? Sem dúvida. Foi a maior queda desde 2016, quando o DETER e o INPE começaram a fazer esses registros, né? Quais são os motivos dessa ótima notícia? Olha, eu acho que houve uma decisão sábia, no meu entender, do Estado brasileiro, especialmente o governo executivo, né, o governo federal, de fazer frente ao combate, de fazer frente ao desmatamento descontrolado na Amazônia. Nós tivemos realmente um descontrole no desmatamento. Importante citar que entre 2004 e 2012, nós conseguimos reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. Mas desde então, esse desmatamento vem paulatinamente subindo. E nos últimos, 4 ou 5 anos, houve um descontrole desse desmatamento
desmatamento, que felizmente com o novo governo tem sido combatido e que nós vimos é um resultado de ações de comando e controle, ou seja, fiscalização, punição. O desafio talvez seja agora não só reduzir o desmatamento, mas manter esse desmatamento baixo. Aí nós estamos falando de uma estratégia um pouco diferente. A manutenção do desmatamento baixo pressupõe uma nova economia para a Amazônia, ou seja, a atividade madeireira ilegal tem que ser substituída por outra legal. Os empregos e renda que é gerado, por exemplo, pelo garimpo ilegal, ele precisa de ser substituído por outras atividades sustentáveis. O Código Florestal brasileiro talvez seja uma das legislações ambientais mais robustas do mundo inteiro. O desafio está em implementar o Código Florestal. O Código Florestal, por exemplo, Karine, ele exige que fazendas na Amazônia deixem 80% da sua área como reserva legal. Esta é uma obrigação do fazendeiro, uma obrigação do agricultor, mas essa obrigação gera um benefício para toda a sociedade. Então, a execução do Código Florestal, a implementação do Código Florestal significará transparência para investimentos e para a produção agropecuária e também não prejudicar a nossa reputação de um grande exportador de commodities agrícolas, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela ajuda no desenvolvimento sustentável para a região amazônica. A fazenda precisa da irrigação da chuva. A chuva, ela depende das florestas e do ambiente natural, da vegetação nativa para acontecer. Então, a integração, um olhar integrado entre produção e conservação é a beleza e é o que nos permite ser um grande produtor de alimentos no planeta. Como é que estão as situações dos fundos financeiros de ajuda à Amazônia atualmente? A mudança no modelo de desenvolvimento da Amazônia, de um modelo insustentável que degrada a floresta para um modelo sustentável que pressupõe a floresta em pé, vai precisar de muito investimento. Investimento de várias formas. Vai precisar de filantropia, sim, para identificar aqueles caminhos que a gente pode seguir para testar alternativas, inclusive econômicas. Vamos precisar da cooperação internacional, vamos precisar de recursos do próprio orçamento da União, por exemplo, para fiscalização e para melhorar a infraestrutura. A gente vai precisar também de muito recurso do setor privado, do sistema financeiro. Então, a mudança no processo de desenvolvimento da Amazônia custará muito dinheiro. A boa notícia é que a Amazônia presta um serviço ambiental para o planeta e, ao remunerar esse serviço ambiental, como por exemplo o que se convencionou chamar de mercados de carbono, ou seja, essas transações comerciais que significam que podem, no caso da Amazônia, significar a manutenção de mais floresta em pé através de um pagamento por isso, esse ingresso de capital pode servir também para otimizar e para viabilizar essa virada para o desenvolvimento. Então, hoje nós temos, de fato, como por exemplo o Fundo Amazônia, acho que é um exemplo interessante de ser citado, é uma iniciativa originalmente do governo da Noruega, posteriormente a Alemanha e outros países estão cogitando entrar também, como os próprios Estados Unidos. É um mecanismo financeiro para ajudar a testar algumas soluções e amplificar outras que vão diminuir o desmatamento da Amazônia. Ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele alimenta muitos projetos e ações importantíssimas, mas não é suficiente. A gente tem que canalizar recursos maiores, a gente tem que tornar a Amazônia atrativa para investimentos privados que vão gerar bons empregos, empregos verdes. Para isso nós temos que ter aquele trabalho de base que tem que ser feito para esse capital poder chegar lá. Regularização fundiária, ordenamento territorial, melhor infraestrutura, capacitação de pessoas, são alguns exemplos de ações que o Estado brasileiro deveria estar provendo para a Amazônia de maneira a torná-la mais atraente para investimentos. Esse talvez seja o maior desafio após a redução do desmatamento, é a gente conseguir criar as condições para atrair os recursos que vão tornar a Amazônia sustentável no longo prazo. Agora, em agosto, os 3 poderes assinaram um pacto para a ecologia, né? Focando na sustentabilidade, no meio ambiente. Os 3 poderes se reuniram para isso num evento, né, simbólico. Eu queria que você comentasse a respeito disso e como o Congresso, especificamente, o Poder Legislativo, pode ajudar a preservar a Amazônia. Olha, eu aplaudo de pé essa iniciativa. Eu, sinceramente, em 32 anos de profissão e de acompanhamento dessa agenda muito próxima, eu nunca vi uma tentativa de harmonização dos 3 poderes em torno de um objeto comum. E isso aconteceu. Aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e o Poder Executivo se juntaram e disseram: nós temos que trabalhar juntos para
ajudar o clima do planeta. Isso é uma mensagem muito importante para a sociedade. Muito pode sair desse pacto. Agora, o resultado de fato, a consequência real desse pacto vai depender de uma pressão da sociedade. Nós temos que cobrar, agora trazendo para o Poder Legislativo, que boas leis sejam feitas, leis que incentivem uma economia verde, que incentivem a bioeconomia. Nós temos que desincentivar no Congresso legislação, por exemplo, que danifique o Código Florestal, que prejudique o cumprimento das nossas metas, inclusive globais, do ponto de vista de redução de emissões. Então, essa oportunidade que o Estado brasileiro coloca para a sociedade, ela tem que ser abraçada com todas as forças. Nós temos que cobrar o poder público, nós temos que ficar atento às leis que estão saindo, nós temos que cobrar o Executivo por resultados, nós temos que pressionar o Supremo Tribunal Federal para evitar desmandos e descontroles na agenda ambiental. E diante de todos esses problemas, esses desafios que a gente comentou aqui, como é que o IPAM atua? Como é que é o trabalho do Instituto? Nós somos uma instituição de pesquisa, né? Ano que vem faremos 30 anos, inclusive. Já deixo aqui um convite para comemorarmos juntos esses 30 anos. O IPAM nasceu por uma curiosidade de jovens cientistas que nos anos 90 queriam entender a Amazônia. Se hoje nós sabemos pouco sobre a Amazônia, há 30 anos atrás sabíamos menos ainda. Então a motivação da criação do IPAM foi essa, foi a curiosidade sobre aquele bioma, que era muito pouco conhecido, muito menos do que é hoje, inclusive. E essa curiosidade, ela se baseou em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é informação de boa qualidade tem poder de mudança. Tá? E nós acreditamos que realmente a ciência que a gente produz ajuda a nortear políticas públicas, ajuda a tomada de decisão do setor privado, e isso acontece de fato. E por outro lado, um outro pilar do nosso trabalho é que a gente entende que é possível sim humanos e seus interesses coexistirem com a conservação da natureza. Talvez essa seja a principal motivação do nosso trabalho. Então nós temos inúmeras pesquisas, hoje o IPAM tem mais de 1.200 publicações em revistas do mundo inteiro que vão exatamente nessa direção, qualificar o diálogo sobre a Amazônia, qualificar a tomada de decisão sobre o que se faz com a Amazônia, e é isso que a gente produz através de ciência. E nossa equipe foi conhecer uma pequena amostra da floresta amazônica que fica no meio de um centro urbano na região norte, o Bioparque da Amazônia de Macapá. O local é um modelo de conservação que favorece a pesquisa, o turismo sustentável e a educação ambiental. Maior parque em área urbana da região norte do Brasil, com 107 hectares, o Bioparque da Amazônia de Macapá é um santuário de diversas espécies da flora e também da fauna silvestre, que encontra condições ideais de alimentação, reprodução e refúgio. Assim que chega ao Bioparque, o visitante é convidado a se conectar com a natureza. É só olhar para o chão que encontra famílias de coatis. Nas árvores mais baixas, vê os macacos e logo à frente, de pertinho, uma onça pintada. Quem se aventura na parede de escalada e nas trilhas suspensas consegue avistar melhor o jacaré e apreciar as antas, e vai descobrindo detalhes surpreendentes sobre esses animais. Eu pensei que uma anta ela era pequenininha, assim, ela não crescia muito. Aí depois que eu fui ver que eu estava fazendo a trilha, eu olhei para baixo e vi a anta grandona. É uma experiência muito boa, é um contato com a natureza que você tem, que é fora do comum, né? Parece assim que não existe isso aqui dentro de uma cidade. Barulho, trânsito, a poluição, aqui é como se fosse uma válvula de escape para a gente respirar um ar puro, ter um contato com os animais, aproveitar a família. Nós temos várias trilhas interligando as partes do parque, mas nós temos uma trilha maior que é em torno de 3.200 metros, chamamos a Trilha do Guarda-Parque. É uma trilha que muitas pessoas vêm aqui para fazerem caminhada e claramente se exercitarem aqui. E nós temos também, em alguns dias, em comemorações, a gente faz caminhadas, mas isso aguça as pessoas. Conhecendo as trilhas, elas estão conhecendo essa parte da floresta. O visitante do parque, ele é tanto de Macapá, do estado todo que vem a Macapá, são visitantes do Brasil e visitantes do exterior também. Nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, um pouquinho da floresta, que eles conheçam, que não teriam oportunidade se não tivesse vindo aqui visitado o Bioparque. E algo mais importante, que eles começam a sentir o que é preservar, o que é conservar.
Dessa forma, o Bioparque cumpre a função da educação ambiental. O diretor ressalta como é importante a visita das crianças. As crianças assimilam mais fácil, né, aquilo que a gente ensina, daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente fala. E ao chegar em casa, elas vão falar com os pais e vão falar, mostrar, né, a importância disso, a importância do preservar e do conservar a floresta e os animais. E além de tudo, que nós fazemos também são com as escolas, um trabalho que a gente convida, ou as escolas procuram vir aqui, né? E aí quando as escolas vêm, a gente coloca um acompanhante, um orientador, né, que chamamos de os guarda-parques, que eles vão mostrando o tipo de árvore, tipo de planta, o tipo de animal, aquela plantinha para que serve. Isso aí realmente aguça muito a curiosidade das crianças. E isso é muito importante, porque ensinando as crianças, nós estamos ensinando os pais também. Você já ouviu falar em meliponário? É um abrigo de colmeias de abelhas sem ferrão, criadas para polinizar a flora de uma região de forma controlada, seja para preservação e recuperação ambiental ou para a produção de mel e cera. Na Amazônia, existem dezenas dessas espécies e meliponicultores que tiram seu sustento dessa atividade. Este meliponário do Bioparque, com cerca de 70 mil abelhas, é um relevante espaço de pesquisa técnica e científica nessa área. E os encantos não param por aí. Este local do Bioparque é um ecótono, uma região de transição ambiental onde 3 ecossistemas se encontram: áreas alagadas, floresta de terra firme e cerrado. Interação que permite encontrarmos aqui uma grande variedade de animais e de plantas, como são os casos das espécies de árvores. Se for um ambiente completamente influenciado pela maré dos rios, a gente chama de floresta de várzea. E tem muitas espécies que ocorrem nesse ecossistema. Por exemplo, palmulato, andiroba, pracuúba. São algumas das espécies arbóreas com potencial madeireiro e econômico na região que mais se destacam nesse ambiente. Aqui, por exemplo, como não tem uma influência direta da maré dos rios, né, a gente tem um ecossistema de terra firme, onde as espécies que predominam nesse ambiente são sapucaia, como a gente consegue visualizar aqui, algumas espécies de angelim, como o angelim-pedra, e também maçaranduba. São algumas das espécies que ocorrem nesse ambiente, no ecossistema de terra firme, tanto no parque urbano quanto na vegetação nativa que a gente encontra na região. O ecoturismo oferecido por essa pequena amostra da Amazônia no meio de um conglomerado urbano acaba sendo uma ferramenta de sensibilização e conservação ambiental. Além de servir como uma forma de proteger essas florestas, acaba sendo trazendo um pouco mais de lazer para a sociedade, né? Quem não quer visitar uma área completamente preservada, né, ter mais contato com o verde da vegetação, né? Na verdade, se a gente for aumentar mais a escala, se a gente for olhar de cima, né, da Amazônia, na verdade a gente que é um pedacinho de concreto, dada toda a imensidão de verde que a gente tem de floresta, né? Que a gente aprende diversas coisas, né? A cuidar da nossa natureza, que é ela que nos proporciona um oxigênio puro para que a gente possa estar sobrevivendo ao longo do tempo, e a não jogar lixo nas ruas, né? Que isso é um transtorno para a natureza. Então aqui a gente aprende a cuidar, respira melhor e vive melhor aqui, né? E o cuidado e a conservação deste bioma ainda promove a regulação do clima em todo o mundo, já que a floresta influencia o ciclo hidrológico e absorve o dióxido de carbono da atmosfera. A preservação da floresta tropical, de modo geral, do bioma amazônico, ela é fundamental, né? Que ela vai nortear políticas públicas de modo que consiga combater ou mitigar esses efeitos dessas alterações climáticas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado ouviu a ministra Marina Silva sobre os incêndios florestais e a fumaça que cobre grande parte do Brasil. Marina explicou as medidas do governo federal de combate às queimadas e deu uma declaração preocupante sobre o Pantanal. Podemos ficar sem o bioma até o fim do século. Segundo a ministra, apenas 2 estados brasileiros não estão sofrendo com a falta de chuvas.
Ela fez uma comparação da seca no Brasil nos últimos anos. Olha como nós estamos em 2024, se comparado a 2023. O que isso está nos dizendo é que esses processos eles estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais severos e frequentes. Marina Silva fez ainda um alerta. Poderemos perder o Pantanal até o final do século. A ministra ressaltou também que a crise das queimadas no Brasil é uma combinação de fatores. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta, seja ela depois de derrubada, seja ela ainda em pé. A ministra elencou as ações do governo para combater e enfrentar as queimadas. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Eu diria que esses 6 eixos dão conta da transformação que o Brasil precisa fazer e ele é implementado por vários ministérios. E é possível fazer isso sem prejudicar a dinâmica produtiva. A presidente da Comissão de Meio Ambiente lembrou que a responsabilidade de combater essas queimadas não é apenas do governo federal. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa é uma batalha que ela não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, quando se não é negacionista e se quer trabalhar. O aumento do nível do Oceano Pacífico e suas consequências é o tema do quadro Mudanças Climáticas. O aumento do nível do mar está ameaçando cidades costeiras do Pacífico, onde vivem bilhares de pessoas. O alerta foi feito com base nos dados do novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, intitulado Estado do Clima na região sudoeste do Pacífico de 2023. O estudo mostra que as temperaturas da superfície do maior oceano do mundo aumentaram 3 vezes mais rápido acima da média global desde 1980. As ondas de calor marinha se tornaram mais intensas. Elas duravam entre 5 e 16 dias. Porém, desde 2010, a maior parte do Oceano Pacífico vem sofrendo ondas de calor que duram entre 8 e 20 dias. O nível do mar em grande parte do Pacífico tropical ocidental subiu aproximadamente 15 centímetros, resultando no aumento de inundações na região. O relatório destaca que a região do sudoeste do Pacífico é extremamente propensa a tragédias associadas a perigos hidrometeorológicos. Em 2023, esse tipo de desastre causou mais de 200 mortes e impactou mais de 25 milhões de pessoas. Para o presidente da ONU, a causa é clara: as emissões de gases de efeito estufa. Ele destaca que, apesar das ilhas do Pacífico serem responsáveis por apenas 0,02% das emissões globais, elas estão excepcionalmente expostas. 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental.
Em metade dos países do mundo, pelo menos um tipo de ecossistema de água doce está degradado. Relatórios da ONU Água e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente destacaram que o fluxo dos rios diminuiu, a poluição aumentou e a gestão hídrica está deficiente. Dados do estudo Hidrogênio Sustentável, Perspectivas para o Desenvolvimento e Potencial para a Indústria Brasileira, da CNI, mostraram que projetos de hidrogênio a partir de fontes renováveis no Brasil já somam mais de 188 bilhões de reais. O porto de Pecém, no Ceará, se destaca como destino que deve receber mais recursos. A rede WWF lançou o Pantanal, uma iniciativa que reúne equipes da ONG do Brasil, da Bolívia e do Paraguai para defender o bioma do Pantanal. O grupo desenvolveu e atualizou o plano de ação, que se concentra em 4 pilares: promoção de um Pantanal com rios livres, áreas úmidas resilientes, Pantanal livre de desmatamento e conversão de solo em pasto e compromisso com um Pantanal sustentável. O programa deve atingir os objetivos até 2030. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos fez mais um debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Hoje o tema foi o impacto no comércio exterior. Houve elogios ao projeto, mas também um alerta para a possível paralisação de projetos da Marinha, como de construção de submarinos.
Os regimes aduaneiros especiais têm como objetivo facilitar o comércio internacional com a concessão de tratamento diferenciado para operações de importação e exportação. Eles geralmente envolvem isenção ou redução de impostos. Os especialistas convidados para a audiência pública elogiaram a forma como a reforma tratou esses regimes. Hoje no Brasil nós temos 22 regimes aduaneiros especiais com uma legislação confusa, uma legislação muitas vezes contraditória. Nós vamos substituir esses 22 por 4 grandes grupos de regimes aduaneiros. Isso é um ganho muito grande. Uma reforma tributária que, apesar de receber algumas críticas, da minha perspectiva, ela traz grande aprimoramento na questão do comércio exterior, permitindo uma desoneração, principalmente permitindo uma desoneração mais efetiva e mais rápida das exportações e não comprometendo aí o regime de caixa das empresas. O secretário executivo do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reforçou que a reforma tributária aprovada não altera as regras atuais e que continua sendo um regime atrativo com inovações. Há uma previsão já trazida que institui a desoneração sobre a energia elétrica destinada à produção de energia limpa em ZPE, incluindo hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono e amônia. Esse é um ponto interessante porque a energia elétrica é equiparada à matéria-prima nessa situação específica e nessa situação poderá obter os benefícios atribuídos à matéria-prima para finalidade específica. Segundo ponto incremental é redução a zero para serviços de transporte de bens que venham até a ZPE e bens que partem da ZPE para exportações. Mas os participantes também apresentaram sugestões para aperfeiçoar os regimes aduaneiros especiais. O diretor da empresa gerencial de projetos navais, Engeprom, diz que a reforma não contempla a indústria naval de defesa. Nitidamente, o artigo 137 teve o objetivo de desonerar as compras públicas destinadas à soberania e à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética, em que pese o referido artigo ter incluído as aquisições da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, deixou de fora, talvez por um lapso do legislador, as empresas públicas de defesa. Tendo em vista que muitos dos projetos atuais da Marinha são conduzidos por intermédio da Engeprom, é nosso entendimento que, para se cumprir com plenitude o objetivo do artigo 137 do PLP 68, é extremamente necessário que as empresas públicas de defesa sejam incluídas no texto. No caso concreto da Engeprom, essa providência é essencial para a própria sobrevivência da empresa como uma estatal independente. A gente percebe que a reforma está muito bacana, bonita, né? Teoricamente bacana, academicamente, mas na ponta tem algumas distorções. Por exemplo, aqui é a empresa pública, é uma coisa tão óbvia. Por que a empresa pública ficou fora? Não sei. Ou alguém esqueceu, né, ou na redação. Mas é uma coisa fácil. Olha, está aqui, ó, no artigo tal, a empresa pública ficou fora. Então vamos colocar. Então tem que ter uma emenda para colocar. A Comissão de Educação aprovou um projeto que declara o educador Anísio Teixeira patrono da escola pública brasileira. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, se não houver recurso para votação em plenário, seguirá para a sanção presidencial. Outro projeto aprovado garante o repasse de recursos do Fundo Social para a política de ações afirmativas. O projeto apresentado pelo senador Davi Alcolumbre prioriza as políticas assistenciais a estudantes da educação superior e profissional, científica e tecnológica pública para receber recursos do Fundo Social. O texto original previa o repasse de recursos do Fundo Social para o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PENAS. A relatora, senadora Dorinha, ampliou o benefício para todas as políticas de ações afirmativas com a mesma finalidade, tanto nos estados e Distrito Federal, quanto nos municípios. Ao afirmar que as receitas de que trata o inciso 3º serão destinadas a programas de ações afirmativas que assegurem o ingresso por reserva de vaga
Conforme a legislação prevista, a sugestão de redação constitutiva, parágrafo 4º, artigo 2º, Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013, garante de forma assertiva que o recurso pretendido chegará ao seu objetivo correto, seu público correto. Outro projeto aprovado pela comissão institui o Dia do Motociclista em 27 de julho e a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2020, 61% das internações por lesões no trânsito foram provocadas por acidentes com motos. O texto veio da Câmara e altera o Código de Trânsito Brasileiro com a intenção de conscientizar a sociedade sobre o problema. As lesões de trânsito são um importante problema de saúde pública e no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, constatando entre as 10 principais causas de morte em países de baixa e média renda e a 6ª causa de DALY, da sigla em inglês de Disability Adjusted Life Years, que significa anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Prevenir é 1000 vezes mais barato, inclusive, para o nosso regime de saúde, de previdência, do que remediar. Uma pessoa que tem um acidente e tem a perna amputada, por exemplo, vai ficar em tratamento para o resto da vida. É a prótese, é o médico, é a fisioterapia, é o hospital e tudo. Então, nós temos que investir em todas as áreas na prevenção. E olha só, o incêndio que consome o Parque Nacional de Brasília desde o fim de semana já mobiliza várias equipes que atuam para combater o fogo, que já atinge uma área de 3.000 hectares. Agora à tarde está prevista uma reunião entre os 3 poderes para definição de ações compartilhadas no combate às queimadas em todo o país. Devem participar o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os presidentes do STF e da Câmara, além dos ministros da Casa Civil, Justiça e Meio Ambiente. E aqui no Senado, um projeto apresentado nesta segunda-feira aumenta a pena e as multas para incêndios intencionais. O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília foi acompanhado de perto pela presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros. A queimada, de grandes proporções, atingiu o parque desde o último domingo. A fumaça cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtorno como o cancelamento de aulas presenciais em várias escolas e na Universidade de Brasília. A preocupação agora maior é porque hoje realmente o dia está muito quente, a umidade está muito baixa, então assim, são fatores que deixam todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. A suspeita é que o incêndio foi criminoso e já está sob investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque é a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, A senadora Leila informou que protocolou nesta segunda um projeto de lei para endurecer as penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Helicópteros e aviões estão reforçando pelo ar o trabalho da equipe em terra. Até a tarde desta segunda-feira, o incêndio já tinha atingido uma área de cerca de 3.000 hectares do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam com o combate às chamas, sem hora para acabar. Incêndio florestal é imprevisível. Uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura, tudo muda no incêndio florestal. Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, empregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. Necessário, Seguridade especial para associados de cooperativas e critérios de transparência pública e controle social na educação. Esses são temas de projetos que estão na pauta de votações do plenário esta semana.
O projeto de lei estende o benefício da Seguridade Especial para associados de cooperativas, incluindo seus dirigentes, exceto as cooperativas de trabalho. A lei atual inclui apenas quem participa de cooperativas agropecuárias ou de crédito rural. O segurado especial é uma das modalidades obrigatórias da Previdência Social. É a pessoa que exerce atividade de pequena produção, individual ou em economia familiar, para manter a sua subsistência. Contribui para o INSS com uma alíquota sobre o resultado da comercialização de sua produção e não pode ter outra remuneração regular. O texto chegou a entrar em pauta na semana passada, mas não houve acordo para a votação. Está na pauta de quarta-feira a proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas sobre os recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos para transparência pública e controle social da educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, além da lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais, e também informações sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. Foi sancionada nesta segunda-feira a lei que manteve a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. Pelo texto, as empresas vão ser reoneradas gradualmente até 2028 e os municípios até 2027. As desonerações vão ser compensadas com repatriação de recursos e renegociações de dívidas com agências reguladoras. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a sanção. Abre aspas. A sanção do presidente Lula ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamento encerra um longo caminho de amadurecimento das discussões entre o governo e o Congresso Nacional sobre o tema. O consenso alcançado representa uma solução muito favorável para os setores da economia e principalmente para os municípios brasileiros, que passam a contar com uma medida muito relevante ao equilíbrio das contas públicas. Fecha aspas. Que a inteligência artificial vai ser utilizada nas eleições deste ano, ninguém duvida. A questão é como essa ferramenta vai ser utilizada. Para garantir um processo livre de fake news, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da inteligência artificial nas propagandas dos candidatos e partidos. E a TV Senado traz hoje uma reportagem especial para falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições de outubro. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs
Grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet passam a ser responsabilizadas civil e administrativamente se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, né, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, né, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
hackers, espiões, o mundo virtual em perigo. Quem vai cuidar da nossa segurança digital? Ou você me paga aí R$2 milhões ou eu vou deletar o seu banco de dados. Afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. A gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Já no estado do Amazonas, o rio Sucunduri assinala o término do território garimpeiro. Do outro lado, o mesmo binômio da destruição, madeira e gado. A paisagem se torna uma imensa pradaria com muitos bois e pouca gente. As queimadas ao longe indicam que este ciclo está longe do fim. Nosso maior problema ainda está relacionado à questão do desmatamento ilegal, às invasões, no caso, que vem ocorrendo de forma espantosa, e com isso acaba expulsando as famílias ribeirinhas que estão em cima das áreas. Essas pessoas estão sofrendo realmente grande pressão por parte desses grileiros que invadem áreas, tomam as terras, tiram a madeira e essas pessoas ficam realmente à mercê da própria sorte. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político.
Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é um mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregoa imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas.
aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país.
A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que, quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante.
Tá sendo algo novo, tá sendo algo único e tá sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Aqui, né? A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia de hoje. Projeto de Lei 1754, de 2024, substitutivo da Câmara dos Deputados, ao projeto de lei do Senado número 580 de 2007, do senador Neudo de Conto. Projeto de lei 2123 de 2019, do deputado Samuel Moreira. E mensagem número 47 de 2024, da Presidência da República. Passamos aos oradores inscritos que terão um tempo máximo de 10 minutos para o uso da palavra. Senador Jorge Cajuru. Não está conectado. Senador Paulo Paim. Senhor presidente Rogério Carvalho, senhoras, senhores, senadores e senadoras, vou falar das queimadas no Brasil. Elas atingiram um patamar gravíssimo. Em 2024, quase 12 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo. 70% em áreas de vegetação nativa. Um ataque direto ao patrimônio ambiental do nosso país, que já foi chamado de pulmão do mundo. A fumaça afeta a qualidade do ar, agravando problemas respiratórios, cardiovasculares. A saúde como um toda é afetada. Hospitais estão lotados aqui no Rio Grande do Sul e também em Brasília. E a perda da biodiversidade é incalculável. Animais estão morrendo, queimados.
e agricultores sofrem perdas gigantescas. Os quilombolas, os indígenas. As respostas precisam ser imediata e enérgica. A responsabilidade recai sobre a sociedade e os poderes. Poder executivo, poder legislativo, o nosso, o judiciário. Ninguém pode se omitir numa hora dessa. Os estados mais afetados incluem Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas. Os biomas pedem socorro. Vejam Brasília, como se encontra hoje, por exemplo, Conforme a Polícia Federal, parte desses incêndios é resultado de ações coordenadas, criminosas, com suspeitas de origem na maioria dos estados. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios, semelhantes, por que não lembrar, a um orçamento de guerra adotado durante a pandemia da Covid-19. Foi importante. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o Brasil vive um terrorismo climático ambiental, com pessoas usando altas temperaturas para atear fogo ao país. O presidente Lula realiza hoje uma reunião com os presidentes do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, do STF, do Tribunal de Contas da União, TCU, e o chefe da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ontem, ele esteve reunido com ministros, entre eles a ministra Marina Silva e especialistas, para definir urgentemente medidas. Hoje, elas devem ser anunciadas. Entre elas, várias medidas legislativas, Senado e Câmara. O governo federal está traçando um plano de emergência de combate às queimadas. As medidas serão levadas pelo presidente Lula para a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, da ONU, na próxima semana. A Confederação Nacional dos Municípios estima que 10 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelos incêndios florestais. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o fenômeno da chuva preta. Aqui no Sul estamos vendo a chuva preta sendo recolhida, em baldes, em piscinas. É algo assustador. Inúmeros casos já registrados aqui no Rio Grande do Sul, resultado da mistura de partículas de fumaça com gotas de chuva. Quero saudar os bombeiros, brigadistas, voluntários que estão na linha de frente. São verdadeiros heróis, mais uma vez se colocando à disposição da população que merecem totais condições de trabalho diante de tamanha calamidade. É imprescindível que todos atuem com firmeza e determinação. Não podemos tolerar mais destruição. A proteção do meio ambiente é um dever de todos e uma condição essencial para o futuro do nosso país. Então, presidente Rogério Carvalho, eu quero ainda registrar que recebi uma carta e eu prometi a eles que eu ia ler essa carta aqui na tribuna do Senado. Quero registrar o documento que recebi da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Sul, ABS Rio Grande do Sul, sobre a situação das queimadas no Brasil. Dizem eles, senador Paim, Porto Alegre, 12 de setembro de 2024. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Sul, ABS-RS, vem a público expressar sua profunda preocupação com as intensas queimadas que vêm
ocorrendo nas últimas semanas de forma recorrente e alarmante, em especial nas regiões norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Tais eventos estão causando severos impactos à qualidade do ar nos estados brasileiros, em diversos estados brasileiros, com efeitos sentidos, inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente não vê mais o céu azul, aqui é só cinza, a cor cinza, bem como repercussões graves sobre os biomas brasileiros, para além das ameaças que já enfrentavam, o aumento exponencial das queimadas tem gerado uma imensa dispersão de fumaça e materiais particulados finos, os quais possuem um potencial enorme para agravar as questões de saúde pública, especialmente para as populações mais vulneráveis, como crianças, idosos, portadores de doenças respiratórias, elevando a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, SUS. Pressão porque o SUS não dá conta, devido à situação catastrófica que nos encontramos. O impacto vai além da fronteira nacional, afetando também países vizinhos, como a Argentina e Uruguai. Os efeitos não ficam restritos à poluição atmosférica, pois existe uma ameaça flagrante ao ciclo da água no Brasil, com prováveis reflexos em nossas fontes hídricas em termos de qualidade e quantidade, o que se constitui numa ameaça à segurança hídrica do país. Diante dessa magnitude, em relação aos problemas que estão criando, a ABS e a ABS reitera a necessidade urgente de que as autoridades brasileiras adotem medidas efetivas e integradas para combater o que está acontecendo. Repetem eles, catastróficos, inclusive no âmbito da cooperação internacional com países vizinhos. É imperativo que haja reforço e continuidade nas políticas de fiscalização e monitoramento da qualidade ambiental. Cabe aqui referir o descaso com as estações de monitoramento do ar, que infelizmente aguarda similaridade com a fragilidade identificada no sistema de coleta de dados relativos aos recursos hídricos nos eventos recentes das cheias. Rio Grande do Sul foi palco desse teatro de maldade e de morte. Da mesma forma, quando queimam as florestas, estavam já contribuindo para isso. Da mesma forma, é fundamental intensificar e fortalecer o combate ao desmatamento, repressão às práticas ilegais que favorecem a propagação de queimadas e medidas, inclusive, do âmbito legislativo. Queremos que o legislativo seja mais duro, mais forte, visando inibir tais práticas lesivas ao meio ambiente. Faça necessário ainda a implementação de estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como programa de incentivo à conservação e recuperação dos biomas ameaçados. As portas da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP30, cuja sede será no Brasil, no estado do Pará, está diante de um cenário tão grave e generalizado de emissões atmosféricas. É um problema de primeira grandeza e que exige toda a cooperação e envolvimento possível de diversos atores. Nesse contexto, a BSRS se coloca à disposição para colaborar com as autoridades e instituições envolvidas, fornecendo apoio técnico e científico para que ações concretas e sustentáveis sejam adotadas. Não podemos permitir 15 segundos. que essa situação de destruição ambiental
continue agravando os problemas de saúde da nossa gente e ameaçando. Acabou o tempo, senador Paulo Paim, eu lhe dei mais 1 minuto. Assina a presente carta o presidente da entidade, o senhor Paulo Robson Samuel, presidente da ABS. Grande líder Rogério Carvalho, muito obrigado por esse 1 minuto. Concluir aqui a minha fala. Com a indignação que eu tenho, sei que o senhor também está, que o presidente Lula está, que a Marina está, que todos aqueles que pensam na vida estão nesse momento. De fato, é um ato de terrorismo. Um abraço, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu vou passar logo a seguir a palavra para o senador Eduardo Girão, mas eu queria, senador Eduardo Girão, com a sua permissão, fazer uma parte na fala do senador Paulo Paim. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir a toda a população que ajude a identificar aqueles que criminosamente têm provocado incêndios nas nossas florestas, nos nossos parques, em todas as áreas de preservação e que são fundamentais para a gente manter o nosso equilíbrio. Então, é fundamental que as pessoas denunciem, que as pessoas gerem o boletim de ocorrência, fiscalizem e deem a sua contribuição para que a gente diminua a quantidade de incêndios criminosos que têm ocorrido neste momento no Brasil. Com a palavra, o senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os colegas, senhoras senadoras, senhores senadores. Antes, eu tenho que me manifestar o meu repúdio por mais uma sessão ontem não realizada pelo Senado Federal. Uma medida antidemocrática da mesa diretora, desde o ano passado, em 200 anos no Senado Federal, não permite que qualquer senador possa abrir a sessão como sempre foi. Tem que ser alguém da mesa e a gente entende que muitas vezes os senadores que compõem a mesa não têm condição. Então, fica o registro, não é a primeira vez, é bem a 10ª que isso acontece e tira uma oportunidade de debate, tira uma oportunidade de denúncia, de pronunciamento de senadores eleitos como eu. Senhor presidente, o juiz Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Federal de Curitiba, anulou os acordos de colaboração premiada e não percepção penal de Jorge Luiz Brusa, que é no valor de 25 milhões de reais. Ele foi um dos denunciados pela Operação Lava Jato, com provas materiais e testemunhais pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Antes desse caso, o STJ já tinha anulado os processos de Glauco Legatti, ex-dirigente da Petrobras, e de Djalma Rodrigues, ex-diretor da Petroquisa. E já existem mais de 26 petições semelhantes só no STF. Isso é uma pequena parte do terrível efeito cascata proveniente da decisão imoral tomada pelo ministro Dias Toffoli em setembro de 2023, anulando todos os acordos de leniência da Odebrecht, quando disse, abro aspas, a prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. O Brasil, senhor presidente, vive sua maior calamidade. Diferente das enchentes que destruíram boa parte do Rio Grande do Sul e das queimadas, agora lembradas pelos colegas, que chegam a mais de 100 mil focos de incêndio, as quais o próprio tempo permitirá a recuperação. A calamidade que a gente vive hoje é, sobretudo, moral. A mãe de todas as crises, e assola as bases de uma nação que assiste estarrecida à apologia da corrupção e da impunidade dos poderosos, feitas pela Suprema Corte de Justiça.
A Lava Jato teve início em 2014 e em quase 7 anos, com 79 fases, conseguiu promover 195 denúncias, 244 ações penais, 1.921 mandatos de busca e apreensão, 560 prisões e 981 condenações de políticos corruptos, poderosos, e de empresários também corruptores e corruptos. Foram 278 acordos de colaboração premiada e de leniência, em que obteve o compromisso para a devolução de 22 B de bola e de índio, de reais, dinheiro roubado, em parcelas durante 20 anos, devolvendo para o Brasil. Relatórios oficiais do próprio TCU apontam que os prejuízos causados chegaram a 29 bilhões de reais aos cofres públicos. Provas materiais e testemunhais incontestáveis fizeram com que dezenas de empresários e políticos poderosos fossem parar na cadeia, incluindo Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Para termos uma ideia do tamanho dessa sangria, gosto de lembrar de apenas uma das 278 colaborações premiadas, a do engenheiro Pedro Barusco, um gerente do 3º escalão da Petrobras, que sozinho devolveu 500 milhões de reais. Fica a pergunta, esse dinheiro caiu do céu ou foi roubado? E agora a gente vai ter que devolver para ele o dinheiro roubado? É surreal o que a gente está vendo no Brasil, a inversão de valores. O esquema foi tão pesado que obrigou uma das maiores empresas brasileiras, a Odebrecht, a criar um departamento específico apenas para administrar o pagamento de propinas. Todos os usuários eram identificados por codinomes. Olha que vergonha. Um deles era o amigo do meu pai. Nada pode ser mais degradante para um país do que a institucionalização da corrupção como mecanismo natural de gestão dos recursos públicos. Eu quero, mais uma vez, repetir que foi esse legado histórico, conferido como Lava Jato, conhecido como Lava Jato, uma das principais razões que me levaram a disputar pela primeira vez a eleição em 2018. E foi justamente em 2019 que começou a destruição desse legado, com o vergonhoso julgamento em que o STF, por 6 votos a 5, mudou o entendimento de 2016, acabando com a prisão em segunda instância. Na verdade, senhor presidente, os 3, inclusive a nossa casa, no Congresso Nacional, os 3 poderes da República conspiraram para acabar com a Lava Jato. Eu quero mais uma vez repetir aqui, deixando muito claro, dessa forma que todos os envolvidos no esquema estão livres, porque dispõem de muito dinheiro para contratar advogados poderosos, caros, e com isso procrastinar indefinitivamente seus processos até que sejam beneficiados pela prescrição. Dentre eles, o caso emblemático de Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão, mas gozando a vida no conforto de suas luxuosas mansões agora. Um escárnio para com milhões de brasileiros que acordam cedo todos os dias para trabalhar honestamente e sustentar com seus elevados impostos um sistema corrompido e corruptor. Não tem como dar certo. Mas esse escárnio um dia terá fim, porque tudo aquilo que está apodrecido não se sustenta e pode cair a qualquer momento. Até lá, temos que perseverar no bem e na verdade, confiando totalmente na justiça divina e fazendo a nossa parte. Pessoas de bem precisam se juntar, senhor presidente, e combater o bom combate. Nós temos um pedido de impeachment que está aí na mesa do Senado, um super pedido, com 157 deputados federais assinando, mais de 1.500.000 brasileiros, né, com uma série de dados errados de desrespeito à Constituição, de violação dos direitos humanos, que o mundo todo está vendo que o Brasil está desrespeitando, e nós precisamos efetivar o impeachment, pelo menos analisar, que o Senado tenha coragem. Cada senador, qual que você pensa, mas não podemos negar isso à população brasileira, sob pena de desmoralização completa da nossa casa. Eu encerro com essas palavras proféticas ditas por Ulisses Guimarães em 1988, no dia da promulgação da nossa tão vilipendiada, falecida Constituição. Abro aspas, a corrupção é o cupim da República. Não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia
quem roube. Eis aí o primeiro mandamento da moral pública. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a nossa nação. Obrigado, senador Girão. Queria passar a palavra agora para o senador Esperidião Amin. Senador Esperidião Amin. Senador Marcos Duval. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Agradecer a minha equipe toda ali da assessoria do meu gabinete que estão ali em cima. Essa equipe é fantástica, conseguiram achar um cantinho para eu estar dormindo aqui no Senado. Continuo morando aqui no Senado, agora em condições humanas. Obrigado, gente. Bom, brasileiros e brasileiras, senadores e senadoras, hoje eu me dirijo a todos vocês para discutir uma série de eventos que não afetam apenas a mim, mas a nossa democracia e o respeito à nossa Constituição. Estamos vivendo uma escalada de abusos de poder que coloca em risco nossa liberdade e integridade de nossa instituição. Temos também o diretor da Polícia Federal, que recentemente, durante uma reunião com empresários, me acusou falsamente de ter divulgado fotos da esposa e do filho do delegado Fábio Schor. Essas acusações são absolutamente infundadas. Eu nunca cometi tal ato e, em resposta, enviei um ofício formal exigindo uma retratação. Eu, por já estar trabalhando na área há 30 anos, eu sei que isso seria de uma irresponsabilidade enorme expor a família de um policial, que dirá de um delegado da Polícia Federal. Então, aqui eu fico esperando para que o diretor-geral possa provar que nas minhas redes sociais tem foto do filho do Schor e da esposa dele. O mais grave é que essas acusações infundadas violam leis e princípios que devem guiar qualquer autoridade pública, conforme detalha o nosso ofício DLE 30/2024, as ações do direito geral infringem. Imunidade material parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal. Como senador, tem imunidade constitucional por opiniões, palavras e votos. Qualquer tentativa de usar acusações falsas contra mim viola a minha prerrogativa parlamentar, especialmente quando é exercida no contexto do meu mandato. Crimes de calúnia e difamação e injúria, artigo 138 e 140 do Código Penal Brasileiro. Acusar-me falsamente de expor familiares de um delegado pode configurar difamação e calúnia, pois essas acusações não têm qualquer base em fatos. Abuso de autoridade, Lei nº 13.869, 2019. O uso de informações falsas para atacar a honra de um senador é um abuso de autoridade, conforme o artigo 27 dessa lei, que trata do uso indevido de meios de comunicação para promover ataques a uma imagem de um parlamentar. Princípios constitucionais da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. O diretor-geral da Polícia Federal tem o dever de agir conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ao fazer acusações infundadas, ele está violando os princípios da moralidade, da impessoalidade, cometendo um grave desvio de função. Aqui agora eu quero falar com os senadores que estão indecisos sobre a assinatura do impeachment do Alexandre de Moraes. Bom, eu quero dizer que mesmo vocês que ainda estão na lista, eu entendo até o receio disso e queria até falar para a sociedade por que eles não estão se declarando ainda. Aqui, caso alguém esteja respondendo algum processo, algum inquérito lá no STF, é usado como moeda de troca, como chantagem, como refém. Ou você fica em silêncio, ou você vai entrar em algum inquérito. Como eu também, no meu caso, eu não fiquei em silêncio desde o dia 8 de janeiro de 2003, o Alexandre de Moraes me colocou em vários inquéritos.
E nada me traz receio ou medo, porque na verdade, eu estou seguindo a Constituição. Quem não segue é ele. Eu digo para o brasileiro, Brasil, não fica pressionando os senadores, porque a situação vai muito mais além do que vocês podem imaginar. Vocês têm que acolher e dizer que, caso eles coloquem, se tornem público o apoio à assinatura do pedido de impeachment, ao invés de vocês estarem fazendo movimentações que não vai votar, não vai ser mais nem síndico de prédio, é o contrário. Eu solicito que vocês façam o contrário, acolhem os senadores que tiverem agora a coragem de sair da parte onde estão ali como indecisos e ir para os que estão apoiando. Eu sei que muitos querem apoiar, mas por enquanto tem receio de tornar isso público. Então, sociedade, vamos acolher aqueles que estão indecisos e dando a eles a tranquilidade que tem 36 senadores que já assinaram e também tem mais de milhões de pessoas que também subscreveram, ou seja, não estarão sozinhos sobre ataque do Alexandre de Moraes. Podem contar comigo e, se for o caso, me coloco na posição de vítima caso o ministro acione algum dos senadores. Não tenhamos medo, porque a ferramenta mais poderosa que o nazismo usou foi o medo. E assim ele fez todas as atrocidades que nós sabemos até hoje. Então, não tenha medo. Pode ter certeza que eu e os 36 senadores, e mais 1,5 milhão que subscreveram, e mais aquela quantidade de pessoas que foram às ruas, nós vamos estar ao seu lado te defendendo. Bom, então, como eu disse, ultimamente o Alexandre de Moraes tem usado do medo como uma moeda de chantagem. Ou seja, se não fizer, é multa, se não pagar multa, é prisão. Então, todo mundo está com muito medo da prisão, porque a prisão, nem você é julgado, nem com direito de defesa você é preso, por incrível que pareça. Bom, então aqui eu já passei isso aqui. É importante que os brasileiros entendam como funciona o sistema. Ao invés de atacar, vou repetir, os senadores indecisos, devemos fazer o oposto, acolhê-los e garantir que, caso haja perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes ao senador, todos nós estaremos juntos para protegê-lo. Se não nos unirmos, outros senadores poderão ser alvos das mesmas perseguições e restrições de liberdade, como aconteceu com Daniel Silveira, que foi o símbolo do start do medo. Este é o momento de se unir e agir, para que o Legislativo não se curve ao medo. A sociedade brasileira estará ao lado de cada um de vocês, amigos senadores e senadoras, e se posicionarão pela defesa da nossa democracia. O bloqueio do meu salário é outro exemplo claro do abuso de poder, e o bloqueio do meu salário, ordenado por um único ministro, sem qualquer justificativa legal, essa medida também viola diretamente a Constituição e o Código do Processo Civil. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, parágrafo 10º, protege o direito ao salário como inviolável. Além disso, o artigo 833, parágrafo 4º, do Código do Processo Civil estabelece que o salário é impenhorável, exceto para dívidas alimentícias, o que não é o meu caso. Mesmo assim, meu salário foi ilegalmente bloqueado na sua totalidade há 3 meses, sem qualquer justificativa legal e sem o devido sem saber o motivo e sem poder me defender e entender o que houve. O que constitui uma violação clara dos princípios da irredutibilidade, trava-línguas, dos vencimentos e do ataque às minhas prerrogativas como parlamentar. Isso não é apenas um ataque a mim, mas também à minha família, além de abrir um precedente perigoso para essa casa, porque qualquer parlamentar que questione as ações do ministro Alexandre de Moraes pode sofrer a mesma irregularidade. Alexandre de Moraes tem usado o seu poder para promover uma série de violações constitucionais sob o pretexto de defender a democracia. Mas como podemos falar em defender a democracia quando a própria Constituição é violada? A inclusão de senadores em inquéritos sem base legal, bloqueio de salário e a quebra de sigilo são medidas ilegais que atacam diretamente os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Os senadores indecisos precisam entender que agora é o momento de agir.
vocês não estão sozinhos. O povo brasileiro está ao lado de vocês e exige que o Senado cumpra o seu papel constitucional de proteger o Estado de Direito e os direitos de cada parlamentar. É a hora de agir, é a hora de coragem, porque o futuro da nossa democracia depende das nossas ações. E para encerrar, eu preciso só dizer que os que estão cumprindo as ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes, porque não tem em nenhum Código Penal, não tem na Constituição, então a nossa Constituição diz que quem cumpre ordens ilegais é crime. De acordo com a Constituição, o Código Penal e o regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei 8.112 de 1990, nenhum funcionário público é obrigado a cumprir ordens que violem a lei. Pelo contrário, deve se recusar a acatar ordens manifestamente ilegais. Na Constituição, o princípio da legalidade, que é o artigo 37, determina que o ato da administração pública deve estar em conformidade às leis, e já o artigo 5º, inciso 2, reforça que ninguém pode ser obrigado a fazer algo senão em virtude da lei. No Código Penal, artigo 22, estabelece que quem obedece uma ordem não manifestamente ilegal não é punível. Ou seja, se a ordem é claramente ilegal, o funcionário que cumpre pode ser responsabilizado criminalmente. O regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei 8.112, de 1990, também estabelece no seu artigo 116 que é dever do servidor público observar a lei e denunciar ilegalidades ou abusos de poder. Um minuto a mais, obrigado. O Tratado de Roma, a qual o Brasil é signatário, também trata da mesma questão. Criou o Tribunal Penal Internacional, que também reafirma as ilegalidades de quem cumpre ordens que não estão dentro dos direitos humanos e que violam as leis, tanto internacionais como a do país signatário. Então, respeitar a lei é o dever de todos e cumprir. E a cumplicidade da ilegalidade é um crime. Eu deixo isso claro porque tem muitos policiais que estão chegando para as operações dizendo só estou cumprindo ordens, mas são ordens ilegais, inconstitucionais, claramente violando a Constituição. É importante vocês saberem que vocês estão, conforme a Constituição, também estão estão executando um crime ao compactuar numa ação ilegal do ministro. Então, é por aqui que eu fico e falar para os senadores dos senadores que estão em dúvida, estão receosos, não fiquem, eu estou pagando um preço alto, que nunca aconteceu em 200 anos de Senado, mas vale a pena, porque eu vou deixar, e nós, quer dizer, senadores, vamos deixar para o resto da história, que na hora que a nossa democracia estava sendo violada, atacada, agredida, e na iminência de se perder a democracia, nós, senadores, nos juntamos, independente de partido, ideologia, e fomos juntos defender a democracia. Muito obrigado, presidente, pelos minutos a mais. Obrigado, senador Marcos Duval. Com a palavra, a senadora Rosana Martinelli. Boa tarde, senhoras e senhores, senadores e telespectadores. Nós estamos enfrentando uma das maiores tragédias ambientais dos últimos anos. E o mais lamentável, presidente, é que a gente fica triste que só agora o governo realmente resolveu tomar atitude. Parece que despertou e está olhando para a gravidade da situação. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso, devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Mato Grosso de Janeiro até agora
se tornou o estado do Brasil que mais sofreu com as queimadas, registrando 36,4 mil focos de incêndio, conforme dados do INPE. Somente em agosto, contabilizando mais de 13,6 mil focos, superando todo o acumulado de janeiro a julho. Mais de 1,6 milhões de hectares foram devastados no mês. Os números são alarmantes. O Pantanal, segundo o INPE, registrou em menos de 15 dias de junho o maior número de focos de incêndio desde 1998. É um cenário alarmante, que reflete não apenas o descaso, mas a incapacidade do governo atual em liderar com a emergência climática que está destruindo o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Porque nós já sabíamos, já tinha essa previsibilidade que esse ano seria mais acentuado a seca. Qual é o planejamento do governo? Sabendo que ia ter esse alarmante números, porque é muito seco e realmente pega fogo, alguns criminosos, outros não. Nós não podemos generalizar e ficar só culpando, julgando o agronegócio, os empresários. Mas o governo, sim, tem obrigação de prever e se organizar para que realmente não acontecesse. E se não organizar, vai ano que vem acontecer a mesma coisa. Em vez de colocar recursos no meio ambiente, ele retirou 700 milhões. 700 milhões que foram retirados da pasta do meio ambiente. E só agora, quando o fogo chegou a Brasília, que chegou essa semana, perto agora aqui da moradia do presidente, é que se despertou a importância de se tomar uma atitude, colocando recursos de 500 milhões. Mas a Lei Rouanet foi colocado 16,7 milhões. Aliás, bilhões. Bilhões, gente. Foi colocado nesse governo 3 vezes mais do que no governo anterior. Isso é priorizar o meio ambiente? Sabendo que vinha uma seca? Então nós precisamos, e o governo precisa tomar vergonha na cara, de dar desculpa, de ficar acusando os outros e não faz a sua parte. O dever tem que se começar de casa. Tem que se organizar para que ano que vem não aconteça. É um cenário alarmante que reflete não apenas o descaso, mas a incapacidade do governo atual em liderar e lidar com a emergência climática que está destruindo os nossos biomas. O governo federal agora, essa semana, vai correr pedindo ajuda internacional. Faz quantos meses que o país está queimando? Só agora, porque chegou agora, bateu na casa, agora viu que Brasília também está pegando fogo, agora despertou, agora vai pedir ajuda internacional. Acionou suas representações diplomáticas no Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá, Estados Unidos, solicitando apoio para o combate aos incêndios. Isso teria que ter sido feito há 3 meses atrás, quando estava iniciando os focos de incêndio. Agora, a chuva está prevista, né? Quando o governo conseguir se organizar, já está chovendo a própria chuva. Deus vai abençoar que venha logo e que realmente apague esses incêndios. Que se depender da organização do governo, está longe de realmente de apagar todos os focos de incêndio. E eu quero dizer que, graças a Deus, Brasília tem apoio. Eu vi a quantidade e eu quero parabenizar a iniciativa de chamar todos de férias, tudo nessa mobilização, para apagar o incêndio aqui do Parque Nacional. É uma excelente alternativa. E eu vi mais de 400
bombeiros trabalhando. Só que a maioria dos municípios e do estado não tem essa ajuda. Não tem essa possibilidade de ter tantas pessoas combatendo o fogo. Nós temos 16 somente aeronaves maiores que combatem incêndio, que poderia ser usada. Nós só temos um kit apropriado para combater o incêndio. Custa 50 milhões de reais. E eu falo para vocês aqui, custava o governo ter investido, deixado esses kits preparados, um no Pantanal, um no Centro-Oeste aqui em Brasília, outro na Amazônia, outro no Mato Grosso, outro em Rondônia, onde realmente precisa. Nós temos que estruturar, e estrutura precisa de recursos. Nós não podemos colocar os nossos brigadistas a risco. Nós já perdemos 4 brigadistas combatendo incêndio, lutando. Nós não podemos, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de aeronaves, nós precisamos de bombeiros qualificados, nós precisamos estar organizados com a brigada de incêndio, equipamentos. Nós não vamos combater o incêndio só com blá blá blá, só com conversa fiada, só com promessas. Precisa de ação efetiva. Precisou do fogo chegar em Brasília, do presidente ver em loco real o que é a destruição do fogo para realmente tomar atitude. Então, a gente fica muito triste com o que a gente está vendo e nós não podemos continuar. Então, nós pedimos encarecidamente que o Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios se organizem para que realmente ano que vem não aconteça. Trabalhar com previsibilidade, com planejamento para que combata o fogo. O fogo não espera. Presidente, o fogo não espera. Animais estão morrendo, a saúde das pessoas está ficando prejudicada, os alunos estão sem aula. Nós, da região norte, já há mais de 2 meses, os nossos alunos já não estão praticando atividade esportiva, porque nós já estamos convivendo com a fumaça. Muitos voos estão sendo cancelados em Rondônia, no Amazonas, no Mato Grosso, devido à fumaça. E nós temos que combater. Punir quem está fazendo os combates criminosos tem que ser verificados. Nós não podemos compactuar de maneira nenhuma com esse tipo de situação. Nós temos, sim, que trabalhar, mas o governo precisa atuar. Afinal de contas, ele é o responsável de estar planejando o combate, fazendo as leis mais punitivas para quem comete irregularidade, mas também tem que se trabalhar com a natureza, tem que fazer os aceros, tem que sim, porque hoje uma latinha ou uma garrafa, hoje ela provoca incêndio a nível que o sol está muito quente, a seca está muito intensa e pode estar provocando, não é somente o produtor rural, porque é muito mais fácil um governo que só culpa, que joga a responsabilidade nos outros e não atua, tá? E eu quero dizer, o agronegócio é o pequeno, o médio e o grande. Jamais alguém vai querer que queime a sua subsistência. Um solo queimado demora 4 a 5 anos para se recuperar. Também nós temos que ter maneiras preventivas, e é isso que nós queremos, chamar atenção para que realmente o governo se organize para que não aconteça ano que vem o que está acontecendo esse ano. Muito obrigada, presidente. Eu quero agradecer a participação da senadora Rosana Martinelli, que fez uso da palavra, mas quero também informar que se encontram na galeria comitiva do Conselho Federal Alemão, juntamente com a sua presidente, a senhora Manuela Schwesig, aqui presente. Sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para o senador Isalci Lucas. Enquanto o senador Isalci Lucas se desloca para a tribuna,
eu queria aqui dizer que algumas medidas importantes o governo adotou no sentido de fazer concurso público para reestruturar os órgãos que estavam há quase uma década sem renovação dos seus quadros. Eu acho que essa é uma medida importante para pensarmos e termos um planejamento, porque, como disse a senadora Martinelli, a situação não é mais esporádica, é um dado de realidade. A seca, o incêndio, faz parte das condições climáticas que vivemos neste momento. Portanto, é preciso que se tenha, como disse o ministro Fernando Haddad, é preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Também concordo que quem comete o crime não é ou não são os produtores. São pessoas que não têm compromisso com o Brasil, são pessoas que têm compromisso com posições ideológicas equivocadas contra o Brasil, contra os brasileiros, contra a nossa sobrevivência no planeta. Portanto, aqui eu quero concordar com a senadora Martinelli quando coloca claramente que não são os produtores responsáveis por incêndios criminosos, e sim criminosos que têm a intenção de gerar o dano, de gerar o mal ao país, gerar um dano político, gerar um dano de imagem do país fora. Mas é fundamental que não esqueçamos que as nossas condições climáticas mudaram e que, portanto, é preciso ter um plano permanente de contingência e de combate a focos de incêndio que teremos todos os anos. Mesmo com Laninha, que é a próxima etapa, nós precisamos estar preparados, porque logo na sequência nós vamos ter de volta o fenômeno El Niño, que traz mais seca e traz mais incêndio. A palavra, senador, muito obrigado pela tolerância, senador Exalcir. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil de hoje enfrenta uma crise educacional e laboral de proporções devastadoras. O cenário é estarrecedor. 1 em cada 4 jovens entre 25 e 34 anos no país não trabalham e tampouco estudam. A geração dos neném representa o colapso de uma estrutura que deveria amparar o futuro do país, mas que falha miseravelmente. Não estamos apenas lidando com uma estatística fria, estamos testemunhando o esfacelamento de um futuro que deveria ser promissor. É como se estivesse assistindo em câmera lenta a derrocada de um país que se nega a investir em seu principal ativo, a sua juventude. O mais perturbador é que, apesar de números tão alarmantes, a situação é vista com um otimismo enganoso. A queda de 5,4 pontos percentuais na taxa de jovens que não trabalham nem estudam ao longo de 7 anos pode parecer uma melhora. No entanto, o Brasil ainda tem 24% dos jovens nessa situação, uma taxa muito superior à média dos países da OCDE, que é de 13,8%. Para um país que se orgulha de ser uma das maiores economias do mundo, essa diferença é gritante e profundamente vergonhosa. A disparidade entre a realidade brasileira e a dos países desenvolvidos não é apenas clara, mas alarmante. Mas o que realmente faz desse quadro um desastre anunciado? Em primeiro lugar, a qualidade educacional, que há décadas é negligenciada de forma quase criminosa. O Brasil gasta mal, gasta pouco e prioriza o supérfluo. O recém-divulgado relatório da OCDE escancara essa dura realidade. O Brasil
foi o segundo país que mais reduziu o investimento público em educação de 2015 e 2021, perdendo apenas para a Argentina. Neste período, o percentual de recursos destinados à educação passou de 11,2% para 10,6%, enquanto a média dos países desenvolvidos aumentou seus investimentos em 2% ao ano. É como se o país estivesse correndo na contramão da história, negligenciando a formação de sua população em um momento em que o conhecimento é a principal moeda do século XXI. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A falta de investimentos adequados em educação é a responsável direta pela formação de uma geração de jovens à deriva, sem perspectiva de futuro. O mercado de trabalho não absolve e o sistema educacional não prepara. Estamos criando um exército de pessoas subempregadas ou desempregadas, sem qualificação adequada para se inserirem na economia moderna, altamente competitiva e cada vez mais tecnológica. E como se o problema não fosse grave, o governo brasileiro ainda parece crer que a simples inclusão de tecnologia resolverá todos os males do sistema educacional. O caso mais recente, o Plano Nacional de Escolas Conectadas, é o exemplo perfeito de uma promessa grandiosa que, ao ser confrontada com a realidade, desmorona. A promessa de conectar 100% das escolas até o final do mandato soa pomposa, mas rapidamente revela-se frágil quando contrastada com a falta de infraestrutura básica e a incapacidade crônica de gestão. A arrecadação bilionária com o leilão do 5G e as verbas federais, como as do FUST, parece dissipar em anúncios e fases de projetos políticos que pouco fazem para alterar o cenário educacional brasileiro. Vamos ser francos, a simples presença de tecnologia nas escolas nunca foi e nunca será um fator isolado capaz de transformar a educação. Esse tipo de pensamento simplista, que coloca a conectividade como uma panaceia para o fracasso educacional, revela uma incompreensão profunda sobre o verdadeiro papel da educação. Sem uma estrutura pedagógica sólida, sem formação adequada de professores e sem a correção de desigualdades profundas do sistema, qualquer dispositivo eletrônico é apenas um acessório de luxo, sem escolas públicas que carecem do básico. É quase irônico pensar que, enquanto discutimos o acesso à internet, ainda há escolas sem saneamento básico e sem material didático adequado. O Brasil falha em entender que a educação é um investimento e não um custo. Entre 2015 e 2021, o gasto com a educação caiu em média 2,5% ao ano. No mesmo período, a OCDE aumentou seus investimentos em 2,1% ao ano. Essa redução é sintomática de um país que não enxerga a educação como motor de desenvolvimento que é. O resultado disso é um ciclo vicioso de estagnação. Menos educação gera menos empregabilidade, que gera menos crescimento econômico, que gera menos investimento, que gera menos educação. O país está preso em uma armadilha de sua própria criação. Enquanto o governo reduz os gastos com a educação, os países desenvolvidos seguem o caminho oposto. O resultado é uma população cada vez mais desqualificada, que não consegue competir em um mercado globalizado. A produtividade cai, os salários se mantêm baixos e o Brasil continua a ser uma economia de baixo valor agregado. Isso significa, claro, na comparação dos salários entre trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. No Brasil, 59% das pessoas com nível inferior ao ensino médio ganha menos da metade da renda mediana. Nos países da OCDE, essa porcentagem é de 28%. Estamos basicamente condenando milhões de brasileiros à pobreza, simplesmente por não lhes oferecermos uma educação de qualidade. E aqui entra uma questão crucial. Não se trata apenas de investir mais, mas de investir melhor.
O Brasil, historicamente, gasta mal seus recursos. Faltam professores bem remunerados e qualificados. As escolas, quando não estão em péssimo estado de conservação, são mal geridas e oferecem um currículo defasado e desconectado das demandas do mercado. Outro aspecto crucial é a falácia da educação em tempo parcial. Países da OCDE, que são exemplos mundiais de sucesso educacional, sequer consideram a opção de educação em meio período. Para eles, isso é inconcebível. O Brasil, no entanto, insiste nessa política arcaica e injusta que perpetua a desigualdade social e de gênero, especialmente para as mulheres, que são as maiores vítimas do sistema educacional e um desamparo social. Enquanto as meninas superam os meninos em desempenho acadêmico, elas sofrem desproporcionalmente no mercado de trabalho. Isso revela não apenas uma ineficiência educacional, mas também um profundo desequilíbrio social. Sobre isso, aliás, o aumento da desigualdade de gênero é um sintoma gritante desse fracasso. As mulheres, mesmo sendo mais qualificadas, continuam a ganhar menos e a enfrentar maiores barreiras de empregabilidade. No Brasil, a taxa de conclusão do ensino superior entre mulheres é de 28%, enquanto a de homens é de 20%. Ainda assim, elas são menos empregadas e ganham apenas 75% do que os seus colegas homens. O mercado de trabalho, assim como o sistema educacional, perpetua a desigualdade que deveria ser combatida com urgência. E o que dizer sobre o salário dos professores, que deveriam ser os protagonistas desse processo? O relatório da OCDE deixa claro: o Brasil paga quase metade do que os países desenvolvidos pagam aos seus docentes. Para ser exato, um professor brasileiro do ensino médio ganha em média $23.018 por ano, 47% menos do que os professores da OCDE, que recebem $43.058 por ano. E como se isso não fosse desastroso o suficiente, os professores brasileiros também têm mais alunos por turma e precisam trabalhar mais horas. No Brasil, há cerca de 22 alunos por professor no ensino fundamental, enquanto a média da OCDE é de 13. Como esperar uma educação de qualidade com essas condições? Não é à toa que o país também ocupa os piores lugares no ranking de aprendizagem. Mesmo a promessa tecnológica se revela uma farsa quando confrontada com os números. Quase metade das escolas públicas nem sequer monitora a qualidade de suas conexões à internet e apenas 10% das escolas possuem uma conexão considerada boa ou ótima. Que revolução digital é essa que não atinge nem a base? A desigualdade é ainda mais escancarada quando se percebe que as escolas com maior proporção de alunos são as que possuem as piores infraestruturas tecnológicas, perpetuando as disparidades já existentes. O mais preocupante é que, apesar de tudo isso, o Brasil continua a investir mais na educação superior do que na educação básica. Enquanto o país gasta cerca de $13.569 por aluno em universidade pública, o gasto com o aluno no ensino fundamental é de míseros $3.668 por ano, 1/3 da média da OCDE. Estamos priorizando o topo da pirâmide educacional. Sem uma educação básica sólida, não haverá alunos qualificados para ingressar no ensino superior. O relatório da OCDE também revela que o Brasil está entre os últimos países no quesito matrículas de crianças de 5 anos. Apenas 90% dessa faixa etária está na escola, enquanto a média da OCDE é de 96%. Isso não é apenas um dado preocupante, é um sinal claro de que o país está falhando em garantir o acesso à educação desde as primeiras etapas de vida escolar. E sem essa base, a desigualdade educacional só tende a aumentar. Diante desse quadro sombrio, é quase impossível vislumbrar uma solução simples ou rápida. No entanto, algumas medidas já mostram essenciais: investir em educação técnica, ampliar a carga horária das escolas, qualificar e remunerar melhor os professores e, principalmente, repensar a forma como o país enxerga a educação.
presidente. O tempo das medidas paliativas já passou. É preciso uma revolução educacional, uma mudança estrutural que priorize o futuro do país e de sua juventude. Infelizmente, o Brasil parece caminhar para a direção contrária. A diminuição dos investimentos, o sucateamento das escolas e a falta de políticas públicas eficientes são um prenúncio de um futuro cada vez mais desastroso. O bônus demográfico, que já foi visto como uma grande oportunidade de desenvolvimento, está se esvaindo. E com ele, a esperança de um Brasil mais justo, próspero e igualitário. O que resta a essa geração, nem. O desemprego, o subemprego e a marginalização. O país, ao negligenciar seus jovens, está cavando sua própria cova econômica. E a cada jovem que abandona os estudos ou não encontra trabalho, estamos a um passo mais perto do abismo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci Lucas. Queria passar a palavra para o senador Flávio Azevedo. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu vi atentamente aqui o discurso da senadora Rosana Martinelli e do senador Exalci Lucas. Abordaram dois assuntos, presidente, que eu acho absolutamente fundamentais, principalmente nas atuais circunstâncias da nossa República. A senadora Rosana Martinelli disse uma frase, a senhora disse uma frase aqui, senadora, que depois de dita, precisa dizer muito pouca coisa em defesa das acusações que muitas vezes as classes produtoras têm recebido por conta dos atuais incêndios. Nós produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. E aqui a senhora disse uma coisa importantíssima. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Qual é o louco que vai destruir aquilo que ele construiu? Então, essas hipóteses, muitas vezes levantadas, são hipóteses que me levam a lembrar um antigo comediante. Eu tenho 78 anos, talvez os senhores não se lembrem dele, mas ele chamava-se José Vasconcelos. Era um grande comediante. E ele tinha ele era um showman, ele fazia tipo Chicanísio, né? Ele fazia shows, os talks, que o americano diz. E ele contava uma historinha fantástica. Diz que um ladrão ia passando frente a uma fazenda que criava porcos. Eu vi lá uns porquinhos e tal, ele pegou um deles, pôs no ombro e continuou caminhando. O dono viu e mandou uma pessoa atrás dele. Aí disse: o senhor, por favor, devolva o porco. Ele disse: porco? Aí olhou assim: tira esse porco do meu ombro, né? Então, ele fez de conta que não tinha o porco, que não tinha roubado o porco, né? E é mais ou menos isso que está acontecendo agora, onde o governo anterior, que foi tão acusado como responsável pelos incêndios da Amazônia, pelos incêndios do Pantanal, eles agora estão querendo tirar o porco do ombro, né? Estão querendo tirar o porco do ombro. O que ele devia fazer, conforme a senadora aqui disse, era estar melhor preparado para enfrentar o que já estava previsto, né? De modo que eu faço coro às suas ponderações, senadora, e chamo a atenção para ver se essas coisas não acontecem no próximo ano, porque realmente
para recuperar 1 hectare de terra perdida, são 4 anos perdidos. Eu sou do ramo e eu sei disso. Por outro lado, o senador Isalci Lucas discursou aqui sobre educação. Eu fui do Sistema S durante 12 anos, senador. Eu fui presidente da Federação das Indústrias do meu estado, fui um dos 3 vice-presidentes da Confederação Nacional da Indústria e sei, porque trabalhei intensamente no Sistema S, no SESI e no SENAI. E nós sabemos, todos nós sabemos, que o melhor sistema de ensino do Brasil hoje é aquele fornecido pelo Sistema S, né? Tanto da indústria, quanto do comércio, quanto da agricultura. Nós temos escolas exemplares formando não apenas técnicos, que é o que o SENAI faz, mas no caso da indústria, nós também fornecemos a formação básica, né? Através do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, educando aqueles jovens que fazem não a formação técnica, mas fazem o que a escola, o ensino básico da escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E qual é o segredo disso? Gestão, senador. Gestão para formar pessoas. Entendendo principalmente que o professor, ele não precisa só ter uma boa formação, ele também precisa saber transmitir conhecimentos. E o sistema se foca muito nisso, treinando o nosso professor. Então, o Sistema S, ele tem uma boa gestão e sabe como utilizar aqueles recursos que recebe, não só na formação do aluno, mas, sobretudo, na formação do professor, daquele que vai transmitir o conhecimento. E por falar em gestão, eu iniciei hoje pela manhã uma fisioterapia que eu já estava fazendo no Rio Grande do Norte, do meu estado. Eu tenho problemas de coluna e eu não conhecia, a não ser de nome, de fama, como se diz lá no Nordeste, eu não conhecia o Hospital Sara Kubitschek. E fui pela primeira vez lá dar continuidade ao exame que eu vinha fazendo lá no meu estado. Eu fiquei absolutamente perplexo. A senhora conhece, senadora? Eu fiquei perplexo. E mais perplexo ainda eu fiquei quando eu tomei conhecimento que aquilo é SUS, que o Sara Kubitschek, ele faz parte do Ministério da Saúde. Ele não pode sequer receber doações, porque ele faz parte do sistema público de saúde. E aquilo ali é o exemplo claro e inequívoco de que o que acontece com a saúde no Brasil, todos clamando por dinheiro, precisamos de dinheiro, o problema da saúde é que nós não temos recursos. O Sara Kubitschek demonstra que o problema não é esse, que o problema é gestão. Ela trabalha com um orçamento, presidente. E aquele orçamento, ele é respeitado. E mais do que respeitado, ele valoriza os seus profissionais, que todos têm orgulho de vestir uma jaqueta com o nome Sara, Sara com H. O recurso, se ele for bem aplicado, ele com certeza traz resultados. Está aí o Sistema S para provar isso. Está aí o Sara Kubitschek para provar isso. Para provar isso. Gestão. Seriedade na aplicação. Ausência de corrupção. Dedicação do funcionário. Que no Sara Kubitschek ele tem
eu não sei exatamente o termo, mas ele não pode ter outros empregos, ele só pode ser funcionário do dedicação, obrigado, presidente, dedicação exclusiva, ou seja, o funcionário que está ali, ele não está olhando para o relógio para dizer, eu tenho que sair, que eu tenho que ir para o meu consultório para atender seus clientes particulares. Ele está aí com dedicação exclusiva e com amor ao cargo. E para controlar todo esse sistema de 9 SARAs espalhados pelo Brasil, a senhora sabe quem é, senadora? É uma mulher. Ela gere as finanças de 9 SARAs Kubitschek no Brasil inteiro. Uma senhora competentíssima, doutora Célia, eu estou esquecido do sobrenome dela, gere isso com mão de ferro e, ao mesmo tempo, com amor. E transmite esta noção para os seus funcionários que também trabalham por amor e com seriedade. E o resultado é uma instituição exemplar reconhecida no mundo inteiro. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Flávio Azevedo. Eu queria pedir ao senador Marcos Rogério para assumir a presidência enquanto eu faço uso da tribuna, e na sequência é Vossa Excelência que vai assumir aqui, vai assumir a tribuna. Com a palavra, o nobre senador Rogério Carvalho. Presidente, senador Marcos Rogério, satisfação poder fazer esse pronunciamento na tarde de hoje sob a presidência de Vossa Excelência e aqui na presença dos nossos senadores e senadoras presentes. Nós temos uma empresa agropecuária, a Embrapa, empresa pública, que foi criada em 1973, que tinha a missão de equacionar e propor novas tecnologias para tornar a nossa agropecuária uma potência no espaço territorial que era ou que é o ambiente tropical. Passados mais de 50 anos da institucionalização da empresa, é com muito orgulho que podemos dizer que a Embrapa vem cumprindo sua missão. Atendeu e vem atendendo aos desafios da agropecuária brasileira ao longo de 5 décadas, ao mesmo tempo em que se renova e se reconstrói, preparando-se continuamente para os novos desafios postos pela sociedade contemporânea, no recorte da agricultura com sustentabilidade nas diferentes dimensões. A Embrapa, em um esforço conjunto com seus parceiros e com os agricultores, conseguiram aportar soluções tecnológicas inovadoras para promover a soberania e segurança alimentar no sentido de garantir alimentos de verdade e baratear substancialmente o custo da alimentação das famílias e tornar o Brasil uma potência agropecuária mundial. De fato, para que as commodities agrícolas alcançassem safras recordes, para que o feijão, as hortaliças, o peixe, a carne e o leite, ou seja, comida de verdade, cheguem à nossa mesa, é fundamental que os produtores rurais sejam reconhecidos e valorizados por meio de políticas públicas apropriadas. Mas também é primordial que seja facultada à Embrapa as condições materiais necessárias para que consiga atender a contento às demandas da sociedade. Enquanto empresa pública, em consonância com a sua missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira.
assim como estou fazendo hoje, outros senadores e senadoras de várias matrizes ideológicas e partidárias passaram por essa tribuna para reconhecer a importância da Embrapa, homenageando-a por seus feitos e resultados. Este espaço de onde agora falo foi ocupado por outros senadores, inclusive pelo meu companheiro de partido, senador Jacques Wagner, pelo senador Isalci Lucas, que aqui está presente, e outros senadores e senadoras, pelo ex-senador Pedro Simon, tantos outros senadores que já fizeram e trouxeram sua homenagem à Embrapa. Citei alguns, mas poderia contemplar muitos outros nomes, todos unânimes em reconhecer o valor desta empresa e os resultados por ela apresentados ao longo de mais de 50 anos de atuação. Este reconhecimento precisa ser traduzido em estabilidade orçamentária para que a Embrapa continue dando frutos delas esperados. Estamos cientes que o mundo passa por grandes transformações em todos os setores da economia e da sociedade. Todos sabemos que a inserção de desafios complexos como a crise climática, a recuperação da pandemia da Covid-19 e os conflitos geopolíticos têm implicações significativas para os sistemas agroalimentares, para a agricultura nacional e para os mercados dos produtos agropecuários brasileiros. Se em 5 décadas o Brasil passou de importador para exportador de alimentos, as próximas décadas exigirão da nossa agropecuária uma transformação qualitativa, que necessariamente terá que considerar questões como a segurança alimentar e combate à fome, o enfrentamento às mudanças climáticas, as transformações energéticas, a produção sustentável, entre outras. A crise climática impacta diretamente a produção de alimentos. A fome global vem crescendo consideravelmente, afetando cerca de 783 milhões de indivíduos em todo o mundo, segundo dados da FAO de 2022. Ainda segundo a FAO, até 2050 será preciso incrementar em 60% a produção mundial de alimentos. Nesse contexto, garantir a segurança alimentar das populações mais vulneráveis, especialmente mulheres, crianças, pequenos agricultores e povos e comunidades tradicionais. É o objetivo fundamental. Como equacionar tais questões? Quero aqui reforçar que a Embrapa, como empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, precisa desempenhar papel de destaque nesse cenário. Como a Embrapa está e estará trabalhando nesse sentido e quais as condições materiais necessárias para tanto. Aqui eu quero fazer um pequeno parêntese sobre a natureza jurídica dessa empresa. Não é concebível que uma empresa que tem 22% das consultas universais sobre produção de conhecimento na agropecuária produza menos riqueza do ponto de vista objetivo para a sua sobrevivência do que uma empresa que vende semente transgênica no Brasil. Não é concebível que esta empresa não possa gerar royalties da sua riqueza, daquilo que produziu como inovação tecnológica para o mundo que consome da nossa tecnologia. Como também não podemos, de forma nenhuma, deixar de discutir e de trazer o tema e a relevância para esta casa sobre o orçamento da Embrapa. Se essa empresa é tão importante para um dos setores mais relevantes da nossa economia, que é o agronegócio, é fundamental que nós, senadores, que a Câmara dos Deputados, que na hora de fazermos o orçamento, que a gente trate de incluir recursos suficientes para que ela possa cumprir o seu papel, que é ajudar o Brasil a dobrar a sua produção agropecuária agrícola, em mais de 40 milhões de hectares, que nós podemos recuperar pastagens degradadas e recuperar 90 milhões de pastagens degradadas, dobrando o nosso rebanho bovino no território nacional. Mas, para isso, nós precisamos de uma Embrapa forte.
Nós precisamos que esta casa e que o parlamento faça a sua parte, que a gente retire um pouco das nossas emendas, das emendas que vêm das comissões, que a gente tire um pouco das emendas de bancadas e que a gente coloque recurso para o bem maior do nosso país, da nossa economia e do nosso futuro e do futuro da humanidade, que é investir nessa grandiosa, majestosa empresa que se chama Embrapa. Eu vou reduzir o meu discurso, porque eu sei que os estudos que a Embrapa, junto com o Banco do Brasil, junto com o Ministério da Agricultura, se colocado em curso, nós podemos dobrar a produção de grãos no Brasil sem desmatar um hectare novo, só recuperando pastagens degradadas. Podemos dobrar o nosso rebanho, mas tudo isso, além do mais, capturar carbono, ter uma agricultura que ajuda no clima, ter uma agricultura que contribui para garantir a sobrevivência da espécie humana e da vida no nosso planeta. Por isso, eu deixo aqui esse apelo, que não só fiquemos no discurso e no deslocamento da Embrapa como grande empresa, mas que a gente efetivamente possa dar a nossa contribuição para que o orçamento da Embrapa para o ano de 2025 permita a ela cumprir a sua missão, que é ajudar o Brasil a ser um país que garante ao mundo segurança alimentar. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, senador. Pois não. Eu quero parabenizar o senador Rogério pela homenagem ao Embrapa. Eu sou de uma região do norte, sou de Sinop, e nós temos lá uma das melhores Embrapa, a Agrosilvopastoril. E eu quero dizer que o Mato Grosso, hoje, ele é campeão em grãos, ele deve à Embrapa. Com o avanço tecnológico, possibilitou corrigir as nossas terras. Eu sou pioneira, tenho 50 anos de Sinop, e aquela região, senador, valia a madeira, a terra não valia nada. Se comprava as toras e você ganhava a madeira, porque não tinha valor comercial, porque a produtividade era muito pequena. E com a evolução, com a tecnologia, os estudos que a Embrapa levou para o Mato Grosso, avançando em Lucas do Rio Verde, Mutum, Sorriso, Sinop e assim por diante, Guarantã, hoje Mato Grosso se tornou o campeão em produtividade. E isso tudo foi a correção de solo e, principalmente, estudos em sementes apropriadas de acordo com o clima, que possibilitou essa amplitude nos grãos brasileiros. Então, realmente, a Embrapa, ela merece toda a nossa homenagem, todos os nossos elogios, porque tem profissionais competentes e, por incrível que pareça, né, é uma empresa pública e nós temos que reconhecer que quando tem boa vontade, quando tem técnicos bons, profissionais e quando tem investimento, a empresa pública também funciona. E a Embrapa é o exemplo disso. E hoje, se o Brasil tem esse avanço hoje em produtividade, se deve à Embrapa. E tão somente na questão da piscicultura, também hoje com intercalando o plantio, que é agrosilvopastoril, o plantio de commodities, as árvores com o reflorestamento e a pecuária, hoje estão recuperando os solos, e é importante dizer, o Brasil ainda precisa de mais investimentos, e concordo plenamente com a opinião do senador,
que realmente precisa de investimento, precisa de toda a colaboração de todos nós. Compartilhe com essa ideia, porque realmente é isso. Acho que nós temos que incentivar quem está trabalhando correto e que tem possibilidade de fazer o Brasil avançar cada vez mais. E a Embrapa é esse exemplo. Então, parabéns, senador, pela homenagem e realmente a todos os técnicos da Embrapa que realmente fazem acontecer. Com as possibilidades que eles têm, eles avançam, continuam trabalhando e mostrando para todos nós, brasileiros e para o mundo, que é possível correção de solo, aumentando a produtividade sem desmatar. Obrigado, senadora. Senador Obrigado. Flávio Azevedo. Senador Rogério, em Sergipe, existe uma Embrapa chamada Embrapa Tabuleiros Costeiros. Exato. É uma das Embrapas mais importantes para uma das cadeias produtivas mais importantes e possíveis do Nordeste do Brasil, que é a cadeia do coco. E a Embrapa Tabuleiros Costeiros está sofrendo uma gravíssima ameaça. Semana passada, eu e o senador Oliveira e Laércio Oliveira, pedimos uma audiência ao ministro da Agricultura, por sinal fomos muito bem recebidos, para tratar sobre este assunto. A Embrapa de Sergipe está correndo o risco de perder um importantíssimo banco de genomas de coco, por o Brasil não ter renovado a sua filiação ao Instituto de Tecnologia Mundial do Coco. Nós expusemos o assunto ao ministro, o ministro já expôs o assunto à Embrapa, e eu gostaria de apelar para Vossa Excelência, para também entrar nessa luta, para não deixar que se perca aqui no Brasil, em Sergipe, um dos bancos de genomas mais importantes do mundo. E estamos ameaçados disso por falta de uma providência que eu julgo ela é uma providência burocrática. Não deve ser tão cara assim a filiação e é fundamental. E se o Brasil não tomar esta atitude, já existe uma empresa, a Jamaica, já pediu o lugar do Brasil para tirar este banco de genomas de lá de Sergipe e levar lá para a Jamaica. Eu peço a colaboração de Vossa Excelência para evitar que isso aconteça. Obrigado pela parte. Senhor presidente, eu queria agradecer os apartes da senadora Martinelli, do senador Flávio Azevedo, e dizer que o que me estimula vir aqui no dia de hoje é exatamente parte da crise por que passa a Embrapa no nosso Estado. E parte do apelo, e o apelo que eu faço aqui é que a gente possa garantir que a Embrapa tenha o orçamento necessário para manter seus bancos de genomas, para manter suas atividades de pesquisas, para manter toda a sua atividade que é fundamental para os próximos passos do desenvolvimento da agropecuária brasileira e do agronegócio no Brasil, além da produção para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, para a piscicultura, ou seja, a Embrapa é uma empresa que está presente em todas as frentes da agropecuária brasileira. Então, conta com nosso total e restrito apoio. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência cumprimenta o nobre senador Rogério Carvalho pelo pronunciamento que faz, um pronunciamento de mérito, por muitos aqui compartilhados, e também por mim subscrevo a fala de Vossa Excelência sobre a grandeza e a importância estratégica da Embrapa para o desenvolvimento do país. Sobretudo no campo da produção, o Brasil é um antes e outro depois, né, das inovações trazidas, especialmente para o agro brasileiro, pela nossa Embrapa. Se tem uma empresa nacional que orgulha, né, todos os brasileiros pelas suas muitas contribuições com o desenvolvimento desse setor que é tão importante para a economia nacional, é a Embrapa. Né, e, portanto, as observações, as ponderações, né, os apelos que faz Vossa Excelência no sentido de fortalecer ainda mais o orçamento dessa instituição, por todos nós compartilhados. Devolvo a presidência ao nobre senador Rogério Carvalho.
Com a palavra o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os que nos acompanham também pelo sistema de comunicação da TV Senado, nossa saudação. Eu quero trazer novamente ao plenário do Senado Federal dois temas que julgo da maior importância. Primeiro, a situação das queimadas e, ao final, vou falar sobre o pedido que foi apresentado na semana passada por um conjunto de deputados de abertura de processo de impeachment no âmbito do Senado Federal. O Brasil continua coberto de fumaça. E agora o fogo chegou no Planalto Central. Em Brasília, está batendo a porta das altas autoridades da República. Está chegando no quintal de casa de Sua Excelência, o Presidente da República. Os céus de Brasília estão hoje enegrecidos, escuros. O clima, o cheiro, a temperatura, tudo alterado, em razão das queimadas. As queimadas cresceram no tamanho, os focos de incêndios cresceram, o problema se tornou ainda maior, é um problema de dimensão nacional, não se trata de uma situação pontual, e a ineficiência do governo federal e dos estados federados permanecem do mesmo tamanho. Eu ouso dizer, senhor presidente, que as queimadas estão a revelar algo preocupante. O Brasil não está preparado para enfrentar esse tipo de tragédia que afeta a economia, que afeta a segurança e que afeta a saúde das pessoas. A evidência que temos é de que nós estamos num país de dimensão continental, com as suas florestas, os seus terrenos, os seus biomas dos mais variados, com a vegetação que é absolutamente propícia, suscetível a esse tipo de acontecimento. E a evidência que temos, a revelação que temos, é de um país que se revela incapaz de enfrentar e vencer esse gigante. Tenho críticas ao governo federal, mas essa mesma crítica que faço ao governo federal, eu não posso retirar a responsabilidade dos estados federados. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Obviamente que muito maior é a responsabilidade do governo federal. E aí, eu não vi até agora uma reunião do presidente da República com os governadores. Não vi. Até agora não vi Sua Excelência, o presidente da República, a ministra do Meio Ambiente, aliás, tem ministra do Meio Ambiente no Brasil? Procura-se Marina Silva. Gostava muito de dar entrevista, de gargantear a pauta ambientalista, gargantear movimentos contra boicote nacional a obras estruturantes importantes para o Brasil, como a 319. E onde está a Marina Silva neste momento? Será que está dando palestra internacional em algum lugar? No momento em que o Brasil mais precisa
da ministra do Meio Ambiente, inclusive com a sua influência global. Por que a Marina agora não vai lá pedir para o Macron apoio para ele vir combater incêndio aqui? Porque é especialista em gargantear e falar que o Brasil é isso, aquilo, outro? Ou era só na época do Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, governos esquerdistas mundo afora olhavam para o Brasil e o Brasil está se ardendo em chamas, acabando em chamas, desmatamento aqui ou acolá. Hoje o desmatamento ampliou em muito, desmatou-se muito mais agora no governo do PT do que lá no do Bolsonaro. O Brasil está ardendo em chamas no governo do PT e o Brasil parece que não tem uma ministra do Meio Ambiente, não tem um presidente preocupado com a situação e que mobiliza nem os seus governadores. O que está acontecendo? É o básico do básico. Se você tem uma crise de dimensão nacional, vem cá. Ah, não, a crise não chegou lá nos estados do Nordeste, tem uma região que, até pela característica, tá bom, mas esses estados têm lá aparato tecnológico, de aviação, defesa civil, que de repente pode fazer uma força-tarefa liderada pelo governo central para ajudar lá o meu estado de Rondônia, para ajudar lá o estado do Mato Grosso, para ajudar lá o estado do Goiás, e agora o Distrito Federal? Vem cá, de quem é a responsabilidade de liderar? Vou chamar o presidente Bolsonaro com a liderança que tem, de repente fazer uma campanha nacional, porque o presidente da República parece dormir em berço esplêndido e não lidera. Eu não estou dizendo aqui que a culpa, assim, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. São omissos, são irresponsáveis, não agem no tempo certo e não tomam as medidas adequadas. Mas eu não sou aqui responsável de dizer a culpa das queimadas é do governo Lula. Óbvio, esse é um problema nacional. Agora, criticaram lá atrás o tempo todo e agora que estão assentados na cadeira fazem o quê? Ignoram. Ah, mas medidas estão sendo adotadas aqui, fizeram reunião interministerial, não sei do quê. Chamaram os governadores para conversa? Não chamaram. E a mesma crítica eu faço aos governadores. Não sei se lá no Mato Grosso, senadora Martinelli, o governador fez. Em Rondônia, não vi uma reunião do governador com os prefeitos. Chamar os prefeitos, o problema está nas cidades. Chamar os prefeitos, conversar olho no olho. Gente, vamos lá, o que nós podemos fazer de forma conjunta para enfrentar o problema? Não é o problema de um só, é um problema de todos. Ah, mas tem cidades que o fogo não chegou. Não chegou lá, mas a fumaça chegou. Rondônia está com o céu todo coberto de fumaça. Os voos estão comprometidos. As famílias estão sendo internadas com problemas respiratórios. Esse é um problema do Brasil. Esse é o Brasil real. Então eu repito, eu não vi mobilização. Não se reúne, não se discute, não lidera o processo. Governar é isso, governar é tomar decisões, governar é gerenciar, governar é investir, governar é liderar. Não estou dizendo que a culpa é do governador, que a culpa é do presidente, estou dizendo a culpa deles é não tomar iniciativa. É não demonstrar para a sua população que estão cientes da gravidade do problema e que estão empenhados em fazer um enfrentamento e oferecer respostas. Repito, onde estão os arautos defensores do meio ambiente internacional, que gostam tanto de apontar o dedo para o Brasil e que não vieram ajudar a apagar incêndio até agora? Porque Marina é especialista em dizer que tem solução, enfim, falou tanto de liderança e tal, não estou vendo nenhum movimento, senador Omar. Nenhum movimento. A retórica, a narrativa é boa, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer o enfrentamento, você vê que não sobra nada, sobra só a incompetência, a falta de respeito com o povo brasileiro
e o sofrimento das pessoas. Então eu concluo essa parte aqui dizendo o seguinte: não dá para aceitarmos o tamanho da tragédia que nós temos hoje no Brasil, sem cobrar das altas autoridades um posicionamento de enfrentamento, porque a crise se agiganta. Então, e aí, eu falei na semana passada, repito hoje, onde estão os artistas, hein? Os artistas da Globo, os internacionais, que faziam campanhas publicitárias pelo o fim dos incêndios, fim dos desmatamentos, sumiram todos, Omar. Sumiram os artistas, não tem campanha. Não tem campanha. Cadê a campanha? Pelo fim das queimadas, pelo fim dessa tragédia toda. Foram amordaçados pelos recursos da Lei Rouanet. Foram amordaçados. Estão silenciados, quietinhos, não falam nada. A dimensão do fogo agora é simplesmente incomparável. Mas não falam absolutamente nada. E eu concluo, senhor presidente, apenas peço 2 minutos para Vossa Excelência. Vossa Excelência me daria uma parte? Senhor? Omar, ouço Vossa Excelência. Veja bem, senhor, nós somos numa região que é muito criticada qualquer tipo de atividade ambiental. E a gente sofre muito com isso, a gente é cerceado de ter algumas vantagens que o resto do Brasil tem. A gente é cerceado de ter uma estrada asfaltada, e agora nós estamos vendo isso no Brasil todo, aqui. Né? Hoje de manhã, Brasília, desde ontem, né, se assusta com um incêndio aqui numa floresta que não vai se produzir nada. Então, essa teoria de que está se queimando, está se desmatando para produzir, não é verdadeira. Isso prejudica muito o agronegócio, nós sabemos disso. Prejudica demais o agronegócio, até porque a falta de chuva, e você está perdendo safras. É isso. Nos próximos anos, e isso é ruim para a economia brasileira, isso é ruim para a produção brasileira, e para superávit comercial que o Brasil tem em relação às commodities que ela produz e vende, né, em todos os sentidos. Eu, como todos os brasileiros, viemos com muita preocupação, né, e sempre nos acusaram, né, nós sempre fomos os responsáveis por tudo que acontece de ruim. Se chove muito, a culpa é da Amazônia, se tem seca, a culpa é da Amazônia, se tem isso, é a culpa da Amazônia. Aí vem a França se mete, a Inglaterra se mete, eles emitem mais CO2 do que nós emitimos. Mas esse momento é um momento realmente que eu acho que não tem que ter lado nem direita, nem esquerda, nem centro, nem agronegócio, nem ambientalista. Eu acho o momento de todos nós nos juntarmos para que haja realmente um direcionamento e que a gente possa fazer o combate e a prevenção futura, para que não aconteça outros anos. Porque é muito difícil você hoje prever. Então, a expectativa que Laninha possa trazer chuva, né? Existe a expectativa, segundo os cientistas que estudam essa área, e eu espero realmente, senador Marco Jorge, que seu discurso, ele não é diferente do nosso nesse momento, né? Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. Sim. Muito obrigado, nobre senador Omar Aziz. Incorporo a fala de Vossa Excelência. Inclusive, além do chamamento aos prefeitos, governadores, o setor privado, a aviação agrícola do Brasil pode ajudar muito nesse momento, com os aviões de pulverização, ajudando no combate às chamas. Sabe? É uma questão de liderar, de convocar a missão. O que não podemos aceitar é a omissão. Isso é inaceitável. Senador Martinelli, Vossa Excelência tem uma parte, senador. Só para complementar o seu discurso, nosso líder. Sob crise, Marina vai a Nova York falar sobre o clima, tá?
A ausência da ministra no Brasil ocorrerá em meio ao aumento das queimadas no Brasil. Essas reportagens aqui que estou lendo da Metrópole. O presidente Lula autorizou a viagem da ministra Meio Ambiente a Nova York entre o dia 21 a 27, justamente para participar da Cúpula do Futuro, que vai debater sobre temas como direitos humanos e crise climática. Chega a ser hilário, né? Vai se afastar onde os da questão justamente da responsabilidade de compromisso com o Brasil. Em vez de se realmente se reunir, ontem foi a primeira reunião que foi também destacado, que teve essa reunião com os ministros. Por quê? Porque chegou o fogo em Brasília. E é o que nós estávamos falando, faz mais de meses que o Brasil está pegando fogo e somente a hora que chegou na porta da casa do presidente que começaram a tomar atitude. Muito obrigado, Vossa Excelência. A ministra Marina Silva precisa voltar para o Brasil logo para discutir o futuro do Brasil, porque senão daqui a pouco não tem futuro, o fogo queima tudo, né? Justamente, ela não poderia nem viajar, né? Não deveria ter ido para começar a conversa. Senhor presidente, eu concluo a minha fala, apenas em um minuto, dizendo em relação ao tema do pedido de impeachment protocolado da semana passada, nós propusemos um requerimento pedindo andamento desse processo no âmbito do Senado Federal. Nós já temos 35 senadores que subscreveram esse documento. E esse não é um documento sendo subscrito apenas por quem é da oposição. Um dos vice-líderes do governo aqui no Senado, o senador Cajuru, me ligou e falou: eu quero ser o primeiro a assinar esse documento. E assinou. Mas outros 35 também já assinaram. E ele continua aberto para apoiamento dos senadores. Era apenas o informe que eu gostaria de dar aos senadores, ao passo que nós continuamos escalando a crise. Agora, uma empresa tem ativos não apenas bloqueados, mas retirados para os cofres do governo federal, sem trânsito em julgado da decisão. Imagine se no final a decisão for no sentido contrário. Como é que o governo federal vai arrumar dotação orçamentária para devolver o dinheiro à Starlink? Eu pergunto a Vossas Excelências, que são especialistas em orçamento público, um dinheiro retirado de uma empresa num processo que era sobre o governo federal, se o processo for julgado e aquela empresa não puder arcar, porque eu acho que é o que vai acontecer, como é que vai devolver esse dinheiro do orçamento público? Como vai justificar isso no orçamento? Uma coisa é bloquear, já era absurdo por si só. Mas sacar o dinheiro e mandar para o governo federal? Essa é a primeira vez que vejo isso, é algo que só na República Federativa do Brasil acontece dentro do Estado de Direito. Obrigado, senador Marcos Rogério. Senadora Omar Aziz tem a palavra. Presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a população brasileira, ontem eu entrei com um pedido de ação de descumprimento de preceito fundamental, uma DBF, na Procuradoria-Geral da República. Sobre as bets. O mal que ela tem feito às famílias brasileiras é irreparável. Não tem dinheiro que vale a pena o que está acontecendo hoje sem uma regulamentação, sem critérios para quem está jogando esses jogos através da internet. Todos nós já sabemos, senhor presidente, que a internet é terra de ninguém. É um campo minado que tudo se pode fazer sem você ter como fiscalizar. Hoje, aumentou o saque na poupança para jogar. Aumentou o número de consignados para jogar. Aumentou o número de agiotagem para que as pessoas possam jogar. Tem pessoas sofrendo, deixando de comer para poder jogar. E eu espero que a Procuradoria-Geral da República possa acatar esse meu pedido e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal para que imediatamente todas as bets que estão em funcionamento sejam paralisadas e tiradas esses sites do ar. Veja, o pior ainda, a Associação Brasileira de Jornais
de rádios e jornais e televisão, elas estão passivas à propaganda que estão sendo feita nas televisões e nos meios de comunicação, em que se usa pseudos ídolos para induzir jovens, adolescentes, crianças a jogarem. Há levantamento feito por instituições que cuidam nessa área, que crianças fazendo propaganda, jovens fazendo propaganda dentro da internet, para que outros possam jogar como se isso fosse um meio de vida. Não se cria sites de jogos para o site perder. Bote uma coisa na cabeça. Esses sites são criados para que quem é o dono do site ganhe, lucre. Não há ninguém nesse país que possa dizer que ganhou ou ficou rico jogando em sites. Mas quem é atingido? São os mais humildes, que vê uma perspectiva fácil de ganhar dinheiro e não ganha. São as pessoas mais necessitadas, que vê a perspectiva de ganhar dinheiro e não vão ganhar dinheiro. Então, é urgente que a Procuradoria-Geral da República acate essa DPF, encaminhe ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo manda suspender. Através da Anatel, em minutos, é possível que todos esses sites sejam tirados do ar e que o jogo só volte a funcionar a partir de critérios. Quem vai estar utilizando esse tipo de jogo, quem vai estar usando, quem vai estar jogando, qual é a razão social, quem é a pessoa física, se é de menor ou é de maior, se tem condições ou não de jogar. Não pode ser indiscriminado do jeito que está sendo. Hoje eu recebi um telefonema do senador Cleitinho me dando total apoio, mas também fiquei muito feliz, senhor presidente. Recebi o telefonema do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso, meu colega de partido, me dando total apoio a essa ação que nós entramos. Quero agradecer a você, Vanderlan. Sei que você é uma pessoa cristã e que tem compromisso com o seu Estado e com o Brasil. Agradecer a você, Vanderlan, por esse apoio que você me deu hoje e eu espero que o povo de Goiás possa reconhecer que esse senador o representa e o representa muito bem, porque aqueles que realmente querem que a gente resolva esse tipo de problema, é necessário agora agir. Quando Alexandre de Moraes quis tirar o X do ar, tirou, não tirou? Agora é a hora de tirar os sites de aposta do ar. Não é possível que a justiça brasileira fique passível, ser desrespeitado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ver ser desrespeitado os direitos humanos, ver ser desrespeitado uma série de coisas que estão acontecendo com as famílias brasileiras e todo mundo fica passivo a isso. A regulamentação pura e simples não, senador Ilídio Jacques Wagner. Existem critérios para quem vai jogar e quem são essas pessoas. Por isso que quando é presencial, a pessoa sabe se é menor, se é maior, se tem condições, se não tem condições. Na internet é terra de ninguém. Ninguém está a salvo da internet. Ela foi feita para que pessoas, clandestinamente, pessoas que a gente não sabe a idade, pessoas que a gente não sabe absolutamente nada das condições financeiras, sejam ludibriadas, e ludibriadas por pessoas e personalidades que têm, como muitas pessoas têm, como ídolos. São ídolos que estão induzindo crianças, adolescentes ao mal. Deveriam ter vergonha. Tem jogador de futebol aí que quando chega na seleção brasileira não joga nada, mas está na televisão lá, sorridente, induzindo as jovens a jogarem e a perder o dinheiro. Então veja bem, eu não vou entrar nas questões de outras questões, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, narcotráfico, o que tem de pior nesse país envolvido com isso. E nós olhando passivamente. O governo não regulamentou. E o governo precisa regulamentar. Enquanto não houver essa regulamentação, nós fizemos esse pedido à PGR. Eu espero que a PGR possa ser ágil, porque nesse momento, milhões de brasileiros estão jogando na internet e perdendo dinheiro, o dinheiro que muitas vezes é para comprar o remédio, é o aposentado que deixa de comprar o seu remédio, deixa de comprar comida para poder testar a sorte. Meu amigo e minha amiga, não se iludam. Ninguém cria site de aposta para perder dinheiro.
Site de aposta é para se ganhar dinheiro, e quem ganha são poucos, e quem perde são milhões de brasileiros e famílias que estão indo ao desespero, com problemas psicossociais, problemas sérios de saúde mental e, principalmente, desestruturando as famílias. Porque a partir de uma pessoa que um pai joga ou um filho joga, a briga vem dentro da casa, a discussão vem dentro de casa, existe a destruição da família. E que esses sites estão fazendo hoje no Brasil. Não vale a pena você ver numa camisa de um time de futebol que tem milhões de torcedores uma coisa que é uma droga. Isso é a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, de droga. Não é diferente. Se proibiu a propaganda de bebida em futebol, no esporte, se proibiu a propaganda de cigarro, porque tudo isso fazia mal à saúde. Esse faz mal à saúde mental e faz mal à saúde financeira do povo brasileiro. E o que me espanta é ver artistas, ídolos, pseudo-ídolos, induzindo crianças ao mal. Se Deus existe, essas pessoas, e eu sei que Deus existe, vão pagar pelo mal que estão fazendo, essa propaganda enganosa, mentirosa, de induzir as pessoas a achar que vão ganhar dinheiro fácil e estão perdendo a vida, a família e principalmente a credibilidade no ente familiar. Eu ouço Vossa Excelência, senador Marcos. Senador Omar Aziz, na verdade, eu queria fazer uso da palavra para cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, absolutamente responsável e conectado com a preocupação hoje, que é uma preocupação nacional. Esse é um problema sério. Vossa Excelência já apresentou a petição, né, mas subscrevo integralmente os argumentos de Vossa Excelência nessa DPF e faço apelos para que tanto a PGR quanto a própria Corte possa acolher a tese para determinar a imediata suspensão. E detalhe, quando o Congresso votou esse tema aqui, eu votei contra a legalização dos jogos online, mas foi votado nas duas casas e aprovado. O passo seguinte, e o argumento que eles usaram aqui, era de que não, tem que regulamentar para ter fiscalização e ter arrecadação. Detalhe, eles não estão recolhendo impostos, não estão pagando impostos, não querem pagar impostos. O Estado do Rio de Janeiro tentou forçar, inclusive na Justiça, eles recorreram, ou seja, são sonegadores e estão acabando com a saúde mental, com a saúde das famílias do Brasil. Então, Vossa Excelência tem razão na denúncia que faz, no apelo que faz ao Judiciário para que suspenda essa atividade que é nociva a todos os brasileiros. Agradeço, senhor presidente, o espaço e peço que a PGR seja bastante rápida e que o Supremo Tribunal também possa se pronunciar rapidamente. Esse não é apelo do Omar Aziz. Isso é um apelo de milhões de famílias brasileiras que estão passando por esse momento. E aqui o nosso papel, como senadoras e como senadores, é fazer aquilo que a sociedade brasileira precisa. Jogos online é terra de ninguém. Há controle sobre esse tipo de atividade. Obrigado, senador Omar Aziz. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de avançarmos para o primeiro item da pauta, gostaria de comunicar ao plenário que, nesta tarde, na presidência do Senado, nós recebemos a presidente do Conselho Federal da Alemanha, a governadora Manuela Schwesig, que faz uma visita oficial ao Brasil, acompanhada de uma grande comitiva e uma equipe grande do Conselho Federal da Alemanha, mas também empresários da Alemanha que visitam o Brasil para estreitamento dos laços no ano em que celebramos 200 anos de imigração da Alemanha no nosso país. E na conversa estabelecida com a presidente do Conselho Federal da Alemanha, entre vários pontos dialogados e destacados por esta presidência, pontuei uma questão que me parece muito relevante, gostaria de participar o plenário do Senado Federal, relativamente a uma preocupação à vida hoje no governo federal e de nossa parte também igualmente, que é relativamente à proibição estabelecida no âmbito da União Europeia, senador Omar Aziz, senador Jacques Wagner,
de comercialização e de importação de produtos brasileiros, sobretudo os produtos derivados do nosso agronegócio, a partir de 30 de dezembro deste ano de 2024, em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento. E, obviamente, que ninguém aqui vai comulgar com o desmatamento ilegal, com a criminalidade, com a marginalidade que faz com que determinadas atividades estejam contaminadas. Mas é muito importante que possa haver, por parte do governo brasileiro, uma intervenção que possa estabelecer a diferença entre desmatamento ilegal, que descumpre a legislação ambiental brasileira, e a supressão vegetal autorizada pela legislação e autorizada pelos órgãos ambientais. Esse esclarecimento é fundamental porque o Brasil é um país que disciplina as áreas produtivas, e são cerca de 20% do território nacional, essas áreas que fazem com que o Brasil seja líder mundial na produção e na exportação de soja, de açúcar, de café, de gado bovino, de milho, de celulose e tantas outras commodities. Com 66% da nossa área territorial em estado natural, portanto, preservadas. Então, essa compreensão de que o agronegócio brasileiro, na sua maciça maioria, se faz no âmbito de áreas que são previstas legalmente para haver a produção, ressalvado 20%, ou 50%, ou 80% de preservação ambiental, isso é fundamental para evitar uma confusão que pode existir entre a supressão vegetal autorizada e o desmatamento ilegal que todos nós queremos combater e evitar no Brasil. E, obviamente, aquele produto produzido a partir de desmatamento ilegal deve ser coibido e deve ser rechaçado. Mas essa generalidade sobre desmatamento é algo que nos preocupa produtores do Brasil todo, especialmente pequenos e médios, que podem ter as suas produções prejudicadas, as exportações, em função dessa má compreensão. Daí eu quero registrar a importância da intervenção do chanceler, Sua Excelência o Ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira, também de Sua Excelência nosso colega senador Ministro Carlos Favro da Agricultura e Pecuária, justamente para que esse esclarecimento seja feito e que possa, então, se estabelecer regras, sejam claras, às tradings, às grandes produtoras, aos pequenos produtores, aos médios produtores, para evitar prejuízo à produção brasileira, que é motivo de orgulho nacional. Portanto, abordei isso com a presidente do Conselho Federal da Alemanha e reputo muito importante que o Senado Federal se posicione com as delegações internacionais que estarão no Brasil por ocasião do G20 nesse ano, para que possamos fazer esse esclarecimento que é de absoluto interesse nacional e da soberania nacional de preservação da nossa produção e da nossa economia. Portanto, participo com muita honra a visita feita pela presidente do Conselho Federal alemão ao Senado Federal e pontuo e destaco esse ponto específico que merece toda a luz, merece toda a atenção do Senado Federal para que possamos, o mais rapidamente possível, até o prazo do final do ano, fazer esse esclarecimento para preservar a produção nacional. Senadora Rosana Martinelli, na sequência, senador Flávio Arnes. Quero parabenizar, presidente, pelo seu posicionamento, que é muito importante. É a questão da moratória da soja. Realmente tem que ser esclarecido, o governo tem que vir para a negociação, tem que vir para o esclarecimento para que realmente resolva o problema. Os 20% permitido por lei, nós produzimos e tem que ser respeitado, principalmente o código, que é o mais rígido do mundo, o nosso Código Florestal. Então, hoje, a Biov, as companhias, justamente a companhia, a associação que compra os nossos produtos, juntamente com os órgãos internacionais, com esses países, fizeram esse acordo. E está prejudicando muito a produção brasileira. Então, nós precisamos resolver, precisa ser revisto, e eu fico muito feliz que realmente o senhor, com a sua competência, com a sua liderança, possa realmente esclarecer e
justamente junto com o governo, entrar nessa discussão para que realmente entre num acordo e que o nosso Código Florestal brasileiro seja respeitado. O plantio nos 20% é muito promissor que as empresas internacionais comprem o nosso produto, porque é muito desumano o que está sendo feito, uma retaliação e, na verdade, é um boicote econômico referente à produção de soja. Porque nessas áreas, presidente, pode plantar milho, algodão, outras essências, menos o soja. Então, eu fico muito feliz que realmente o senhor está ajudando nessa grande batalha que é realmente a revisão da moratória da soja no Brasil. Obrigado, senadora Rosana. Senador Flávio Arnes. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria também de manifestar a total solidariedade com o ponto de vista externado por Vossa Excelência para o Conselho Federal da Alemanha. É essencial que haja, lógico, a punição, particularmente nesse momento da história do Brasil, em relação ao desmatamento ilegal. Isso ninguém quer. Mas, ao mesmo tempo, como Vossa Excelência enfatizou, a supressão da vegetação pode, eventualmente, acontecer sob outras condições, externadas dentro da legislação brasileira, o que é essencial. Inclusive, é bom que o agronegócio, em particular, tome conhecimento da posição de Vossa Excelência, não é, senadora Rosana, para que saiba exatamente que é a posição, inclusive do Senado Federal. Mas, se Vossa Excelência permitir, eu só gostaria rapidamente de requerer, senhor presidente, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso à revista Rotary Brasil pelo seu centenário, a ser comemorado no dia 14 de novembro de 2024. Ao completar um século de publicação ininterrupta, a revista de periodicidade mensal segue informando, unindo e inspirando a família rotariana no Brasil. Vale destacar que o Rotary está presente em 1.141 cidades de todos os estados brasileiros, com 2.313 Rotary Clubes, 5.826 Rotaract Clubes, 430 Interact Clubes, além das Casas da Amizade e Clubes Mirins. São mais de 60 mil pessoas participantes da instituição, que é referência de solidariedade no Brasil e no mundo. Ao longo de suas mais de 1.220 edições, a revista Rotary Brasil tem retratado, por meio de histórias positivas e reportagens sobre os projetos humanitários desenvolvidos junto às comunidades brasileiras, a atuação rotariana em áreas fundamentais, como saúde, educação, geração de emprego e proteção do meio ambiente, tendo sempre como propósito a mobilização da sociedade em torno do bem comum. Ao celebrarmos, para encerrar, este marco centenário, queremos destacar a importância da publicação, não só para a comunidade rotariana, como para todos os brasileiros, pois as atividades desenvolvidas pelos clubes em todo o país impactam diretamente a vida dos cidadãos, principalmente dos mais vulneráveis. Parabéns a todos que fazem parte dessa história de informação, mobilização e, principalmente, valorização da luta por cidadania para todos. Portanto, o voto de aplauso à revista Rotary Brasil pelo seu centenário, a ser comemorado em 14 de novembro de 2024. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Flávio Arnes. O voto de aplauso de Vossa Excelência é deferido pela presidência e encaminhado à publicação na forma regimental. Item 1 da pauta, projeto de lei 1754 de 2024, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado 580 de 2007, do senador Neuto de Conto, que altera as leis 8.212 de 91 e 8.213 de 1991 para dispor sobre a condição de segurado especial aos associados em cooperativas. O parecer favorável
favorável número 46 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais. O relator é o senador Flávio Arnes, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, também para informar a Vossa Excelência, os demais senadores e senadoras e a toda a comunidade brasileira que no dia de hoje, à tarde, tivemos uma reunião com a presença do Ministério da Previdência, do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, enfim, de diversos órgãos do governo federal para discutirmos o projeto e a importância, a relevância desse projeto para o segurado especial. E nesse sentido, chegou-se à conclusão de que haveria necessidade de um pequeno ajuste de redação, o que ficamos de fazer e pedimos vênia a Vossa Excelência para que isso possa ser colocado em pauta no dia 9 de outubro, que dia 8 de outubro teremos a sabatina do presidente do Banco Central, mas se pudéssemos ter esta solidariedade de Vossa Excelência, porque aí teremos a redação pactuada entre o governo e a sociedade e facilitará a tramitação do projeto aqui no plenário. Perfeitamente, senador Flávio Arnes. A pedido do eminente relator, fica retirado de pauta o item 1, com reinclusão na pauta do Senado de 9 de outubro. Anuncio o item 2 da pauta, o projeto de lei 2123 de 2019, número 2469 de 2015, na Casa de Origem, do deputado Samuel Moreira, que altera a lei 10.753 de 2003, que institui a Política Nacional do Livro, para incluir especificações a respeito da ficha de catalogação de obras estrangeiras traduzidas. Parecer número 110 de 2019 da Comissão de Educação e Cultura, relator senador Isalci Lucas, favorável à matéria com a emenda número 1 que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a discussão da matéria. Para discutir, concedo a palavra ao relator, senador Isalci Lucas. Já está lido, já está instruído. Agora é só discussão, senador Isalci. Presidente, primeiro quero aqui manifestar minha alegria de relatar essa matéria. O deputado Samuel foi deputado conosco lá na Câmara e é uma reivindicação antiga dele. Depois de 5 anos a gente consegue então aprovar, que é exatamente isso, né? Colocar na ficha de catalogação das obras, quando obras estrangeiras, colocar realmente as informações originais, né, da língua original e a data. Então é mais para parabenizar e dizer que mais uma missão cumprida aqui do Congresso Nacional. Obrigado, senador Isalci. Nossas homenagens ao deputado Samuel Moreira, de quem também fui colega, extremamente competente. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto da emenda em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 1. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Mensagem número 47 de 2024, número 1049 de 2024, na origem da Presidência da República, que solicita autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de $50 milhões dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Estado do Piauí e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos se destinam ao projeto Piauí, Pilares de Crescimento e Inclusão Social 2. Foi apresentado o requerimento número 644 de 2024 de líder, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Jacques Wagner para proferir parecer de plenário. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os colegas, senadoras e senadores. E passo a análise. O artigo 52, inciso 5º da Constituição Federal, confere ao Senado Federal a competência para autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cabe também a essa Casa dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo dos entes da Federação, inclusive suas autarquias e entidades controladas, e para a concessão de garantia da União para as referidas operações, conforme os incisos 7º e 8º do mesmo dispositivo constitucional. Essas normas constam da Resolução do Senado Federal
número 40/2001, 43/2001, 48/2007. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, também normatiza o tema, principalmente seus artigos 32 e 40. Nesse sentido, de acordo com a citada disposição de motivos número 96/2024 do Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à operação de crédito pretendido, haja visto que o Estado do Piauí cumpre os requisitos legais para ambos, salientando ainda que o mutuário recebeu da STN a nota B quanto à classificação final da capacidade de pagamento, que é nota suficiente para obtenção de garantia à operação de crédito pretendida. Ainda de acordo com a exposição de motivo número 96 de 2024, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na Portaria Normativa número 500 de 2023 do Ministério da Fazenda e o cumprimento substancial das condições de efetividade do contrato de empréstimo, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. Com base nessas informações e considerando ainda que se encontram satisfeitas as condições estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Federal, bem como pelas demais normas legais e constitucionais, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, concluímos não haver motivos, do ponto de vista técnico, para se negar a autorização ao pleito em exame. Diante do disposto, apresentamos voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal, número 47, de 2024, nos termos do seguinte: projeto de resolução. Artigo 1º. O Estado do Piauí é autorizado a contratar a operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, no valor de 50 milhões de dólares, Parágrafo 1. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento parcial do projeto Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social 2. Artigo 2º. A operação de crédito referida no artigo 1º deverá ser realizada nas seguintes condições: devedor, Estado do Piauí; credor, BIRD; garantidor, República Federativa do Brasil; valor, 50 milhões de dólares americanos; juros, taxa SOFR, acrescida da margem variável a ser definida periodicamente pelo BIRD. Atualização monetária, variação cambial. Liberações previstas, 7.661.000 em 2024, 21.993.000 em 2025 e 12.078.000 a ser liberado em 2026 e, finalmente, 5.149.000 em 2027 e ainda 3.119.000 em 2028. Prazo total, 360 meses. Prazo de carência, 78 meses, contados a partir da entrada em vigor do contrato. Prazo de amortização, 282 meses. Periodicidade de pagamento dos juros e amortização semestral. Sistema de amortização constante. Comissão de compromisso até 0,25% ao ano sobre o saldo não desembolsado. Comissão de abertura, 0,25% sobre o valor do financiamento. Juros de mora, 0,50%, acrescido à taxa de juros da operação em caso de mora. Parágrafo 1. As datas de pagamento do principal dos encargos financeiros e as datas dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função de data de assinatura do contrato de empréstimo, assim como os montantes estimados dos desembolsos em cada ano poderão ser alterados conforme a execução contratual. Artigo 3º. Fica a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia ao Estado do Piauí na operação de crédito externo referida nesta resolução. Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionado: 1. A verificação e ateste pelo Ministério da Fazenda
previamente a assinatura do contrato, do cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso cabíveis e aplicáveis e do adimplemento quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o artigo 10º da Resolução do Senado Federal, número 48/2007, bem como quanto ao pagamento de precatórios judiciais. Parágrafo 2º. A celebração de contrato de concessão de contragarantia entre o Estado do Piauí e a União, sob a forma de vinculação das cotas de repartição das receitas tributárias, prevista no artigo 157 e 159, complementados pelas receitas próprias de impostos estabelecidos no artigo 155 e 156-A, nos termos do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal, bem como de outras garantias em direito admitidas. Artigo 4º. O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 dias contados a partir da vigência dessa resolução. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. É esse o relatório. Parecer é favorável à matéria nos termos do projeto de resolução que apresenta. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Agradeço ao senador Jacques Wagner pelo parecer apresentado. Requerimento número 627 de 2024, de líder que solicita urgência para o projeto de lei 1725 de 2024, que institui o programa Acredita no primeiro passo e o programa de mobilização de capital privado externo e proteção cambial. Programa Ecoinvest Brasil e dá outras providências. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do plenário. Concedo a palavra ao senador Espiridião Amin pelo sistema remoto. Presidente. Estamos sem áudio, senador Espiridião. E agora? Agora sim, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu estou inscrito para falar e não pude fazê-lo. E o que eu quero, não quero recuperar o tempo que passou, mas eu não posso deixar de fazer um registro a propósito do que Vossa Excelência, em boa hora, comunicou aqui a respeito da visita da presidente do Conselho Federal da Alemanha e outras manifestações que antecederam a sua chegada, inclusive envolvendo a questão das queimadas e as reações, tanto do governo quanto de nós todos, a propósito do que está acontecendo. Eu queria assinalar aqui a afinidade entre o que Vossa Excelência falou sobre a posição externada a respeito de produtos que não devem ser importados a partir do ano que vem, se ficar comprovado a que juízo? A juízo de alguma entidade europeia, como sendo oriundos de área de desmatamento ilegal, segundo que legislação? São assuntos muito sérios os que Vossa Excelência trouxe hoje. E eu queria relembrar, a propósito do momento de aflição que nós estamos vivendo, eu quero deixar consignado, neste momento, abreviando a minha fala, que o presidente da República da França, o presidente Macron, no dia 23 de agosto de 2019, referindo-se naturalmente, na época, à gestão do presidente Bolsonaro, que, segundo muitas pessoas, eram responsáveis por todas as queimadas do Brasil, ele declarou o seguinte: estamos vendo um verdadeiro ecocídio, ecocídio que se está desenvolvendo em toda a Amazônia e não apenas no Brasil. E dizia: precisamos encontrar uma boa governança da Amazônia. Isso significa que precisamos envolver ONGs e populações locais muito mais do que agora. Agora,
era agosto de 2019. E precisamos parar o desmatamento industrial que está acontecendo em todos os lugares. Ou seja, este hábito, não só do presidente Macron, mas muito europeu, de responsabilizar o Brasil, já está se tornando um hábito. E neste momento difícil que nós estamos atravessando, eu acho que nós temos que saudar o fato de, eu creio que tenha sido a atuação do ex-ministro, hoje ministro do Supremo e senador, ex-senador, Flávio Dino, que tenha despertado no governo federal esta ansiedade por procurar uma solução. Esta era a intervenção que eu gostaria de fazer, no momento que eu estava inscrito, infelizmente não pude fazê-lo, mas quero nesse momento assinalar. Vou pedir para que seja transcrito nos anais desta sessão e do Senado, portanto, esta fala do senhor Emmanuel Macron, em 23 de agosto de 2019, que pode ser confrontada com o atual silêncio de tantos arautos dos incêndios que aconteciam no Brasil, que são deploráveis tanto quanto os atuais, ainda que os atuais sejam quase que espantosamente maiores, lamentavelmente maiores do que aqueles que ocorriam há 5 anos passados. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião. A minha presidência informa as senadoras aos senadores que está convocada a sessão deliberativa ordinária semipresencial para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento,
quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado.
Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha.
A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos.
No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Criada em 1969, a Embraer rapidamente alcançou presença internacional e tornou-se uma das empresas mais estratégicas do Brasil. Ao completar 55 anos, contabiliza 9.000 aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países. E o que esperar do futuro desse setor? Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento e as perspectivas da indústria aeronáutica com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por favor. Prazer é todo meu. Um grande prazer conversar com o senhor sobre a indústria aeronáutica e a Embraer especificamente. Nós tivemos recentemente a pandemia da Covid, que afetou esse mercado de forma dramática, o mercado da aviação. Entretanto, nessa recuperação pós-Covid, a Embraer aumentou em 10 vezes o seu valor na Bolsa de Valores. Quais que foram as estratégias que possibilitaram isso e como é que esse mercado está hoje já nesse pós-pandemia? Muito bem. Foi um momento muito difícil, né? 2020, com o impacto da Covid. Mas a gente tinha sempre confiança no futuro, né? Sempre olhamos aquilo de forma positiva. Então, nós reunimos uma equipe, cerca de 70 colaboradores, e construímos um plano, né, para 5 anos, que a gente sabia que a crise ia acabar. Eu não sabia quando e nem a profundidade, mas que ia acabar. Fizemos um plano para 5 anos, um plano focado em melhorar muito a eficiência da companhia e focar nas vendas das aeronaves existentes, que são muito modernas e competitivas. Então, nós focamos em reduzir os inventários, reduzir o custo das aeronaves, reduzir o ciclo de produção das aeronaves e sem deixar de investir em inovação. Então, na verdade, foi essa estratégia que a gente adotou para sair da crise. E o mercado como um todo, ele já recuperou, o mercado mundial nessa área depois da Covid, ou ainda há um caminho a se percorrer? Nós atuamos em 3 divisões principais, né? Divisão comercial, a divisão de jatos executivos, de defesa e segurança, né? Essas 3 divisões. Então, eu diria assim, a de jatos executivos, ela já se recuperou totalmente, né? Já há alguns anos. A de defesa e segurança também teve um impulso, até por conta dos conflitos internacionais, os países decidiram investir mais nas suas forças armadas. E na aviação comercial, ela vem se recuperando, né? E eu diria que já estamos quase em alguns segmentos, alguns países até
num nível maior que antes da pandemia. Bom, a Embraer anunciou um aumento significativo de entregas nesse ano, 2024, né? Uma carteira firme de pedidos. A empresa entregou 47 aeronaves no período, um aumento de 88% em comparação com o trimestre anterior. Quais que são as perspectivas a longo prazo da Embraer? Bom, desde 2022 a gente vem crescemos em 2023, crescemos para 2024 e temos uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, né? Como eu disse, nós temos um portfólio de produtos que é muito moderno e muito competitivo em todas essas 3 unidades de negócio que a gente atua e nós estamos muito otimistas com os próximos anos. Nós achamos que a companhia pode chegar a receitas de 10 bilhões de dólares mesmo antes do final da década. Bom, o avanço da internacionalização da Embraer se dá mais a partir de 2010. A empresa entregou mais de 8 mil aeronaves, 9 mil desde que foi criada. Além das estratégias empresariais em si, quais que foram os fatores que contribuíram para esse crescimento internacional, para o aumento da presença internacional da empresa? Bom, desde o início da criação da Embraer, né, o nosso fundador, engenheiro Osiris Silva e sua equipe, eles já visualizaram que a Embraer precisaria ter uma presença internacional muito forte e se inserir nas cadeias de valores globais, porque o avião é um produto muito global. Então, ela já nasceu com um foco em internacionalização muito grande. Mas é verdade, né, nos últimos 10, 15 anos, essa internacionalização se intensificou. Então, nós temos hoje algumas fábricas fora do Brasil, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábrica em Portugal, mas temos centros, operações comerciais em todos os continentes e operações de serviço em todos os continentes para apoiar os nossos aviões. O senhor falou de fábrica em Portugal, parece que a empresa tem feito um investimento alto nessa unidade lá em Portugal. Qual que seria o propósito disso? Em Portugal é uma parceria que nós temos com o governo português, né? A empresa chama-se OGMA, então é 65% Embraer, 35% do governo português, e é uma combinação de fabricação de componentes e de área de serviços de manutenção de aeronaves, tanto civis como militares. E é verdade, né? Recentemente a gente anunciou um investimento estamos implementando um investimento de cerca de 90 milhões de euros para tornar a OGMA um centro de serviço autorizado de motores da Pratt & Whitney. Então, com isso, a OGMA vai fazer manutenção de motores da Pratt & Whitney. Inclusive, esses motores são aplicados também uma família na geração E2 aeronaves da Embraer. E esse projeto vai permitir a OGMA mais do que triplicar as suas receitas nos próximos anos. Bom, o senhor falou então dessa internacionalização, né, da estratégia que foi feita. Eu queria voltar na fundação da empresa. O senhor acredita que o sucesso da Embraer como empresa nacional, ele se dá também por uma decisão estratégica de se investir em tecnologia naquela região? Porque não foi só a Embraer, né? A visão que se tinha no passado era de transformar aquilo ali num polo de tecnologia. A gente pode dizer que foi um projeto estratégico bem feito no país, ainda na década de 60, entrando para a década de 70? Eu acho que foi um projeto estratégico focado em educação que deu muito certo, né? Então, assim, a visão do Marechal do Ar Casimiro Montenegro de que antes de construir aviões no Brasil, a gente precisava construir engenheiros aeronáuticos, né? Fez a parceria com o MIT em 1944, trouxe professores do MIT e fundou aqui o DCTA e o ITA, e a partir daí o Brasil começou a formar engenheiros aeronáuticos. Aliás, o engenheiro Osiris Silva se formou também no ITA e foi a base da Embraer, né? E até hoje a gente investe muito em educação. Nós temos um programa chamado Programa de Especialização em Engenharia, onde nós contratamos todos os anos dezenas de engenheiros do mercado e enviamos para um MBA, um mestrado em aeronáutica em parceria com o ITA. Então, é um curso de 1 ano e meio, onde a Embraer ela praticamente paga todos os custos, inclusive dá um salário para essas pessoas fazerem um MBA de 1 ano e meio e depois contrata aqueles que querem, claro, contrata para trabalhar nos nossos quadros. E hoje, nos últimos 20 anos, formamos mais de 1.700 engenheiros deste programa, fazem parte dos quadros da Embraer. Não haveria, então, Embraer sem o ITA? Olha, eu diria que seria muito difícil. Acho que foi a base de fundação da Embraer e até hoje, né? Eu acho que é uma instituição muito renomada, muito competente e, como eu disse, até hoje essa parceria que nós temos com o ITA tem ajudado a Embraer a ter esta força, esse respeito da engenharia aeronáutica no mundo todo. Esses aviões que a Embraer
desenvolve são desenvolvidos praticamente por engenheiros brasileiros. Engenharia em São José dos Campos. E ela está fornecendo mão de obra também para outros países e outras companhias? E outras companhias ainda acabam levando alguns dos nossos engenheiros, o que mostra, né, que eles mesmos reconhecem a competência da engenharia aeronáutica brasileira. Bom, a Embraer ela já vendeu aeronaves para 120 países, aeronaves da Embraer em 120 países. No entanto, a gente ainda vê na indústria da aviação comercial uma presença pequena da empresa aqui no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, já aconteceu comigo em mais de um país, você voa em aviões da Embraer. Mas no Brasil, eu acho que nunca voei num avião da Embraer. Por que a presença da empresa relativamente, proporcionalmente, é maior em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na aviação comercial, do que no Brasil? Você tem toda a razão. Assim, fazendo uma análise um pouco grosseira, né? A gente vê que, assim, nos países onde produzem aeronaves, as aeronaves que voam nesses países passa de 40%. 40% do que voa no país é produzido no país. Produção local. No Brasil, esse índice é menor que 15%, é 12%. Então, tem muitos aviões da Embraer voando no Brasil, mas ainda tem muita oportunidade. Então, especialmente para melhorar a conectividade entre cidades médias, pequenas, com grandes hubs. O nosso avião, principalmente o Família E2, ele é perfeito. Ele está à medida para esta finalidade. E o governo tem intenção de desenvolver a conectividade, trazer mais brasileiros para voar. Então, a gente está otimista com a oportunidade de introduzir mais aviões da Embraer para esses voos regionais. Afinal, o nosso avião E2 ele pode voar até 6 horas, então não é só dentro do país. E qual a capacidade dele de passageiros? Até 146 lugares. Ou seja, nós temos um problema ou uma realidade aqui que a aviação regional é mais fraca que em outros países. Eu acho que ela está crescendo, né? O Brasil está anunciando aí, vai anunciar nos próximos anos a modernização ou a introdução de vários novos aeroportos em cidades menores, que cria uma infraestrutura ideal para melhorar essa conectividade. E além da infraestrutura, precisa ter a frota adequada, né? Então, de aviões. E aí é que nós achamos que tem a oportunidade grande para a Embraer, os aviões da Embraer. E como que está hoje o diálogo da empresa, da companhia, com as companhias aéreas brasileiras nesse sentido? A gente sempre conversa com os nossos clientes, né? Sobre a introdução, as oportunidades de introdução dos nossos aviões. Então, continuamos conversando, né? E a gente acredita que um dia nós vamos conseguir. Bom, a indústria do transporte aéreo global ela tem um compromisso de carbono neutro até 2050. Isso é possível? Como é que isso pode ser alcançado e como é que a Embraer especificamente trabalha essa plataforma, a Embraer está comprometida com esta meta do setor, da indústria da aviação. Então, assim, antes dos aviões, né, nós já desde o início desse ano 100% da nossa energia elétrica que nós utilizamos vem de fontes renováveis. Então, um avanço muito importante. Isso na planta industrial? Na planta industrial aqui no Brasil. Fora do Brasil também, Portugal também. Estados Unidos estamos aumentando o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Com relação aos produtos, o nosso avião da família E2 é o jato de corredor único até 150 assentos mais eficiente do mundo nessa categoria. Só para você ter uma ideia, comparado com os outros aviões que voam no Brasil ou nesses que você já voa em vários lugares do mundo, ele chega a ser até 25% mais econômico. Se formos calcular o custo por assento, 25%. Então, é um avião muito econômico que ele vai gastar ou emitir menos carbono. Além disso, nós estamos trabalhando em outros projetos. Então, por exemplo, o eVTOL. O eVTOL é um veículo de elétrico de pouso e decolagem vertical. É o que se chama comumente aí de carro voador, né? Que há várias iniciativas no mundo e a Embraer também está nesse mercado. É uma delas que nós estamos avançando bem, nós temos centenas de engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento e a gente espera entrar em serviço com esse aeronave até o final de 2026 e ele é 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. E além disso, né, nós já testamos os nossos aviões executivos e comercial para operar com 100% SAF. Hoje eles podem operar até 50% do SAF. E além disso, estamos trabalhando em novos conceitos de aeronaves, né, híbrido elétrica e com hidrogênio, que vão também contribuir aí para esse objetivo aí da aviação mundial
chegar à neutralidade de carbono até 2050. Além da eficiência das aeronaves, a gente teria também algum projeto no sentido de, por exemplo, combustível verde para aviação, de desenvolvimento não só da empresa, mas do país nessa direção? Com certeza, o Brasil já é um campeão em energia verde, né? Então, a energia do Brasil ela vem majoritariamente, 70% de hidroelétricas, né? Diferente de muitos outros países. E a própria geografia do Brasil, ela favorece isso. Além da geografia, a experiência, né? O Brasil teve uma experiência muito positiva com o etanol, né? Que é um biocombustível. Então, assim, a gente enxerga... Nós estamos trabalhando com alguns parceiros para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil tem total capacidade de ser um protagonista mundial. O que seria esse SAF, para quem está nos... É combustível sustentável de aviação. Então, ele é feito a partir de, por exemplo, do etanol, a partir de milho, né? A partir de resíduos. Então, ele é um combustível, não é fóssil. E é um combustível sustentável, que nós chamamos, por isso que se chama Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável da aviação. E dá para se, em termos de perspectiva, imaginar quando é que as aeronaves vão estar voando com esse combustível de forma majoritária? Os aviões da Embraer, a gente está trabalhando para, até 2028, eles estarem certificados para operar 100% com o SAF, com esse combustível sustentável da aviação. Mas é importante ter o combustível disponível. Exatamente. Que esse é um outro desafio, desafio e oportunidade para o Brasil. Hoje o SAF que existe, ele existe em quantidade pequena, pela demanda existente, um custo muito alto. Então aí que nós vemos a grande oportunidade para o Brasil. Mas o Brasil já produz esse SAF, esse combustível? Ainda não. O que está disponível é em outros países? Em outros países. E quem poderia capitanear um projeto desse? A Petrobras? Como é que o governo... Se é que há no governo alguma perspectiva de se investir O governo nisso? tem o projeto de combustível do futuro, né? Um projeto de lei que foi aprovado, que inclusive ele direciona já um consumo de SAF no futuro, um percentual de SAF no combustível. Porque você não precisa já mudar de 0 para 100%, né? Todo o percentual que você vai pondo de SAF, você vai gerando menos emissões de carbono. Então o Brasil já está trabalhando nessa direção, e o governo federal já com esse projeto de lei, e nós temos conversado aí com potenciais fabricantes de SAF para trabalhar junto, né, para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Quando nós começamos a falar de sustentabilidade, o senhor falou aí do carro voador, vamos chamar popularmente como as pessoas entendem, né? E a Embraer está investindo nisso. Qual que é o futuro desse mercado? Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? Bom, nós acreditamos muito nesse mercado, né? E a nossa empresa, IVE, é uma empresa que a Embraer criou, mas a Embraer tem mais de 80% de participação nessa empresa. Ela está muito bem posicionada para ser um dos líderes mundial nesse mercado, né? O nosso produto tem um conceito que nós achamos que é um conceito relativamente simples, que vai permitir mais facilidade na certificação, na operação e na manutenção dessas aeronaves. Mas a gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Então, nós estamos muito animados, nós achamos que ele vai revolucionar, como eu falei antes, o transporte aéreo urbano nas grandes metrópoles. Eu imagino que ainda não haja uma regulação disso, uma regulamentação, e com certeza será necessária, né? Porque você está criando um meio de transporte que não existia, né? Você vai povoar os ares aí de aeronaves. Eu imagino que ainda não existe essa regulamentação no país. Não existe, mas a Embraer tem uma outra vantagem, além de ser uma das... eu diria, umas únicas que está nesse mercado, que tem capacidade de desenvolver, certificar e produzir aviões, que nós fizemos dezenas de aviões, né? A Embraer tem uma empresa chamada ATEC. A ATEC é uma empresa de software que desenvolveu o software de todo o tráfego aéreo brasileiro.
Então, nós temos essa experiência dentro de casa. Então, nós estamos trabalhando, além do desenvolvimento do veículo, da aeronave, desenvolvimento também no sistema de tráfego aéreo que vai poder acomodar a operação desses novos eVTOLs com os helicópteros e com os aviões, né? E uma outra vantagem que nós temos é a ANAC, que é uma entidade muito respeitada internacionalmente, com parcerias com o FAA americano, com o EASA europeu, com o CAAC da China, e ela não tem uma demanda tão grande como tem esses órgãos de outros países. Então, nós estamos trabalhando com a ANAC para avançar no processo de certificação, que depois vai ser estendido para outros países. Uma das aeronaves que a Embraer produz e aposta é o KC-390, um cargueiro militar, né? Como é que está posicionado no mercado esse cargueiro e o que a companhia pensa em relação a ele? Muito bem posicionado, né? Esse avião, a gente chama avião militar de multimissão. Eu vou explicar depois o que é multimissão. Ele foi desenvolvido pela Embraer, mas com o apoio da Força Aérea Brasileira, que operava aviões similares à concorrência por décadas. Então, eles trouxeram os inputs de tudo que era bom e tudo que tinha que ser melhorado. Então, a gente chama de multimissão porque ele pode mudar, ele pode atender várias missões e ele pode mudar, no caso do C-390, mudar de uma missão para outra em questão de horas, enquanto que outros concorrentes levam dias, ou às vezes precisam ter um avião especial. Por exemplo, apagar incêndio, como nós estamos vendo hoje, né? O C-390, ele é facilmente adaptado para apagar incêndio. O mesmo avião que faz missão humanitária, de trazer pessoas, como fez de Israel para o Brasil, ele pode, com uma rápida modificação, virar um avião para apagar incêndio. Ou abastecer caças voando. Ele pode fazer uma outra missão, abastecer caças voando. Ou levar paraquedista, ou transportar helicópteros, tanques de guerra. Então, ele pode mudar de uma missão para outra rapidamente. Além disso, é um avião muito moderno. Ele foi desenvolvido com tecnologia que a Embraer aplica em aviões comerciais. Então, como o sistema de fly-by-wire, que é um comando por fios, não mais por cabos. Então, ele é mais ágil, mais rápido, de rápidas respostas. Então, é um avião muito eficiente. E, além disso, ele tem turbinas, não tem hélice. Então, ele é muito mais rápido. Então, ele é mais rápido, carrega mais carga que aviões da concorrente, mais moderno. E ainda é multimissão por desenho, por projeto. Então, ele está muito bem posicionado. Além da Força Aérea Brasileira, ele está avançando na Europa e na Ásia. Então, nós já vendemos para Portugal, vendemos para a Hungria, vendemos para a Holanda, para a Áustria, República Tcheca e para a Coreia do Sul e muito mais pela frente. E a produção dele é no Brasil ou em alguma outra unidade? A produção dele é em Gavião Peixoto hoje, perto de Araraquara. Bom, a gente teve recentemente um acidente no Brasil, né, ali na região de São Paulo. Nesses momentos, a população sempre fica apreensiva, né, as pessoas que voam. Como é que a Embraer vê hoje a questão da segurança e o que é feito nesse aspecto na produção de aeronaves? A segurança de voo é levada na Embraer muito a sério, né? Então, nós temos um engenheiro-chefe que é responsável por segurança de voo, né? Que a qualquer incidente, isso é analisado profundamente por ele e pela equipe. Além disso, né, durante o desenho e a produção dos aviões, assim, segurança é em primeiro lugar. Na Embraer a gente fala que é segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Então, segurança, a gente se refere à segurança dos produtos e segurança das pessoas nas nossas fábricas. Então, é um tema que a gente leva na Embraer muito a sério e os nossos registros de segurança dos aviões, assim, são muito bons, né? A gente é muito orgulhoso dos registros de segurança dos aviões da Embraer. A Embraer anunciou a contratação, se não me engano, de 900 colaboradores esse ano. Seriam profissionais engenheiros ou profissionais de diversas áreas? Como é que é esse plano da empresa em termos de investimentos e contratações? De diversas áreas, a grande maioria é para fabricação de aviões, é para a fábrica, né? Na verdade, nós estamos antecipando um crescimento de produção que nós vamos ter no ano que vem. O avião ele demora 1 ano e meio para produzir, né? Mais ou menos. Então, o avião para entregar no ano que vem, tem que estar sendo produzido agora. Então, essas pessoas nós contratamos para ter tempo de prepará-las, de treiná-las, elas estarem prontas para nos ajudar a suportar esse crescimento de produção de 2024 para 2025. Mesmo com o ITA, né, que
forma, né, profissionais altamente qualificados. Um profissional para trabalhar na indústria da aviação, seja um engenheiro ou qualquer outro, ele precisa de um processo de treinamento longo quando chega na empresa? Como é que é essa formação dos profissionais? Os engenheiros a gente contrata, não é só do ITA, a gente contrata engenheiros de diversas universidades do Brasil e tem outras universidades. Porque o ITA é referência, mas outras também outras formam. aeronáuticas, como o FMG, São Carlos, de outras universidades e de outras modalidades também, né? Mas na Embraer, além desse programa de desenvolvimento de engenheiros, eu dei o exemplo do MBA em aeronáutica, nós temos um outro que é um programa de especialização em software. E esse é feito em parceria com a Universidade de Pernambuco. Mas na Embraer nós temos um programa de desenvolvimento de pessoas muito completo, né? que cobre praticamente todos os níveis de profissionais da companhia. Os operadores, as áreas específicas como a área de qualidade, a área de manufatura, a área de logística, a área de vendas, área de compras, tudo isso nós temos programas dentro da companhia muito bem estruturados que a gente passa todos os anos para os funcionários. Então, na Embraer, a gente não para de desenvolver as pessoas, porque esse é o grande segredo da companhia. É uma equipe muito competente, né, para poder superar os desafios que nós temos a cada dia em todas as áreas da empresa. A gente tem algumas áreas da economia que falta mão de obra. A construção civil, por exemplo, falta mão de obra hoje no Brasil, uma mão de obra mais especializada. Nós poderíamos dizer, então, que na indústria aeronáutica não falta mão de obra. O Brasil forma hoje os profissionais necessários para essa indústria. O Brasil forma. Nós treinamos pessoas até que nem entraram na empresa ainda. Nós temos processos que nós treinamos pessoas, por exemplo, em São José dos Campos ou Gavião Peixoto, onde estão as fábricas, e treina a pessoa que tem interesse em um dia vir trabalhar na Embraer. Então, a hora que nós vamos contratar, ele já tem um treinamento básico, né? Então, assim, não que seja fácil, mas a gente tem os processos implementados para garantir o desenvolvimento dos profissionais que nós precisamos agora e precisamos para levar a Embraer para o futuro. Presidente, muito obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Eu conversei com Francisco Gomes Neto, que é o presidente da Embraer. Agradecemos também a sua companhia conosco aqui. Você pode rever esse programa em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Agenda Econômica. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação.
nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Esta edição do Cidadania vai tratar dos resultados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A pesquisa foi feita nos últimos 3 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef. E os números são preocupantes. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos violentamente no Brasil de 2021 a 2023. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Ana Carolina Fonseca, que é a nossa entrevistada hoje. Ela é oficial de proteção do Unicef no Brasil. Ana Carolina, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta relacionada a esse primeiro número, que para mim é um número assustador. 15 mil mortes de crianças com idade entre 0, crianças e adolescentes, né, com idades entre 0 e 19 anos, em 3 anos. O que é que poderia explicar esse número tão absurdo de homicídios? Olá, eu agradeço o convite de poder participar e debater esse tema, né? O estudo traz alertas muito importantes para a gente. Esse nos chama sempre a atenção, então a gente está falando de um contexto que ainda continua se agravando. A gente teve mais de 15 mil vidas perdidas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, são números inaceitáveis. E a continuidade desse cenário passa por muitos fatores, mas um deles, para começar, é a própria banalização dessas mortes, principalmente porque a gente está falando de meninos negros adolescentes, que são a maioria desses 15 mil. E, infelizmente, a gente ainda olha para essas mortes de uma forma... Nós ainda invisibilizamos essas mortes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para ele. Eu vou, então, já aproveitando o que você falou aí, há um recorte racial, não é? E provavelmente social também. Geralmente são meninos mais periféricos, meninos que, por exemplo, estariam nas favelas em situação mais próxima de ambientes violentos, seria isso? Os recortes que a gente consegue saber, né, assim, as informações que a gente tem são as informações que os boletins de ocorrência nos fornecem, né? Então, é um estudo que ele é feito baseado nas informações dos boletins de ocorrência. A gente ainda tem que saber muito mais sobre quem são esses meninos e meninas. Olhando para as informações que a gente consegue ter acesso a partir desses registros, o que a gente consegue saber é que 90% são meninos, 82%, quase 83% são negros, arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, e a gente tem aí algumas dinâmicas diferentes de acordo com a faixa etária. Então, de 0 a 9 anos, a gente está falando muito de uma violência no ambiente doméstico, e à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, isso vai assumindo características de uma violência urbana. Então, acho que essas são as características gerais que a gente consegue traçar a partir do estudo. Você falou aí, quando vai deixando a infância e vai entrando na adolescência, ganha a característica de violência urbana e muitas mortes com arma de fogo. E aí uma coisa me veio à mente, a gente está vindo de um processo nos últimos anos no Brasil de um forte movimento, inclusive político, pela liberação do uso de arma de fogo indiscriminado. Isso eu estou falando de maneira bem geral. Isso acaba se refletindo também na violência letal, nas mortes desses meninos e meninas?
Quando a gente olha para os dados, de fato, a arma de fogo está presente na maior parte dessas mortes e nos assusta muito que a arma de fogo também, né, tem uma participação expressiva na morte das crianças. Então, o que está acontecendo nessas casas, né, que essa arma de fogo está ali sendo parte dessa dinâmica violenta? Então, de fato, a gente tem feito a recomendação de que a gente precisa avançar na discussão sobre o controle de armamento por pessoas civis, né, de armamento bélico por civis, mas a gente também tem que avançar na discussão sobre o controle do uso da força pelas polícias, né? Então, a gente também precisa observar, isso o estudo nos aponta, um crescimento, né, das mortes decorrentes de intervenção policial, também por arma de fogo, né? A gente teve uma média aí de 18% dessas mortes decorrentes de intervenções policiais. Nesse caso, mas a gente vai para outros pontos da pesquisa também, mas nesse caso específico dos homicídios, o que mais te surpreendeu ao ver os resultados, Ana? O que mais nos surpreendeu foi o aumento entre crianças pequenas, porque quando a gente olha a série histórica, na verdade a gente está vendo uma diminuição nos números gerais de mortes violentas, mas nos chama a atenção um aumento entre as crianças pequenas, então a gente precisa ficar atento a isso e entender se isso é uma tendência que vai se confirmar, e nos chama a atenção o aumento significativo das mortes decorrentes de intervenção policial. Então esses são os dois alertas que a gente deixa. Essa questão da intervenção policial traz à tona também uma outra polêmica mais recente, que em alguns estados, por exemplo, a gente tinha, estado de São Paulo, por exemplo, o uso de câmeras, exatamente, que comprovadamente mostrou uma diminuição da violência como um todo, inclusive de homicídios de pessoas em geral, dos próprios policiais. Talvez fosse um caminho que pudesse trazer mais segurança, né, para essas crianças que estão em regiões mais vulneráveis e mais próximas de ambientes violentos. Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita. Existem evidências robustas, né, da eficácia de alguns mecanismos. As câmeras corporais, né, é um deles. A gente acompanhou a experiência de São Paulo no uso das câmeras no período, né, em que havia ali a gravação ininterrupta. E entre 2019 e 2022, uma pesquisa do próprio Unicef, também com o Fórum de Segurança Pública, registrou uma queda de 66% das mortes de adolescentes por intervenções policiais. Então, de fato, a gente tem indicativos de por onde a gente precisa caminhar para poder, de fato, reverter esse cenário. Há a possibilidade da gente perceber, você já mostrou um bom caminho para um caso específico. Que outras políticas públicas a gente já consegue imaginar, pegando aí esses dados tão fresquinhos aí do que o Panorama nos trouxe, para diminuir mais drasticamente ainda, para a gente passar de 15 mil para, ter uma redução de 50% pelo menos, né, no próximo estudo daqui a 3 anos. Que políticas públicas a gente já pode pensar agora? E essa discussão são mortes evitáveis, né? Assim, não é aceitável que a gente continue convivendo com elas. O primeiro ponto realmente é o controle de uso da força pelas polícias, porque só com isso a gente reduziria 1 em cada 5 mortes, né? No ano passado a gente estava falando dessa proporção. Reduzir armas, né? Fazer o controle do uso de armamento por civis. Também vamos reduzir essas mortes. Agora, no médio e longo prazo, a gente também precisa fazer uma discussão sobre racismo, sobre o racismo estrutural, que também atravessa as polícias, que atravessa as forças de segurança como um todo. E a gente precisa olhar para os outros serviços, né? Outros estudos do Unicef mostram que adolescentes que perderam a vida para a violência muitas vezes já estavam fora da escola há muito tempo. Então, a gente começa, na verdade, a excluir esses meninos e essas meninas, mas sobretudo os meninos negros, desde a primeira infância, quando ele não encontra uma escola que o acolhe, quando ele vai ali não sendo acolhido por esses diferentes serviços. Então, são várias ações integradas. Você vê como importante também a gente mudar a cultura do sistema. Aí você já falou da polícia, né? Mudar a cultura dentro da polícia, mas aí eu penso também do próprio Ministério Público na atuação, né? E principalmente na questão do cuidado, do Conselho Tutelar. É importante a gente treinar e capacitar melhor toda a infraestrutura que faz esse atendimento das crianças que sofrem violência? Com certeza. Capacitar toda pessoa que trabalha, que atende uma criança ou adolescente, ela precisa saber identificar que essa criança e adolescente está sendo vítima de violência, principalmente quando a gente fala violência sexual, mas outras formas de violência também.
As violências, uma criança normalmente ela sofre múltiplas violências, né? E se a gente consegue identificar o sinal de cada violência, né, dessa primeira violência, interromper esse ciclo, a gente vai construindo outras trajetórias. O Conselho Tutelar é fundamental, educação, saúde, as forças de segurança como um todo, o sistema de justiça como um todo. A gente realmente precisa de um grande pacto para que a gente consiga, de fato, enfrentar e reverter esse cenário. Ana, eu vou passar para outro ponto da pesquisa, que esse, para mim, assustou ainda mais. Essa a minha visão como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, que são os dados referentes ao estupro de crianças e adolescentes. Em 2021, o número era cerca de 46 mil e saltou para cerca de 64 mil casos notificados. O que é que provoca um salto absurdo desses? Na verdade, a gente tem que olhar para esse dado pensando que a gente pode estar lidando com dois cenários. Pode sim ter um aumento dos casos de violência, e isso é preocupante, e a gente tem que sempre pensar que isso pode estar acontecendo, principalmente porque também aqui aumentaram os casos, principalmente entre as crianças pequenas, aumentou em todas as faixas etárias, mas o maior crescimento foi entre as crianças pequenas. Mas a gente também pode estar lidando com uma maior notificação. Isso, de alguma forma, é um sinal positivo, né? A gente tem investido no Unicef, mas várias organizações, na capacitação dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, do Conselho Tutelar, para que identifiquem, reconheçam que isso é uma violência e que isso precisa ser notificado. Então, a gente quer confiar também de que a gente tem um sistema de proteção que está mais alerta, mais engajado na identificação e na notificação desses casos. Agora, se esse dado nos assusta, infelizmente o problema é muito maior, né? A gente tem uma subnotificação muito expressiva da violência sexual. É que no Brasil existe ainda essa cultura do silêncio e no caso de criança e adolescente ainda existe uma culpa atrelada também quando ela sofre uma violência. Por que é uma violência? Né? O abuso sexual, o estupro, ele é uma violência. E a criança muitas vezes não tem nem a noção do que está sendo feito. Aí agora me veio à mente, de acordo com o que você me falou aqui, a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas. Talvez isso ajudasse a resolver a questão da subnotificação, por exemplo. O que é que você pensa a respeito? Concordo plenamente. A educação sexual nas escolas ela é fundamental. A criança, desde pequena, ela tem o direito de aprender sobre o seu corpo, sobre limites, sobre o que não é um toque adequado, o que ela faz quando isso acontece, né? Aprender que alguém pediu um segredo, isso não é certo. À medida que ela vai crescendo, aprender, principalmente as meninas, né? Encontrar na escola um espaço que diga para elas que o corpo dela não é um objeto, né, que ela tem o direito de ser respeitada. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar dessa forma, porque por mais que a gente prepare os serviços para identificar um sinal, para poder fazer essa denúncia, mas quanto mais a própria criança e adolescente, né, souber que ela tem o direito de pedir essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir interromper muito mais ciclos de violência. Ana, tem um recorte de gênero no caso do estupro? É mais comum com as meninas? Tem um recorte de gênero, então a violência sexual ela atinge principalmente meninas, né? São as mais vulneráveis. A gente está falando aí desses mais de 164 mil vítimas, 87% eram meninas, 35,8% tinham até 9 anos, né? Mais de 80% tinham até 14 anos, então são crianças, né? Nós estamos falando de crianças, mas também não podemos ignorar os meninos, né? A gente também tem números altos, foram mais de 20 mil meninos vítimas de estupro também nesses 3 anos, então é importante a gente entender as dinâmicas, né? Vão ser diferentes contra um menino, contra uma menina, né? A idade, o pico de idade para as meninas é 13 anos, para o menino é aos 4. Por isso que esses estudos são importantes, a gente precisa entender como acontece para que a gente de fato consiga dar uma resposta para isso. E aí eu já vou te perguntar, é possível a gente pensar em uma resposta a curto e a médio prazo que possa fazer com que esses números se reduzam e também que acabe com a subnotificação? Estou te fazendo várias perguntas numa só, mas você pode ir respondendo aos poucos, tá?
Claro. No curto prazo, acho que tem um movimento que já tem acontecido, inclusive com a participação importante da imprensa, da gente discutir tudo isso, né? Acho que o movimento também dos direitos das mulheres tem pautado muito a questão da violência sexual e no curto prazo isso é muito importante, né? Você ver o relato de alguém, saber que você pode pedir ajuda, saber que aquilo não é correto. Então, a gente precisa de uma grande mobilização de campanhas, de informação. Em todos os lugares onde tem, né, um aumento desse tipo de mobilização, aumenta o número de denúncias. Agora, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa realmente de ter assistência social, por exemplo, discutindo vínculos familiares, a gente precisa da educação também, trazendo a família para mais próximo, a gente precisa discutir os padrões de socialização, né, que vão associando o menino a um comportamento violento, né, e a menina, né, a ser ali o objeto, né, objetificada nessa relação com os homens. Então, no médio prazo, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical, eu diria, na forma como a gente tem socializado meninos e meninas na nossa sociedade. E os serviços, vou sempre insistir nessa tecla, né? A gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, todo mundo que tem suspeita, não precisa ter certeza, precisa priorizar a proteção dessa criança. Na dúvida, acione um sistema de proteção. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem uma cultura, a primeira cultura que você falou que tem que ser destruída e que a gente chama cultura de estupro, né? A cultura do estupro, né? Que é exatamente isso, de respeitar o corpo da mulher, da menina, da criança, do menino, né? Respeitar o corpo do outro. Sempre. Mas isso que você falou, mais agora relacionado às denúncias, me trouxe aquele ditado antigo em briga de marido e mulher não se mete a colher, e quando é uma questão relacionada à família, porque muitas vezes os estupros e os abusos acontecem dentro da família e às vezes os vizinhos ou os parentes, eles têm um certo receio de denunciar como se fosse algo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente quebrar essa cultura, que é importante sim denunciar, proteger aquela criança, aquele adolescente. A proteção de uma criança e de um adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente realmente precisa quebrar essa cultura de que o que acontece dentro da família vai ficar ali dentro da família, porque senão a gente não vai proteger, né? A residência é o lugar de maior prevalência da violência sexual em todas as faixas etárias. Para você ter uma ideia, entre 0 e 4 anos e entre 5 e 9 anos, isso fica entre 70% e 72% dos casos foi dentro de casa por alguém conhecido, né? Então, mesmo quando essa adolescente vai ficando mais velha, as violências ainda acontecem nesse ambiente doméstico. Então, se a gente não quebrar, não romper essa barreira, né, e não fizer a opção pela proteção, a gente de fato não vai conseguir reverter esse cenário. Ana, o Unicef, a gente tem que deixar claro, às vezes é a primeira vez que a pessoa ouve a expressão, ele é da ONU, é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e ele, na verdade, faz ações específicas em todos os países onde a ONU está presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pesquisa é nossa, a gente está falando da nossa realidade, mas é possível a gente pescar ações que foram bem-sucedidas em outros países? Vocês conseguem ter esse olhar? Eu não estou nem perguntando a respeito de pesquisas equivalentes em outros países, mas, por exemplo, um país vizinho que tenha conseguido reverter números complexos como esses que o panorama nos mostra hoje. Eu acho que a grande, né, vantagem da gente, nesse momento, poder fazer essa pesquisa, né, de ser o Unicef e a ONU fazendo, é a possibilidade desse intercâmbio, né, de experiências. Comparar dados é realmente difícil, mas a gente tem, sim, inspirações de outros países. Quando a gente pensa a violência letal, a questão do uso de câmeras realmente desponta como algo emblemático, muito embora a experiência mais reconhecida hoje tenha sido, inclusive, a de São Paulo. Quando a gente pensa violência sexual, o que a gente tem aprendido com países e com experiências que têm conseguido reverter esses números? Trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, trabalhar com a escola, trabalhar com a saúde, trabalhar com a assistência social, trabalhar com as meninas e os meninos, né? Então, em tese, não tem muito segredo em relação ao que precisa ser feito. A questão é você conseguir realmente essa articulação intersetorial. E aí um ponto também para destacar, o Brasil é pioneiro em legislações que protegem crianças e adolescentes, né? Então, acho que a gente conseguir colocar em prática isso que o país também tem de diferencial, né, em relação a outros países.
Ou seja, a gente tem a lei tem qualidade, tem que ter mais ação. Temos que ter mais ação e mais ação intersetorial. Acho que esse é um ponto para a gente conseguir ainda avançar, né? Então, se a gente conseguir que esses serviços se falem, que a gente consiga atender essa vítima também de uma forma efetiva, de uma forma intersetorial, isso vai dando coragem para outras vítimas também denunciarem. E esse é um ponto muito importante. Não é fácil, muitas vezes, fazer uma denúncia, porque às vezes você vai encontrar um serviço que não está preparado para te acolher. Então, quanto mais esses serviços estiverem preparados e um conselho tutelar articulado com a saúde, com a assistência, que consiga garantir, né, esse atendimento rápido, a inclusão em serviços de atenção à saúde mental, tudo isso vai aumentando a confiança da população para, de fato, fazer as denúncias, né, e as denúncias que são tão necessárias. Qual dado te chamou mais atenção na pesquisa como um todo, o que mais te surpreendeu? Sempre nos surpreende também aqui na violência sexual o aumento das notificações contra as crianças pequenas. E aqui nos surpreende bastante, a gente fica se perguntando justamente, né, o que está acontecendo, porque quando a gente pensa na denúncia de violência sexual contra adolescentes, né, a gente quer acreditar que pode ser resultado de um movimento também de conscientização, né, de adolescentes ali se sentindo mais seguros para fazer isso. A criança pequena vai sempre depender de alguém que identificou esse sinal e que fez esse alerta. Então, isso sempre nos assusta muito. E a violência sexual, a violência de uma forma geral, né, contra a criança pequena, ela vai ter repercussões muito, muito importantes para o desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, impactos a curto, médio e longo prazo, né? Então, nos chama sempre muito a atenção quando a gente vê essa notificação crescendo entre as crianças pequenas. Nesse ponto, a gente tem até que trazer também, a gente está pensando muito em como diminuir os números para que não tenha que chegar no sistema de segurança pública, né, que a gente não tenha tantas notificações. Mas agora você me trouxe, e quando você falou crianças pequenas, eu logo pensei nas redes criminosas de pessoas pedófilas, né, gente que abusa de criancinha para satisfazer pessoas doentes, porque na verdade é isso, é um crime que acontece no mundo inteiro e que nos choca muito quando a gente vê, eu imagino quando você vê uma criança passando por isso. E aí eu queria pegar esse outro lado, você falou, eu fiquei imaginando como você deve ter reagido quando viu principalmente essa grande porcentagem com crianças. Como preparar também o outro lado, né? No caso, as delegacias de polícia civil. A gente falou muito de polícia militar, que é quem estava muito relacionado aos crimes de homicídio. Mas preparar a polícia civil para investigar e até para impedir esse tipo de crime, sabe? Que, infelizmente, como você falou, ainda está muito comum e ainda tem crescido, que é o crime de pedofilia, a exploração de crianças, de bebês, inclusive, exploração sexual. É possível a gente fazer esse treinamento e é possível, dessa maneira, a gente até, vamos pensar, coibir, né, esse tipo de quadrilha, por exemplo? O estudo, o que ele nos mostra, na verdade, é que a maior parte dos casos, né, de violência sexual que chegaram ao conhecimento da polícia são casos intrafamiliar, né, são pessoas conhecidas e é importante a gente até frisar isso, porque às vezes a gente fica esperando ver um criminoso da forma como a gente constrói o imaginário, né, do que é essa pessoa que tem coragem de fazer isso, mas infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, né, o tio, um padrasto, um avô, um pai, então a gente está falando de pessoas do convívio normal dessa criança, desse adolescente. Então esse é um ponto que a gente precisa sempre frisar. As delegacias realmente precisam estar preparadas até para ter essa sensibilidade de entender o que é uma dinâmica de uma violência intrafamiliar, inclusive entender que não é porque é o pai, um padrasto, alguém que tem um poder em relação a essa criança, que isso é uma violência menor. Não, não é, né? Então é importante que quando esses casos cheguem, eles sejam levados a sério, que o relato de uma criança ou adolescente seja levado a sério, né? Independente do agressor ser alguém da família, e vai ser na maior parte das vezes. Então sim, a gente precisa de delegacias muito bem preparadas, inclusive as delegacias que atendem violência contra mulheres, né? A gente precisa fazer mais essa discussão também.
E quando uma mulher vítima de violência doméstica chega até uma delegacia, é muito importante entender o contexto das crianças também. Elas também são impactadas por essa violência doméstica e a gente precisa entender o quanto elas também são vítimas direta e indireta dessa violência. Você até falou, a polícia tem que entender que é uma violência maior até, né? Quando alguém de dentro da família está cometendo esse tipo de violência. Eu pensei agora, confesso que tudo isso mexe comigo também. E aí eu pensei nas crianças que passam por isso, crianças e adolescentes. A gente precisa pensar no acolhimento também, né? Para curar esses traumas. A pesquisa leva a isso também, a questão psicológica, psicossocial? A pesquisa ela parte dos dados dos boletins de ocorrência, então a gente não consegue saber como é que esses casos foram conduzidos, né, encaminhados. É uma pergunta fundamental. A gente tem uma lei relativamente recente, né, de 2017, que é a Lei 13.431, que ela obriga que todos os municípios criem um comitê, né, para poder justamente articular os serviços em torno de crianças e adolescentes que são vítimas e testemunhas de violência. A gente precisa cobrar, né, pela implementação desse comitê, dessa lei, de fluxos integrados, porque é isso que vai garantir que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha a devida atenção da saúde mental. Ela vai precisar disso, né? A violência, ela tem repercussões devastadoras mesmo no desenvolvimento, então é importante que ela seja atendida pela saúde, com agilidade. Se essa violência aconteceu há menos de 72 horas, ela precisa ter acesso a profilaxias, né? Ela precisa depois ter acesso à atenção em saúde mental. Essa família vai ter que ser vista, né? A gente está falando de violências que acontecem dentro da família, então você afasta o agressor. Como é que fica a situação dessa família? Muitas famílias não denunciam por uma dependência econômica, inclusive, do agressor. Então, a gente precisa da assistência social junto, pensando como é que essa família se reorganiza economicamente. Então, são muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. Espero daqui a 3 anos te entrevistar de novo, trazendo números melhores, viu? Eu que agradeço, e o importante, a pesquisa é para isso, né? Para a gente pautar, para a gente levantar esse debate realmente. Então, obrigada por esse espaço. Eu agradeço a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cidadania. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Décadas antes dos escritos fundadores da ecologia moderna e mais de um século antes da organização do movimento ambientalista, um quadro já denunciava a inquietante expoliação de recursos naturais no Brasil e a consequente degradação ambiental. É uma denúncia consciente. Inclusive, quando ele apresentou esse trabalho num salão em 1843, o Félix Toné, ele disse que a perda de vegetação estava causando muitos males para a cidade. Ele escreve isso, a perda de umidade, de chuvas, que é algo que aparece representado aqui na pintura. É preciso entender a história ambiental que está por trás dessa tela. Até o século XVII, o desflorestamento acontecia basicamente em florestas temperadas, no norte do planeta. Depois, com a colonização dos trópicos, começa a acontecer o desmatamento das florestas tropicais, que hoje em dia são a grande questão. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Notebooks, celulares, drones, carros elétricos. E o que essas novas tecnologias têm em comum? O lítio. O mundo precisa de minerais e o Brasil pode ser protagonista nesse cenário. Senadores e especialistas debateram em audiência pública estratégias para o desenvolvimento de uma indústria de processamento mineral no país, com destaque para a exploração de lítio. Países e empresas em busca dos minerais críticos, como o lítio, um dos insumos fundamentais para a transição energética. Mas não basta explorar, é preciso pensar em como armazenar e processar esses minerais. O mundo precisa descarbonizar. Descarbonização mundial depende de transição energética. Transição energética depende de bateria. E bateria se faz com minerais. É um conjunto de minerais, senadores. O lítio com o maior destaque, sem dúvida. Não é só uma questão de energia, é uma questão muito substancial de mudança de paradigma de produção no mundo inteiro. E o lítio vai ser necessário para armazenar essa energia. Para se fazer bateria, é preciso ter lítio, é preciso ter níquel e é preciso também ter alumínio e manganês, tá? E para se fazer motores elétricos, é preciso terras raras, tá? Então, esses minerais são considerados hoje críticos pela Agência Internacional de Energia. O valor de mercado de cobre, lítio, níquel, cobalto, elementos de terras raras e grafite juntos mais do que dobrará até 2040, passando dos atuais 325 bilhões de dólares para 770 bilhões. Em 2023, o Brasil exportou mais de 4 bilhões destes minerais, com destaque para a venda de cobre, com 3,4 bilhões. China, Europa, Estados Unidos, alguns mais do que outros, alguns mais acelerados que outros, mas a demanda ela é crescente. O Brasil certamente tem um papel extremamente relevante para o mundo na oferta do lítio, mas também na oferta da grafita das terras raras e do níquel.
A boa notícia, o Brasil tem reserva de todos esses chamados minerais críticos e a demanda é maior do que a oferta, ou seja, uma janela de oportunidade para o país. Porém, quem domina as tecnologias de processamento desses minerais é a China. Todo o processamento, ou quase todo o processamento desses minerais hoje é feito na China. Para o Brasil isso é problema nenhum. O Brasil tem e continuará tendo excelentes relações com a China. Mas alguns países do mundo decidiram não mais depender da China e estão buscando outras fontes de fornecimento. Ora, o Brasil tem os minerais, essa indústria de processamento é intensiva em energia, nós temos uma matriz essencialmente limpa, então o Brasil pode e deve ser o lugar que vai abrigar essa indústria de processamento, essa indústria estratégica de processamento desses minerais críticos. Um capítulo que se abre para nós, que é exportar matéria-prima, exige a primeira parte da expertise. Mas o mais importante é trabalhar a matéria-prima e industrializar. É isso que seria o grande objetivo do Brasil. O lítio é essencial na fabricação de baterias para carros elétricos, na de eletrônicos e na indústria farmacêutica. Então, vamos conhecer mais sobre o mercado desse mineral. Chile, Austrália, Argentina e China têm as maiores reservas de lítio no mundo. Já quando se fala em produção, o destaque é para a Austrália, seguido de Chile, China e Argentina. China, Austrália, né? Tem um pouco mais. Aqui para a América do Sul tem o famoso triângulo do lítio, né? Chile, Argentina e a Bolívia aqui, né? Em geral, o lítio aparece em 3 tipos de reservas, né? O primeiro tipo de reserva é a reserva salar, né? Que é o caso do Chile, da Argentina e da Bolívia. E a exploração dessas reservas salares demanda muita água e tem um impacto ambiental muito preocupante, tá? Você tem as reservas em rocha, principalmente as rochas pegmatíticas. Aqui eu estou me aventurando aqui na geologia, viu? O professor aí do lado. Rochas pegmatíticas, tá? Esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Austrália também, tá? E a exploração em rocha pegmatítica tende a ser ambientalmente mais amigável, principalmente se empregado as tecnologias adequadas, como é o caso aqui da Sigma. E há também o lítio em argila, mas não tem havido no mundo muita experiência de exploração de lítio em argila. As reservas mundiais eram pequenas porque a demanda era pequena pelo lítio. Então não fazia sentido, ninguém está procurando lítio, não tem quem compre. Né? Basicamente, a demanda por lítio era para as graxas, era para cerâmica, era não sei se principalmente, mas também para medicamentos. Portanto, medicamento. Né? E agora você tem essa revolução que, olha, o mundo precisa de bateria de lítio para fazer transição energética, então vamos todo mundo correr atrás do lítio. Pois é, o Brasil tem um diferencial competitivo. É o único produtor de lítio verde no mundo, ou seja, o mineral é extraído sem emissão de poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono. O nosso é granular, o nosso não leva nenhum ácido, não leva nenhum químico nocivo na sua na produção, é único no mundo, é carbono zero, é por meio desse descolamento da rocha em que nós produzimos esse lítio, que ele não é amassado como o usual do mercado, e que a gente coloque para o mundo que o lítio do Brasil ele é processado, grau bateria, verde e único no mundo. Acho que é importante demais. O Brasil tem energia limpa, como poucos países têm. O Brasil tem uma mineração responsável. Tá? A nossa política ambiental é muito exigente. Tá? Então, se esses países, mundo afora, querem ser coerentes quando tratam de transição energética,
os investimentos nessa indústria de transição energética, seja na transformação mineral, seja na cadeia de baterias, etc., tem que ocorrer no Brasil com energia limpa. Agora vamos saber mais sobre a produção brasileira. O país tem a 7ª reserva, quase 5% do total. Já na produção, somos o 5º, com cerca de 3% da produção mundial. Minas Gerais concentra 85% das reservas conhecidas de lítio no país. A gente tem uma reserva de 1.370.000 toneladas, mas essa reserva é crescente. Existem outros projetos que estão em andamento e que tendem a ampliar tanto a reserva como a produção do lítio. Foi um planejamento para que a produção respeitasse a sociedade, o meio ambiente e a comunidade do Vale do Jequitinhonha e, em especial, Itinga e Araçuaí. Itinga, só este ano, em função dessa atividade econômica que a Sigma levou, aumentou 30% no seu PIB. Pesquisas indicam reservas de lítio em outras regiões do país, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu vejo, sim, que essas grandes reservas aí estão em Minas, as grandes reservas de lítio. Mas acredito que deve ter grandes reservas da Amazônia também, não sei. Já foi feito um levantamento, uma pesquisa que a gente possa dizer que é só nesses 2 lugares, ou a gente teria expectativa para ter outras minas importantes? Em termos de reserva, o senhor pergunta. De reserva, né? Reserva. Já tem pesquisa, já tem alguma coisa, ou ainda temos... Inclusive, esse negócio de pesquisa me deixou meio preocupado um dia desse, porque, segundo informações, o que nós temos pesquisado hoje, em torno de 23% do território nacional, o resto ainda não se pesquisou para saber exatamente que minério nós temos, principalmente desses minérios mais necessários à tecnologia, à transição energética e tantos outros. O que o senhor sabe, além daquilo que está posto? A principal reserva está ali no Vale do Jequitinhonha, que vai ali do norte de Minas até o sul da Bahia. Tá? Há reservas em exploração pela companhia AMG, no sul de Minas Gerais, na região de São João del Rei. E há outras empresas procurando o lítio em Minas, na Bahia. E a informação que eu também tenho é que existe um potencial de identificação de novas reservas, realmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e, se eu não estou enganado, também na Paraíba e em Pernambuco. Eu estou bastante confiante de que novas reservas, especialmente do lítio, vão ser identificadas. Até porque os geólogos com quem eu converso sobre isso, eles dizem, olha, o lítio não é um mineral raro, não é difícil encontrar lítio. Como já foi dito lá atrás, o Brasil tem potencial competitivo com recursos minerais abundantes e produz um lítio único, de qualidade. Mas o país precisa dar um salto tecnológico e superar a condição de mero exportador de matéria-prima. Exportar matéria-prima e depois comprar produto acabado. Isso é triste para a gente. Por exemplo, nós somos o país do agronegócio e dependemos, o NPK todinho, praticamente a gente tem que importar. Isso é uma doença que precisa ser curada na mente dos governantes brasileiros, né? Que a gente não faça a mesma coisa com o lítio, que por mais que a gente crie uma política, não precisa do governo explorar, está ali uma empresa explorando, construir uma política que possa fazer com que isso aconteça, se agregue valor. O que eu vejo o grande problema é dentro da industrialização de tudo no Brasil, nós somos o país que mais tem potencial de gerar energia no mundo. Nós temos a energia hidráulica, a água, nós temos energia solar, energia eólica. Nós éramos para ter a maior indústria de alumínio do mundo, era para ser nossa. As maiores indústrias de industrialização de alumínio era para estar no Brasil, não estão.
Então, nós somos produtores, mas não comandamos. Para que a gente saia de um país produtor de commodities, né, e de fato agregue valor aos bens minerais, é essencial o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né, porque a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas rotas tecnológicas, a gente vai conseguir agregar valor a esse bem mineral e chegar a produtos com maior valor agregado e maior competitividade para a indústria mineral brasileira. Né? Precisamos dar o salto tecnológico, enfim. O Brasil está com a faca e o queijo na mão para se tornar uma alternativa para o mundo como fornecedor desses insumos na cadeia de baterias. E essa etapa da cadeia é uma etapa que agrega muito valor, que gera muito emprego e que demanda desenvolvimento tecnológico. O mercado internacional está em busca de oportunidade de investimento, tanto na produção mineral quanto na transformação mineral. Estamos buscando construir parcerias com outros governos que estão interessados nesses minerais. E aqui a parte que eu acho mais importante. Vamos fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação na área tecnológica para que a gente tenha no Brasil tanto a tecnologia nacional de processamento desses minerais, que hoje é basicamente sob domínio da China, e a tecnologia para a produção de bateria. Há muita coisa a se fazer para o país aproveitar a tão falada janela de oportunidades. Entre elas, buscar parcerias, melhorar a mão de obra, desenvolver tecnologias. Como objetivos específicos para o lítio, né, eu destaquei esses dois: a caracterização mineralógica e química de detalhe dos minérios alvo de estudo, visando determinar as fases carreadoras dos elementos de interesse, com destaque para lítio, cobalto e níquel. 15 segundos. E o desenvolvimento de rota de processo para a produção de compostos de lítio, carbonato hidróxido, grau bateria, a partir dos minérios pegmatíticos nacionais e o refino de compostos de grau técnico atualmente produzidos pela indústria nacional. Nosso Senai já tem um belo projeto de tecnologia para a produção de baterias e está iniciando um programa para desenvolver tecnologia de processamento desses minerais para a cadeia das baterias. Precisamos formar mão de obra qualificada, especializada, e o Senai também é parceiro nisso. Precisamos desenvolver infraestrutura adequada para os projetos. Esses projetos geralmente aparecem em lugares longínquos. A colega da Sigma sabe muito bem disso, a necessidade de infraestrutura, de estradas, de que a rede elétrica chegue lá, né? E precisamos fazer isso tudo com absoluto respeito pelo meio ambiente, com responsabilidade ambiental. E um dos passos mais importantes para essa emancipação é conhecer as próprias reservas, os recursos disponíveis. E para isso, desenvolver pesquisas, aprimorar tecnologias de prospecção. Em outras palavras, é preciso investimento. Sobre a questão da identificação das áreas, quer dizer, do levantamento geológico na superfície brasileira. Até pouco tempo atrás, a exploração geológica das planícies era feita pela Petrobras, porque o objetivo maior era a identificação de reservas de petróleo. Aí você tem grandes planícies no Brasil. Você tem a planície amazônica, você tem a planície pantaneira, você tem a planície litorânea. O SGB, a CPRM, a antiga CPRM, agora sempre identificada como SGB, se ocupou sempre das áreas de cristalino, né? Das áreas de planalto, as áreas de elevações, de serra, né? E as áreas que estavam sob responsabilidade da CPRM estão bastante mapeadas. Eu já, inclusive eles recentemente me mostraram uma comparação entre as experiências no Canadá, entre as experiências na Austrália, países que têm a dimensão territorial que o Brasil tem, e a gente não tem nada a dever, considerando isso, que a CPRM não fazia exploração em planícies. Há uma necessidade de melhorar o mapeamento, melhorar a escala do mapeamento.
Em 2023, nós tivemos disponível para o FNDCT 9,6 bilhões em recursos e em 2024, 12,7 bilhões. Então, esse é o nosso principal instrumento de apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Falando especificamente sobre ações implementadas pelo FNDCT, eu destaco essa encomenda, né, de ação transversal de 2021, em apoio ao projeto Infraestrutura e PDI em Tecnologia Mineral para a Produção de Níquel, Cobalto e Lítio, o projeto Nicole, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral, um valor de 3 milhões. Ele tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico para a produção de compostos de lítio, cobalto e níquel a partir de minérios brasileiros com especificações compatíveis para a produção de baterias de íon lítio ou seus precursores. Mas a ideia é que a gente faça uma chamada específica para o setor mineral, que aí envolva da geologia, a mineração e a transformação mineral. E aí a nossa proposta é uma chamada de influxo contínuo no valor de 150 milhões. Essa proposta ela já foi apresentada para o Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral, foi aprovada e ela deve ser encaminhada internamente para uma aprovação quanto à sua implementação. Nós estamos trabalhando no Ministério de Minas e Energia com 2 objetivos. Primeiro objetivo, o mundo está precisando dos minerais críticos. O Brasil vai cumprir esse papel e vai buscar ampliar a oferta dos minerais críticos, tá? Da produção mineral. Como é que se faz isso? Priorizando nos levantamentos geológicos as áreas com maior potencial para aparecer esses minerais e priorizando, apoiando também a atividade de pesquisa mineral. O segundo objetivo é a gente justamente desenvolver no Brasil essa indústria de processamento mineral. Tá? Que vai agregar valor aos minerais e que vai permitir que o Brasil tenha uma posição estratégica na cadeia de valor das baterias. Né? E quais são as diretrizes desse nosso trabalho? Né? Priorizar os processos na ANM, no Ministério de Minas e Energia, de autorização de pesquisa mineral e de licenciamento de lavra desses minerais, que a gente considera estratégico. O mundo considera crítico porque está faltando para o mundo. Para o Brasil não falta o mineral, por isso que ele é estratégico. Economia de baixo carbono, novas tecnologias, uma nova política industrial. E o Brasil tem os recursos minerais. É preciso avançar. Então, eu quero terminar minhas palavras e dizer o seguinte, nós precisamos trabalhar a favor do nosso Brasil. Isso é independente de sigla partidária, independente de quem é o governo, se é governo A, B ou C, esquerda, centro, direita. Nós não temos que preocupar, nós precisamos se preocupar com o futuro do nosso país. Então, é tanta coisa assim que a gente nós temos capacidade de avançar, esse país é tão rico, esse país é produtor de sul a norte, tem minério em quase todos os estados da federação, um tipo ou outro. O que a gente tem exportado de minério de ferro, né? Pedra bruta, sem agregar valor a nada, se ficasse pelo menos um pequeno percentual, meu presidente, que fosse explorado aqui, o Pará era uma segunda São Paulo em desenvolvimento, em qualidade de vida, em tudo. Isso parece assim uma coisa desumana e uma falta de amor pelo próprio território, pela nossa própria terra. A gente não pode passar a vida toda. Eu não conheço nada na literatura, ressalvo aqui o professor, né? Quem foi que já se deu bem na vida exportando matéria-prima bruta, commodity? Acho que não sei, acho que não. Não tem ninguém que possa contar uma história positiva. Isso é ruim. E aí você vê uma potência que nós temos de produção aqui e não podemos explorar. Nós temos que achar um mecanismo para que isso se faça. Claro, exploração racional, exploração aonde nós sabemos a nossa responsabilidade de preservação ao meio ambiente, mas nós precisamos encontrar mecanismo para nós crescermos e temos que pensar na industrialização. É importante tanto a destinação de recursos, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor mineral, que é um setor
que contribui não só para a transição energética, né, com matérias-primas para a transição energética, mas também para a reindustrialização do país. Então, é um setor que é essencial para que o nosso país também se desenvolva economicamente. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da gente vir aqui. A gente tem, assim, para a gente está muito claro que o Brasil tem uma tremenda janela de oportunidade. O Brasil precisa entender o tamanho e a importância desse movimento para o Brasil e para o mundo, e esse aqui foi um espaço muito alvissareiro para a gente trazer essa mensagem. E por isso que eu estou muito confiante, a gente está trabalhando com muito afinco, com muita vontade, nessa coisa de desenvolver, finalmente, uma indústria de transformação mineral, de agregação de valor aos minerais brasileiros, como o senhor deseja, como todo brasileiro deseja. É isso. Energia limpa, mineração responsável, transição energética e, claro, benefícios sociais. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República.
É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou ver muito. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2023, mais da metade do desmatamento no Brasil ocorreu no bioma cerrado, que está ameaçado de extinção. E isso pode comprometer o equilíbrio de outros biomas e o abastecimento de água em nosso país. Meio ambiente é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, Isabel Figueiredo. Isabel, muito bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante para a TV. Então, o Dia Nacional do Cerrado seria melhor que a gente tivesse aqui mais felizes um pouco, né? Claro que nos deixa felizes falar sobre esse assunto, falar sobre esse bioma, mas o alerta que eu fiz no começo da entrevista é um alerta necessário, né? Esse problema de ameaça de extinção do bioma tem a ver com as características, né, desse ecossistema e já vem alertas são sendo feitos sobre isso já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o desmatamento no Cerrado e o porquê dessa preocupação de que o que está acontecendo agora talvez caminhe para um ponto de não retorno. Uhum. Essa pergunta é muito importante, porque realmente a gente não tem nada a comemorar no dia 11 de setembro, né? A gente gostaria de ter um momento de celebrar os sabores, os saberes, as paisagens do Cerrado. No entanto, a gente tem que aproveitar essa ocasião para levantar esse assunto diante da sociedade e falar que a gente já perdeu metade da vegetação nativa do bioma Cerrado e que ele vem ano após ano em recordes de desmatamento, né? O ano de 2023 foi muito emblemático, o desmatamento foi terrível, né? Foi a primeira vez que a gente teve mais área de cerrado desmatada do que a amazônica, né? Considerando que o cerrado é bastante menor do que a Amazônia em termos de área, dá para ver que a velocidade do desmatamento no cerrado está muito mais rápido do que na Amazônia, né? Então a gente está realmente bastante preocupado. Esse desmatamento, do jeito que ele está, a gente já consegue ver efeitos bastante concretos no clima. E na vazão de água dos rios, né? Então a gente já tem a temperatura em média no Cerrado, ela já subiu 1 grau, até 1,5 graus.
O período de chuvas ele já está mais de 30 dias atrasado, em média, por muitos anos, isso já são dados observados. E também a gente já observa, né, a vazão dos rios reduzindo em até 15%. E aí a gente está falando de mais de 80 bacias que foram estudadas. Então a gente já sente esses efeitos e a gente realmente não sabe em que momento que o ecossistema vai colapsar. E quando o cerrado colapsar, todos os outros biomas vizinhos vão colapsar. Porque esse eles era um ponto que eu ia perguntar, e que eu falei também no começo da entrevista. Qual é essa relação de equilíbrio que o cerrado tem em relação aos biomas que o circundam, né? Aí a gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar do Pantanal, que infelizmente também registrou recordes de focos de incêndio no primeiro semestre desse ano, e dos outros biomas, Mata Atlântica, enfim. Como é que é essa relação? O planeta é um só, né? O país, todos os ecossistemas, eles são permeáveis entre eles. Não existem paredes, não existem limites entre os ecossistemas. Inclusive, a transição entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, ela é feita lentamente, não é de repente, né, que muda o tipo de vegetação e a biodiversidade. Então, há uma comunicação entre os biomas e há um fluxo genético, há um fluxo atmosférico, e há um fluxo de águas, né? Então, a chuva que sai da Amazônia, ela chove aqui no Cerrado, ela chove na Mata Atlântica. A água, então, infiltrada no Cerrado, ela alimenta as camadas profundas do solo e a água que nasce no Cerrado, ela verte 360 graus. Então, as águas que nascem no Cerrado, elas alimentam, elas contribuem com uma porcentagem importante de várias bacias hidrográficas, como Araguaia, Tocantins, São Francisco, Paraná, e o Pantanal. O Pantanal depende 100% da água que vem do Cerrado. Então, quando a gente fala, precisa conservar o Pantanal, vamos melhorar a situação do Pantanal, vamos reduzir as queimadas no Pantanal, isso significa, vamos conservar o Cerrado que está no entorno do Pantanal, porque o Cerrado no entorno do Pantanal está muito degradado, então está descendo menos água para o Pantanal. Com todas as mudanças do clima, agravando ainda essa situação, o Pantanal fica mais seco, muito mais suscetível a queimadas, né? Então, são processos sistêmicos e integrados e que não tem como isolar, não vou proteger a Amazônia e vou detonar o Cerrado. Você vai estar detonando a Amazônia também, né? Então, as bacias hidrográficas nascem no Cerrado, por isso o nome berço das águas. Agora, tem uma característica bem importante, você está falando dos ciclos hidrológicos, né, dessas chuvas que vêm da Amazônia, chamados também de rios voadores, e essa chuva cai no Cerrado. O Cerrado tem uma expressão para definir esse bioma que é bem interessante, que é mais comum entre os estudiosos, os pesquisadores do bioma, que é floresta invertida. Explica para a gente por que o Cerrado é chamado de floresta invertida. É muito interessante isso e dá uma imagem, um imaginário muito gostoso para a gente. Imaginar que o que você enxerga fora, você pode imaginar que tem o dobro para baixo, às vezes até mais, né? Então, em alguns momentos, você vê um corte de barranco, assim, você vê uma plantinha pequenininha, uma batata de raiz enorme embaixo dela, né? Então, o Cerrado, ele tem essa característica, é o bioma mais antigo, né, do nosso país e um dos mais antigos do mundo. Então, ele se desenvolveu nessa relação com o fogo e nessa relação climática de sazonalidade muito marcada. Então, as plantas do Cerrado, elas desenvolveram uma série de adaptações a essa situação do solo muito ácido, do clima muito sazonal e da presença do fogo, que desenvolveu-se uma quantidade, né, de biomassa subterrânea muito grande. E os solos do Cerrado são profundos, né? Grande parte dos solos do Cerrado são muito profundos. Então, as raízes, elas vão até, às vezes, 25, 30 metros de profundidade, até mais. E essa característica do Cerrado que o confere essa propriedade de armazenamento de água e de bombeamento de água. Então, a gente está chamando agora o Cerrado como o coração das águas. O Cerrado, ele bombeia, né, nos seus ciclos sucessivos de chuva e seca, ele vai bombeando água para os outros ecossistemas. E aqui no Cerrado, a gente tem esses aquíferos tão importantes, como o Bambuí, o Urucuia e o Guarani também, ele ocupa um pouquinho da área do Cerrado, né? E quando a vegetação de Cerrado ela é substituída por monoculturas, essa permeabilidade do solo, essa propriedade que o solo tem de drenar a água e abastecer o lençol freático e os aquíferos, sofre alguma modificação? Completamente.
né? No momento que você arranca as árvores do cerrado, corta as árvores do cerrado e substitui ou por gramíneas ou por um monocultivo de soja, você já muda completamente toda a temperatura e o microclima daquela região. Então, se você soma várias áreas de desmatamento numa determinada região, isso vai se avolumando, né? O que acontece também? A gente perde, então, essas raízes profundas, porque as espécies de cultivo, anuais ou perenes, elas ocupam uma camada mais superficial do solo, então a água ela vai ter menos ajuda das raízes nessa penetração, e a gente começa a usar maquinário pesado. Você já viu o tamanho das colheitadeiras de algodão, por exemplo? São máquinas imensas e elas passam ano a ano naquele solo, né? Então passam uma série de máquinas e isso vai compactando o solo. Então, o solo, além dele estar menos protegido pela vegetação nativa, então o impacto até das gotas de água não é sentido. Com o maquinário, ele fica mais compactado, a gente perde muito essa capacidade de infiltrar. O que acontece com a água que chove? Ela vai escorrer, ela vai ser lixiviada. Quando ela é lixiviada, a gente tem, nesse momento, o solo sendo levado. Então, além da gente levar solo produtivo e que é matéria orgânica, né, que é inclusive um serviço ambiental muito importante, né, o solo fértil, a gente vai enchendo a calha dos rios com essa terra. Então, a capacidade de armazenamento dos rios fica prejudicada. E no caso da área está sendo manejada com uma lavoura uma lavoura intensiva, que tem muitos agrotóxicos e adubo, esses materiais também são carreados e levados para os cursos d'água, contaminando as águas que vão descer e vão abastecer as cidades para baixo, as comunidades para baixo. Em 2021, a ONU declarou a década de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Uhum. Dentro de um contexto em que a gente tem modificação do solo para o uso de agricultura e para outros usos, o que você tem a dizer sobre a possibilidade de restauração ou as possibilidades de restauração do bioma cerrado? Essas características que você comentou de um bioma que levou milhões de anos para chegar à configuração que tem, de um processo de adaptação, favorecem processos de restauração do bioma ou dificultam? Olha, eu acho que as duas coisas, né? No Cerrado a gente tem uma diversidade de ecossistemas muito grande. Então, às vezes em 1 hectare você pode ter uma floresta, um campo e uma savana, né? A variação da vegetação, ela se dá com a variação da topografia e do tipo de solo muito rapidamente. Então, isso é um fator que complexifica a restauração, porque você tem que pesquisar o que tinha lá antes. Qual era a vegetação? Porque se for uma floresta, a restauração vai ser feita com mudas e com espécies florestais, espécies arbóreas, né? Como copaíba, almécega, pindaíba do brejo, etc. Se você tem uma savana, você tem que ter o extrato graminoso, que é essa que a gente enxerga, né? As gramíneas do cerrado, que a gente chama de capim agreste, e as árvores. Se for um campo, é só gramínea e umas outras plantinhas, como as sempre-vivas e ervas, arbustos bem pequenininhos. Então, o primeiro dificultador está aí, que você tem que investigar para trás o que era e aí fazer um tipo de restauração específica para aquele ecossistema. Por outro lado, as espécies são muito resilientes. Então, você pode encontrar um pasto que pode ser considerado um pasto degradado por alguns, mas, ao meu olhar, é um cerrado em regeneração. Um cerrado em restauração, né? Restauração natural, regeneração natural. Então, as plantas também, como elas são muito resilientes, pode passar fogo, correntão, trator, que elas vão brotar. Isso também por causa da biomassa que tem subterrânea, isso ajuda também nesses processos de autorrecuperação do bioma? Sem dúvida, elas guardam reservas nas raízes, né? Então, essa planta ela pode estar com cara de morta, mas ela está viva. O propágulo, que é a raiz, ela está viva. E aí você corta esse propágulo, ele responde, né? Agora, é importantíssimo dizer que o esforço para restaurar, ele é gigantesco. Então, no momento que a gente gasta aí uns, sei lá, quantos R$1.000, eu não tenho essa informação, mas no momento que a gente está investindo muito tempo e dinheiro para restaurar 1 hectare, nesse mesmo tempo, a gente está vendo desmatamento de 10, 15, 20 mil hectares. Então, assim, o primeiro passo é parar de desmatar. A gente precisa parar de desmatar o cerrado
urgente. E aí seguir a restauração. Inclusive, a restauração é uma cadeia produtiva, é uma forma de gerar renda para as comunidades locais, né? No entanto, ela não vai substituir essa primeira ação fundamental, que é parar de desmatar. Já que a gente falou nessa capacidade de resiliência do bioma, nessa capacidade de se recuperar pelas suas próprias reservas, pelas suas próprias características, né? Essa capacidade que o Cerrado tem, às vezes, de ressuscitar do fogo, da cinza ou até do desmatamento, vamos seguir agora numa toada um pouco mais celebrativa dessa data, do 11 de setembro. Eu queria que você falasse sobre um projeto interessante que o ISPN tem também, que é o projeto Cerrativismo, né, ou Cerrativistas. Conta um pouco para a gente que projeto é esse, que mobilização que está sendo feita, e aproveitando, falar sobre a importância das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos povos quilombolas para a conservação do bioma. Legal, vou fazer de trás para frente, tá? Vamos lá. No Cerrado, a gente tem poucas áreas protegidas, unidades de conservação, parques nacionais. A gente tem em torno de 8% da área. Isso é pouco. A meta é 27%, né? A meta global. Então, no Cerrado especificamente, a gente tem que reconhecer o papel das comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros segmentos, vários, para a conservação ambiental. Porque quando você visita um território tradicionalmente ocupado e manejado, você consegue observar que as comunidades elas têm um meio de vida que concilia e integra áreas de produção intensivas, às vezes, áreas de morada, roças e áreas conservadas, né? Numa paisagem, num mosaico de paisagens muito mais harmônico do que a gente está acostumado a ver aí de aquela soja sem tamanho ou cidades, né? Então, no caso específico do Cerrado, essas comunidades elas têm um papel central, inclusive para integrar unidades de conservação que precisam ser integradas para a biodiversidade poder transitar, né? Mas a gente tem uma falta muito grande do poder público no reconhecimento desses territórios, né? Então, é importante trazer que no Cerrado a gente tem uma série de segmentos de povos e comunidades tradicionais, a gente tem mais de 80 etnias de povos indígenas, e isso às vezes, né, no imaginário da gente indígenas estão na Amazônia, indígenas estão no Cerrado também, estão também na Caatinga, no Pantanal, né? E temos no Cerrado, então, quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, comunidade de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, torronzeiros, veredeiros e veredeiras, né? Apanhadoras de sempre-vivas. São várias identidades de comunidades que se identificam com uma atividade, com um local, com uma paisagem, com um modo de vida que integra nesse sistema o Cerrado. Então, é muito importante a gente celebrar isso, né, e apoiar essas comunidades para que elas possam continuar vivendo nos seus territórios, que é o que elas querem, e as que querem, né? Sim, claro. E isso contribuir com a conservação e com a manutenção dos serviços ecossistêmicos. A gente só vai conseguir ter uma chance de futuro se a gente conseguir conservar mais Cerrado, né? Agora esqueci do cerrativismo. Isso é importante, porque na verdade o cerrativismo está relacionado a a importância dessas comunidades com a preservação do bioma, né? Justamente. Então, essas comunidades elas estão precisando de muito apoio. E uma questão muito importante é a atuação delas em rede, em prol desses territórios, a sua capacidade de incidência política, de participação em espaços de participação popular, como o Conselho Municipal, Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, a nossa iniciativa com o Cerrativismo, que é uma iniciativa que vem passeando por regiões do Cerrado, a gente já trabalhou no oeste da Bahia, no sul do Piauí, agora a gente vai fazer um Cerrativistas Mulheres das Águas, focando em mulheres que estejam conservando água por todo o Cerrado. E a gente traz no Cerrativismo um apoio para essa liderança comunitária, então uma pessoa que já é uma liderança comunitária, para que ela consiga melhorar a sua atuação. Então a gente trabalha na instrumentalização de informações, conhecer mais as leis, conhecer mais sobre a geografia do Cerrado, sobre como tramita uma lei, né? Então informações técnicas, mas também a gente trabalha muito
o desenvolvimento pessoal. O empoderamento dessas pessoas. Porque para você ser uma liderança, você também tem que ter um amadurecimento emocional, você também tem que saber como juntar o povo. Liderar. Né? Liderar, e tudo isso é muito difícil. Então a gente vem trabalhando esse aspecto da liderança para que a gente consiga ter uma sociedade civil mais fortalecida, ter as vozes desses povos mais ouvidas e a gente ter um futuro mais possível, né? Isso é bom você trazer aqui para o Cidadania, porque no final você está falando de participação política. E sempre que nós podemos aqui no Cidadania, incentivamos as pessoas que acompanham a programação da TV Senado e incentivamos as pessoas, esses serrativistas, a assumirem esse papel de protagonistas em ações políticas, em movimentação das suas comunidades, né? Que a política não acontece só aqui no Congresso Nacional, não acontece só no espaço do Senado Federal. A política acontece nas comunidades, aliás, é ali que acontece de verdade, nas cidades, nos municípios, nas comunidades, e essa articulação é muito importante, a formação dessas lideranças, para que elas realmente participem, de alguma forma, das decisões. Agora, já que chegamos nesse ponto da conversa, vamos falar um pouco sobre a legislação, né? O Código Florestal, ele define áreas de preservação permanente, as reservas legais, que têm percentuais diferentes em cada bioma. Como é que é a parte do cerrado? O que a legislação protege e se, na sua opinião, o que você acha do que a gente tem hoje é suficiente para garantir a sustentabilidade do cerrado? Não, a gente precisa de proteções adicionais ao Código Florestal, né? O Código Florestal, ele define que numa propriedade privada no cerrado, ela precisa manter 20% da sua reserva legal. Se essa propriedade estiver dentro da área da Amazônia Legal, como, por exemplo, o estado do Tocantins quase inteiro é dentro da Amazônia Legal, mas é vegetação de cerrado. Lá, essa porcentagem sobe para 35%. Alguns estados, como o Piauí, definiram 30%. Mas essa é uma porcentagem muito pequena e muitas vezes as reservas legais elas não se comunicam. Então ficam fragmentos de vegetação nativa na paisagem, mas que não se comunicam. Então isso para a biodiversidade é insuficiente para a manutenção e até para os corpos d'água, né? Também seria muito importante que essa área fosse maior. Então existem iniciativas adicionais para ter compromissos das empresas, do setor do agronegócio para ampliar essa proteção. Mas é muito desafiador, porque o setor do agronegócio, em geral, ele enxerga os 20% como uma meta. Não, eu preciso desmatar 80% da minha propriedade. E não é isso, porque muitas vezes, se ele desmata 80% da propriedade dele, ele vai ter um problema climático gerado por ele mesmo, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do que os vizinhos fizeram. Então, seria muito importante que o setor do agronegócio tivesse uma visão regionalizada por microbacia e pudesse fazer uma análise da capacidade de suporte dessa paisagem. Porque da forma que, se todo mundo numa determinada microbacia desmatar 80% da sua propriedade, a gente vai seguir tendo esses problemas climáticos que a gente está tendo, né? E existe uma articulação melhor atualmente com o setor do agronegócio nesse sentido de ter proprietários mais propensos, né, mais favoráveis a ações de conservação, quer dizer, compreendendo melhor que a conservação, às vezes, de uma área, de uma reserva legal acima dos 20% exigidos por lei, podem favorecer, inclusive, a sua própria produtividade no campo? Olha, o setor do agronegócio, ele é um setor muito diverso. Tem todos os tons de cinza, né? Mas o tom que a gente vê mais em campo é o tom que não está nem aí para o futuro, que está realmente pensando num lucro a curto prazo e que vem, inclusive, pressionando essas comunidades e ocupando territórios tradicionalmente ocupados. Então, o que a gente vê em campo hoje, principalmente no Mato Piba, é um agronegócio que tem uma visão muito retrógrada. O Mato Piba é uma região específica, né? O Mato Piba é a região que a gente conhece como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a região que concentra a maior parte do desmatamento no Cerrado, que é movido pela expansão da produção de soja. Essa expansão da produção de soja, ela muitas vezes se dá, inclusive, em áreas que já não têm aptidão agrícola, climática principalmente, e ela se dá muito por especulação imobiliária.
Muito do investimento hoje para desmatar o Cerrado, inclusive, se dá com fundos de investimento internacionais. Até o fundo de pensão dos professores de Harvard investiu no desmatamento do Cerrado. Isso foi um escândalo. Mas a gente sabe que isso tem acontecido com outros fundos internacionais. Muitas vezes o desmatamento se dá para valorizar a terra, porque hoje em dia quem dá autorização de desmatamento são os órgãos estaduais, né, desde a mudança do Código Florestal. Esses organismos dos estados, né, esses órgãos dos estados, eles têm facilitado muito o processo de desmatamento. Então, em alguns estados, é praticamente por adesão. Você informa e a autorização sai. Então, muitas empresas têm comprado terra, pego a autorização de desmatamento, autorização de outorga para utilizar água do subsolo para irrigação, o preço da terra sobe e vende. Então, isso é um negócio super rentável. Mas a gente está tendo uma visão muito turva do nosso poder público, do nosso Estado, de deixar isso acontecer. Porque para o curto prazo pode ser um ótimo negócio, mas logo ali na frente vai ser um péssimo negócio para todos nós. Então é uma visão muito retrógrada. Existem setores do agronegócio mais progressistas, mais visionários, que estão adotando práticas de manejo do solo mais adequadas, que estão certificando suas produções, que estão fazendo compromissos internacionais, inclusive. Mas a maior parte do que a gente vê em campo é um agronegócio que é movido pela grilagem de terras, pela descumprimento da legislação ambiental, corrupção, inclusive também muita violência em campo, é o que a gente tem visto por aí. Isabel, dentro desse nosso contexto, eu falei no começo da entrevista, a gente está falando de Cerrado é meio ambiente é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu acho que a cidadania é a gente não olhar só para o nosso umbigo, é a gente conseguir ter um olhar coletivo, um olhar para o próximo, para aquele que está vivendo uma vida mais difícil do que a tua, que tem uma condição menor, mais complexa, e também para as futuras gerações. Eu acho que cidadania, inclusive, tem muito a ver com o meio ambiente, porque olhar para as futuras gerações é um ato de cidadania. Bom, Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto.
Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Seca no Amazonas. Deputados cobram medidas urgentes para comunidades que ficaram isoladas. Escola no Maranhão promove conscientização dos estudantes sobre a necessidade de uma moda sustentável. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A estiagem nos rios do Amazonas se agrava. O governo estadual decretou situação de emergência nos 62 municípios do estado. Decretou também situação de emergência de saúde pública. Na Assembleia Legislativa, os deputados cobram medidas urgentes para minimizar os impactos nas comunidades que ficaram isoladas pela seca. A situação não está fácil para quem vive no Amazonas. O grande volume de fumaça das queimadas e o isolamento de quem vive no interior por conta da estiagem são as principais preocupações das autoridades políticas, ambientais e da defesa civil. E os impactos sociais e econômicos tendem a piorar.
Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, informam uma piora no quadro. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e a temperatura da região está acima da registrada no ano passado. Renato Sena é mestre em Física da Atmosfera e atua no INPA há quase 40 anos. Ele apresentou dados dessa piora nas condições climáticas e alertou o parlamento sobre a importância da gestão de riscos no lugar da gestão de crise. Esse é um quadro que a gente tem visto que é um quadro que está se agravando, não é uma questão de só dos próximos 13 meses. A gente está vendo esse processo climático se intensificar e a perspectiva é que nos próximos anos, nos próximos pelo menos 2 décadas que a gente vai avançar, a gente vai ter processos muito similares. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem no estado. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para os municípios do interior, entre outras iniciativas para garantir água potável à população. O deputado Rosenha levou o tema à tribuna. Além da questão econômica, o parlamentar fala do isolamento dos ribeirinhos e povos originários com a escassez de alimentos nesse período. Ele pede à união do Parlamento Estadual e da bancada federal para que a Presidência da República providencie as devidas soluções. Não há o que fazer a não ser pedir socorro, dinheiro pesado, não é dinheiro pouco. O que eu estou falando é dinheiro de mecanismos internacionais. Eu estou falando de dinheiro de BNDES, dinheiro a fundo perdido para salvar o Amazonas, e não é de outra coisa, é da fome. Nós estamos falando de morte, e morte por desnutrição, por falta d'água. Nós estamos falando de isolamento total e absoluto. Nós já temos a menor densidade demográfica do mundo, só perdendo para do deserto do Saara. E aumentaremos esse isolamento. Agora, falta sensibilidade. Outros deputados dividem a mesma preocupação. A Casa tem contribuído com o governo do estado para a tramitação e votação de pautas urgentes que se referem à diminuição dos impactos econômicos na capital e interior e também de soluções para o abastecimento. Isso é preocupante. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que tratar aqui na Assembleia, nas outras Assembleias dos outros estados, no Parlamento Amazônico, essa cobrança do governo do estado, essa cobrança do governo ao governo federal. O deputado Sinésio Campos propõe a criação de uma comissão para tratar do assunto. Temos lideranças aqui está o INPA, aqui temos várias instituições federais que tratam dessa questão, mas parece que não. Se está ocorrendo de uma forma muito tímida. Então eu digo que esta casa, e eu como vice-presidente também do Parlamento Amazônico, temos que criar essa comissão. Comandante Dan diz que não há justificativa para a falta de planejamento no socorro às populações da Amazônia. Ele destaca a preocupação com a fauna, a flora e principalmente os seres humanos de toda a região. Nós precisamos de um sistema integrado de comando e controle nacional, estadual e municipal, lá no município onde a estiagem está acontecendo, os maiores focos de queimadas estão acontecendo. Precisa haver um núcleo integrado para poder, ali no local, tomar decisões ágeis e apresentar respostas ágeis. Agora você pode se preparar, porque a próxima reportagem pode dar uma vontade danada de dançar ao som da bossa nova. É que o ritmo foi reconhecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade. Um cantinho, um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Uma inspiração baseada na sedução de contornos de uma cidade cantada em verso e prosa. O canto suave com letras eternizadas de poemas marcantes. A origem da bossa nova está ligada ao país, e especificamente ao Rio de Janeiro. Era final da década de 50. O gênero musical que conquistou o mundo partiu de jovens talentosos. O que era esse movimento? Estribado numa pessoa e num personagem, em uma voz, João Gilberto, a que chegaram de imediato o letrista da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, e o melodista da Bossa Nova,
Tom Jobim. Portanto, o trio Moraes, Jobim e João Gilberto fizeram um movimento revolucionário da remodelação e da atualização da música popular brasileira. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, autores de uma das músicas que alcançaram recorde de regravação em todo o planeta. Garota de Ipanema representou o auge do novo estilo de música e ganhou repercussão internacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. No doce balanço, caminho do mar. A Bossa Nova, de alguma maneira, familiarizou-se com o jazz americano e teve uma abertura extraordinária e sensacional nos Estados Unidos da América do Norte e, portanto, no mundo inteiro. Esses dois casais do Chile e Argentina fizeram questão de aproveitar a tarde neste restaurante cercado de referências da Bossa Nova. O Bossa Nova é mágico, é encantador. Nos gustan muchos intérpretes de Bossa Nova, música brasileña, João Gilberto, la Bebel Gilberto. Rua Nascimento Silva, Ipanema, zona sul do Rio. Mais precisamente, o número 107. Neste prédio morou Antônio Carlos Jobim. Algumas músicas da Bossa Nova citam esta rua. Uma história mais uma vez eternizada, agora pela Câmara Municipal, ao aprovar a promulgação da lei que considera a Bossa Nova patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente agora tenha essa fixação em lei municipal dentro do país. A Bossa Nova, de fato, é um bem cultural inestimável para o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, e para o país que exportou a Bossa Nova para o mundo inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro! Curiosidades guardadas com saudade também por vários músicos. O pianista Marcos Ariel apresenta um show com histórias e lembranças da Bossa Nova, no Beco das Garrafas, principal casa do gênero na cidade. Eu já fiz shows nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tendo como tema a Bossa Nova. Ela vai evoluindo, vai se multiplicando, se transformando pelo mundo todo. Pelos 4 cantos do planeta, todo mundo ouve a Bossa Nova. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Deputados federais propõem penas mais pesadas para quem provocar queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só nos primeiros 4 meses do ano foram registradas mais de 17 mil queimadas no país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado. É um recorde para o período desde que o monitoramento começou em 1999. Os estados com mais registros foram Roraima e Mato Grosso. Já no Acre, o governo do estado chegou a decretar estado de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, participou do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara e cobrou do governo federal mais investimentos em prevenção e fiscalização para combater as queimadas. Passa por monitoramento mesmo da situação, passa por educação ambiental, sensibilização da sociedade, controle e fiscalização dos órgãos, né? Agora, na Amazônia nós temos um outro problema, e em grande parte do país também, que é o fato de que ainda temos terras, uma necessidade grande, né, de se fazer a regularização fundiária. A onda de queimadas que atinge vários estados do país e o Distrito Federal está no radar das discussões da comissão, formada por deputados e senadores. A parlamentar lembrou que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem e que muitas vezes começa com a queima da vegetação, preparando o solo para o próximo plantio. Falta mecanização, falta o apoio ao homem do campo, ao agricultor familiar, falta o apoio para fazer a orientação, quer dizer, falta extensão rural, falta assistência técnica,
falta fomento à mecanização e ainda se usa o fogo, quer dizer, que é algo completamente absurdo, né? Nesta semana, parlamentares protocolaram um projeto de lei com foco na prevenção e no combate às queimadas. A proposta aumenta de 4 para 10 anos a pena máxima para quem iniciar propositalmente incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Para o deputado delegado Matheus Loyola, do União Brasil do Paraná, um dos autores da proposta, a legislação precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de crime. Nós precisamos de uma atuação forte do poder público, com uma legislação rígida para que coloque atrás das grades quem está praticando esses incêndios intencionalmente e que essa pessoa fique atrás das grades. O uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais já é uma realidade. Para combater a desinformação e as notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de IA nas campanhas. Veja na reportagem da TV Senado. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas, civil e administrativamente, se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução, ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava.
Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Usadas e restos de tecidos não reciclados estão se tornando um problema ambiental mundial. No Chile e em Gana, por exemplo, montanhas de roupas se acumulam em lixões. É mais do que urgente conscientizar a sociedade para a importância de hábitos de consumo mais saudáveis e de uma moda mais sustentável. É exatamente o que está fazendo uma escola pública em São Luís. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. Foi uma celebração de moda sustentável. A iniciativa do projeto EcoCega partiu deste grupo de professores do Centro de Ensino Médio Governador Acha, na capital. Ela tem um projeto por área, né? Então a área natureza e matemática, a gente pensou, por que não falar de sustentabilidade? Que é um tema que está tão abrangente. Então vamos pegar os nossos jovens, né? E vamos começar a inculcar na cabeça desses meninos a sementinha. A gente precisa consumir, mas pensar no futuro. Então vamos fazer algo que chame a atenção da escola como um todo. Pensamos, então, vamos fazer moda. O projeto envolveu alunos dos 2 turnos da escola que se transformaram em jovens estilistas. Para exibir os resultados, foi montada uma passarela com o tapete vermelho, destacando os looks criados com foco na sustentabilidade. Foram quase 3 meses de intensa preparação para que a primeira versão do projeto EcoCega ficasse finalmente concluído. O final não poderia ter sido diferente. Um desfile utilizando moda sustentável, uma verdadeira prova de consciência ambiental e criatividade. Uma exposição de moda sustentável que tem a pretensão de dar continuidade a essa consciência que a gente começou a criar aqui para que a comunidade inteira se envolva em atos sustentáveis daqui para frente. Esse é um projeto que pretende ter desdobramento e continuidade. Dona Diolene veio acompanhar de perto o trabalho realizado pelo filho e ficou encantada com a peça sustentável que o filho criou. Os clipes de latinha viraram um colete. Eu me sinto privilegiada ao estar com meu filho acompanhando, entendeu? Esse momento como esse, no meio de tantas pessoas legais, né? Isso aqui foi a minha tia, né? Tem que agradecer a ela. E, assim, ela
tirou, né, de latinha, essas coisas de cerveja para colar. Foi bom, foi difícil, né? Demorou muito, mas deu, graças a Deus, né? Caroline demorou 2 semanas para construir a roupa dela, um vestido utilizando folhas de revistas recicladas. Cada item foi cuidadosamente escolhido e modificado, mostrando como a criatividade pode transformar materiais comuns em arte inovadora. Deu muito trabalho, mas cada momento foi muito gratificante fazer com que esse material que seria jogado no lixo e não teria importância para a sociedade foi transformado no vestido que pode ser admirado por todo mundo. A gente usou vários tipos de criatividades para fazer roupas, modelos. Então, para acontecer, a gente teve que fazer uma certa união, né, com as turmas para poder sair esse desfile. Quem imaginaria que um simples saco de ração poderia ser também uma peça de roupa? Essa foi a ideia do Vitor, que usou toda a criatividade e visão para transformar o material comum em uma verdadeira obra de arte sustentável. Eu estou desfilando uma camisa do cachorro desfilar, andando e desfilando na escola, graças a Deus. Tá feliz? Tá feliz hoje. Olha, essa iniciativa é bem importante, viu? E cada um de nós pode contribuir mudando nossos próprios hábitos de consumo. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Todas as decisões do país passam por aqui, né? Então, qualquer centavo do dinheiro público que é gasto, investido, ele passa por aqui, passa na mão de todos os nossos deputados, todas as pessoas que foram eleitas, né, para estarem aqui. Eu espero que todo mundo um dia tenha a oportunidade de vir conhecer a capital do nosso país. Ela é maravilhosa e eu acho que ela tem recebido todo mundo de braços abertos. A arquitetura de Brasília é maravilhosa, ela é toda arquitetada de um jeito lógico. E eu tô louca pra conhecer o Congresso, que deve ser maravilhoso. A cidade é linda, linda, belíssima. Eu acho importante bastante pela parte histórica também, porque sabendo do passado a gente pode moldar um futuro melhor, né? Então, sabendo toda a história de como foi feito o Congresso, toda a construção e como funciona aqui dentro, né? De quem realmente manda no país. Né? Eu trabalho numa casa política, né? Então, o mundo da política sempre me interessa muito como cidadã e como servidora. Especialmente depois do atentado criminoso de 8 de janeiro, a gente teve uma curiosidade extra de voltar a Brasília e ver um pouco como é que está o funcionamento da casa depois dessa tragédia que nós superamos, né? E rever o parlamento, né? Sentir essa energia da democracia. Meu pai foi deputado, não é? Foi cassado pela 64. Eu convivo muito com o parlamento estadual lá em Fortaleza, lá no Ceará. Então eu sei da importância do legislativo. O papel do parlamento em qualquer nação ou unidade da federação é importantíssimo. Eu achei muito interessante a proximidade dos poderes, aspectos físicos mesmo, de tentar valorizar os 3 poderes e as equiparações das forças. Fiquei um pouco chocado com tudo que eu vi ontem, visitando o Supremo Tribunal, e foi um pouco assustador. Pensar que a população se revoltou a ponto de fazer atos tão graves assim contra a democracia. Poder entender um pouco, né, a dinâmica, né, dos parlamentares. Até perguntei, eles entram por aqui porque a gente não tem noção, né? Então eles entram por aqui, eu sei que tem determinados locais que são azul, coloridos, então eu mais para conhecer, né, qual é a dinâmica e o local de trabalho deles. Todo brasileiro tem que vir a Brasília, tem que conhecer o Congresso, né? Eu acho que é uma
cidade linda, a verdade é essa, uma cidade linda, algo diferente de tudo, né? Eu acho que todo brasileiro devia vir aqui para conhecer. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. A TV Senado abriu uma nova seleção de documentários e séries documentais para a sua programação. Estamos em busca de novos produtos para tornar ainda mais diverso nosso espaço reservado à produção nacional. Assuntos sociais, direitos humanos, arte e cultura, saúde e educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, política, história. São alguns dos temas para essa seleção. Se você tem um filme ou série entre 26 e 120 minutos sobre algum desses temas, mande um e-mail para a gente. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. TV Senado, democracia todo dia. Boa noite. Hoje é terça-feira, 17 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. São 7h30 em Brasília. O presidente do Senado está, neste momento, no Palácio do Planalto, em reunião com o presidente Lula e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além de outras autoridades, para tratar das queimadas que têm assustado o Brasil nos últimos dias. Nossa repórter Raquel Gonçalves está lá e traz mais informações. Boa noite, Raquel. Boa noite, Maturana, a todos que acompanham a TV Senado. Nós estamos ao vivo aqui, direto do Palácio do Planalto, aguardando o fim da reunião que o presidente Lula chamou para a tarde de hoje com todos os poderes. Essa reunião acontece desde as 4h30 da tarde, ela ainda não acabou. Pelo que nós apuramos, ela já está próxima ao fim, mas essa foi uma reunião convocada para que houvesse um esforço conjunto de todos os poderes para que todos pudessem propor soluções para esse problema que tem atingido o país de uma forma generalizada.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já falou durante esse encontro, mas também houve falas do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e várias outras autoridades. Nós temos aqui representantes do presidente do STJ, o procurador-geral da República, representante do Tribunal de Contas da União, o vice-presidente Geraldo Alckmin está aqui também, diversos ministros de Estado estão presentes nessa reunião, então foi realmente uma força-tarefa para que juntos pudessem tentar solucionar, buscar soluções para essa questão das queimadas que vem atingindo todo o país, principalmente a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Esses biomas tão importantes para o nosso país. E durante a reunião, Lula, ele trouxe a informação de que há indícios que a maioria desses incêndios que estão acontecendo no país são criminosos e chamou todos a responsabilidade, para que todos juntos pudessem combater esses crimes, e por isso que ele disse que essa solução passa por uma construção coletiva, compartilhando com todos os poderes. Também falou durante a reunião o professor Paulo Artacho. Ele é da Universidade de São Paulo, ele é da USP, ele é físico especialista em física aplicada a problemas ambientais e ele fez graves alertas às autoridades que estavam presentes sobre a situação climática do país, que neste momento envolve essa emergência das queimadas. Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, também falou e ela trouxe a questão da complexidade do processo de monitoramento desses incêndios e que neste exato momento a seca, que é um fator que agrava ainda mais a situação, ela está presente em 25 dos 27 estados da federação, incluindo o Distrito Federal. E que neste momento também 108 incêndios ativos estão acontecendo no país sem a possibilidade de combate, ou por falta de equipe, ou por estar em áreas remotas. Então, ela trouxe essa situação, esse panorama atualizado de hoje. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela também falou sobre os problemas de saúde que são agravados nesse período, principalmente o respiratório, e da necessidade de cuidados, de atenção especial às crianças e aos idosos nessa situação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou da necessidade de combate ao que ele chamou de ações orquestradas que estão acontecendo em todo o país com essas queimadas. E também ele disse que a legislação, ele disse que a reunião que já existe, a legislação que já existe, né, já é bem contundente contra esses crimes ambientais, mas que está aberto ao diálogo com os poderes para fazer atualizações que forem necessárias. Enquanto eu estou aqui passando informações, a reunião ela acabou agora. Nós estamos aqui aguardando uma coletiva de imprensa, está toda a imprensa aqui posicionada, aguardando essa coletiva para que eles possam fazer então essa conclusão, um fechamento de tudo o que foi discutido durante a reunião. E para que a gente tenha uma ideia, de acordo com dados do sistema BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil já acumulou agora, em 2024, mais de 180 mil focos de incêndio. E esse número representa mais da metade dos incêndios da América do Sul. Para que vocês tenham noção, ontem a nossa equipe esteve aqui próximo ao Palácio do Planalto, a cerca de 10 quilômetros aqui do Palácio, fica o Parque Nacional de Brasília, onde um incêndio de grandes proporções, até o momento, né, continua atingindo o parque desde domingo. E nós estivemos lá acompanhando a senadora Leila Barros, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, e ela foi ver de perto a situação, conversou com o presidente do ICMBio, conversou com representantes do Corpo de Bombeiros, para entender essa situação, porque só aqui, por exemplo, por conta dessa queimada aqui do Parque Nacional de Brasília, aqui nessa região próxima ao parque, né, a região foi completamente afetada, com fumaça por todo lugar, fuligem. Muitas escolas suspenderam aulas, problemas de saúde, né, que vem acarretando o sistema
público de saúde por conta dos problemas respiratórios. Então, é um problema que atinge diretamente a vida das pessoas, né? Para além das questões ambientais, tem as questões sociais, as questões econômicas, que estão envolvidas com os problemas de queimadas, de incêndio, enfim, com essa emergência climática que o Brasil enfrenta neste momento. Maturana, nós voltamos a qualquer momento, porque se de fato eles se posicionarem aqui, né, no local onde está destinado para a coletiva de imprensa, a gente volta atualizando as informações desta reunião que acabou de terminar no Palácio do Planalto. Tá certo, Raquel. Chama a gente sim. Muito obrigado aí pelas informações e um bom trabalho aí nessa continuidade dessa noite aí. Obrigado. A preservação ambiental também foi discutida por Rodrigo Pacheco com a presidente do Conselho Federal da Alemanha, que visitou o Senado hoje. O objetivo da visita dela ao Brasil é o estreitamento dos laços entre os dois países no ano em que se celebram 200 anos de imigração alemã. A governadora do estado de Mecklemburgo-Pomerânia chegou ao Senado acompanhada de uma comitiva. Manuela Schwegg é presidente do Conselho Federal da Alemanha, que congrega todos os governos de estado do país, sendo uma das 5 esferas de poder. Ela foi recebida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A visita oficial é para estreitamento dos laços entre os dois países no ano em que se celebram 200 anos de imigração alemã. Depois da reunião no plenário do Senado, o presidente da Casa falou sobre o encontro e destacou a necessidade de maior esclarecimento sobre o desmatamento e preservação ambiental. A proibição estabelecida no âmbito da União Europeia, senadora Marazi e senador Jacques Wagner, de comercialização e de importação de produtos brasileiros, sobretudo os produtos derivados do nosso agronegócio, a partir de 30 de dezembro deste ano de 2024, em razão de uma suposta chancela de produtos produzidos a partir de áreas de desmatamento. E, obviamente, que ninguém aqui vai comungar com o desmatamento ilegal, com a criminalidade, com a marginalidade que faz com que determinadas atividades estejam contaminadas. Mas é muito importante que possa haver, por parte do governo brasileiro, uma intervenção que possa estabelecer a diferença entre desmatamento ilegal, que descumpre a legislação ambiental brasileira, e a supressão vegetal autorizada pela legislação e autorizada pelos órgãos ambientais. Os incêndios florestais também repercutiram durante a sessão plenária de hoje. Senadores da oposição cobraram ações do governo federal para diminuir as queimadas. Os governistas elencaram ações do executivo. Os dois lados concordaram que estados e municípios devem estar mais presentes no combate às chamas. Senadores da oposição acusaram o governo de demora na reação aos incêndios. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. E aqui a senhora disse uma coisa importantíssima. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? Já os senadores da base do governo destacaram que grande parte dos incêndios vem de atos criminosos. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Mas todos concordam que esse deveria ser um momento de união, com a participação efetiva de estados e municípios. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento
e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. Ainda na sessão plenária de hoje, os senadores aprovaram um projeto que inclui na Política Nacional do Livro especificações sobre a ficha de catalogação de obras estrangeiras traduzidas. Também foi aprovado um empréstimo de 50 milhões de dólares para o estado do Piauí. O dinheiro vem do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e vai ser utilizado em um programa do estado sobre crescimento e inclusão social. A Comissão de Assuntos Econômicos fez mais um debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Hoje, o tema foi o impacto no comércio exterior. Houve elogios ao projeto, mas também um alerta para a possível paralisação de projetos da Marinha, como o de construção de submarinos. Os regimes aduaneiros especiais têm como objetivo facilitar o comércio internacional com a concessão de tratamento diferenciado para operações de importação e exportação. Eles geralmente envolvem isenção ou redução de impostos. Os especialistas convidados para a audiência pública elogiaram a forma como a reforma tratou esses regimes. Hoje no Brasil nós temos 22 regimes aduaneiros especiais com uma legislação confusa, uma legislação muitas vezes contraditória. Nós vamos substituir esses 22 por 4 grandes grupos de regimes aduaneiros. Isso é um ganho muito grande. Uma reforma tributária que, apesar de receber algumas críticas, da minha perspectiva, ela traz grande aprimoramento na questão do comércio exterior, permitindo uma desoneração, principalmente permitindo uma desoneração mais efetiva e mais rápida das exportações e não comprometendo aí o regime de caixa das empresas. O secretário executivo do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reforçou que a reforma tributária aprovada não altera as regras atuais e que continua sendo um regime atrativo com inovações. Há uma previsão já trazida sobre que institui a desoneração sobre a energia elétrica destinada à produção de energia limpa em ZPE, incluindo hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono e amônia. Esse é um ponto interessante porque a energia elétrica é equiparada à matéria-prima nessa situação específica e nessa situação poderá obter os benefícios atribuídos à matéria-prima para finalidade específica. Segundo ponto incremental, é redução a zero para serviços de transporte de bens que venham até a ZPE e bens que partem da ZPE para exportações. Mas os participantes também apresentaram sugestões para aperfeiçoar os regimes aduaneiros especiais. O diretor da empresa gerencial de projetos navais, Engeprom, diz que a reforma não contempla a indústria naval de defesa. Nitidamente, o artigo 137 teve o objetivo de desonerar as compras públicas destinadas à soberania e à segurança nacional, à segurança da informação e à segurança cibernética, em que pese o referido artigo ter incluído as aquisições da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, deixou de fora, talvez por um lapso do legislador, as empresas públicas de defesa. Tendo em vista que muitos dos projetos atuais da Marinha são conduzidos por intermédio da Engeprom, é nosso entendimento que, para se cumprir com plenitude o objetivo do artigo 137 do PLP 68, é extremamente necessário que as empresas públicas de defesa sejam incluídas no texto. No caso concreto da Engeprom, essa providência é essencial para a própria sobrevivência da empresa como uma estatal independente. A gente percebe que a reforma está muito bacana, bonita, né? Teoricamente bacana, academicamente, mas na ponta tem algumas distorções. Por exemplo, aqui é a empresa pública, é uma coisa tão óbvia
Por que a empresa pública ficou fora? Não sei. Ou alguém esqueceu, né, ou na redação. Mas é uma coisa fácil. Olha, está aqui, ó, no artigo tal, a empresa pública ficou fora. Então vamos colocar. Então tem que ter uma emenda para colocar. Já a Comissão de Educação aprovou um projeto que declara o educador Anísio Teixeira patrono da escola pública brasileira. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, se não houver recurso para votação em plenário, segue direto para a sanção presidencial. Outro projeto aprovado garante o repasse de recursos do Fundo Social para políticas de ações afirmativas. O projeto apresentado pelo senador Davi Alcolumbre prioriza as políticas assistenciais a estudantes da educação superior e profissional, científica e tecnológica pública para receber recursos do Fundo Social. O texto original previa o repasse de recursos do Fundo Social para o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PENAS. A relatora, senadora Dorinha, ampliou o benefício para todas as políticas de ações afirmativas com a mesma finalidade, tanto nos estados e Distrito Federal, quanto nos municípios. Ao afirmar que as receitas de que trata o inciso 3º serão destinadas a programas de ações afirmativas que assegurem o ingresso por reserva de vaga, conforme a legislação prevista, a sugestão de redação substitutiva, parágrafo 4º, artigo 2º, Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013, garante de forma assertiva que o recurso pretendido chegará ao seu objetivo correto, seu público correto. Outro projeto aprovado pela comissão institui o Dia do Motociclista em 27 de julho e a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2020, 61% das internações por lesões no trânsito foram provocadas por acidentes com motos. O texto veio da Câmara e altera o Código de Trânsito Brasileiro com a intenção de conscientizar a sociedade sobre o problema. As lesões de trânsito são um importante problema de saúde pública e no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, constatando entre as 10 principais causas de morte em países de baixa e média renda e a 6ª causa de DALY, da sigla em inglês de Disability Adjusted Life Years, que significa anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Prevenir é 1000 vezes mais barato, inclusive, para o nosso regime de saúde, de previdência, do que remediar. Uma pessoa que tem um acidente e tem a perna amputada, por exemplo, vai ficar em tratamento para o resto da vida. É a prótese, é o médico, é a fisioterapia, é o hospital e tudo. Então nós temos que investir em todas as áreas na prevenção. Foi sancionada ontem a lei que manteve a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. Pelo texto, as empresas vão ser reoneradas gradualmente até 2028 e os municípios até 2027. As desonerações vão ser compensadas com repatriação de recursos e renegociações de dívidas com as agências reguladoras. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a sanção. Abre aspas. A sanção do presidente Lula ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamento encerra um longo caminho de amadurecimento das discussões entre o governo e o Congresso Nacional sobre o tema. O consenso alcançado representa uma solução muito favorável para os setores da economia e principalmente para os municípios brasileiros, que passam a contar com uma medida muito relevante ao equilíbrio das contas públicas. Fecha aspas. São agora 7 horas e 52 minutos. Voltamos a falar com a repórter Raquel Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto e acompanha a reunião do presidente Lula com representantes dos 3 poderes para tratar do combate aos incêndios no país. Olá, Raquel.
Oi, Maturana, estamos de volta. A reunião ela já terminou. Ela teve cerca de 3 horas de duração, foi das 4h30 da tarde até agora, às 19h30, mais ou menos. Nós estávamos aguardando, junto com toda a imprensa, alguma autoridade se pronunciar em coletiva, mas todos já foram embora, né, já deixaram o palácio sem falar com a imprensa. Mas essa reunião foi convocada pelo presidente Lula para que todos os poderes juntos pudessem encontrar soluções para esse problema climático que tem acontecido no país, ocasionado pelas queimadas e incêndios que tem focos em vários estados aqui no Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele participou da reunião desde o início. Ele também falou durante a reunião, falou que o Senado estaria à disposição para as mudanças legislativas que fossem necessárias e também combateu as ações criminosas, né, que vem acontecendo em todo o país. Né? O foco tem muitos estados estão neste momento sofrendo com essas queimadas. Aqui no Distrito Federal, onde nós estamos, também tem sido acometido nos últimos dias por incêndios de grandes proporções e por isso essa foi uma reunião que mobilizou todos os poderes. O presidente do STF estava aqui, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, representante do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, da Procuradoria Geral da República. Então foi uma soma de esforços para discutir esse problema que neste momento tem causado transtornos em todo o país e impactado nas questões climáticas do país também. E nós vamos ver agora uma matéria, né, que a gente preparou da fala de Rodrigo Pacheco, da participação do presidente do Senado nessa reunião, que, como eu falei, acabou de terminar. Foram 3 horas de duração aqui no Palácio do Planalto, junto com os 3 poderes. Vamos ver agora a matéria. As recentes queimadas e incêndios que vêm atingindo várias partes do país, em especial a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, uniram os 3 poderes da República para juntos encontrarem uma resposta para a situação. O presidente Lula chamou nesta terça uma reunião no Palácio do Planalto, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outras autoridades. Na mesa de discussão, estratégias para conter o avanço do fogo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a necessidade de contenção dos focos de incêndio e o combate ao que ele chamou de ações orquestradas para identificar e punir os responsáveis por esses crimes. Pacheco também destacou que a legislação existente já contempla a punição a esses agentes criminosos, mas que está aberto ao diálogo para encaminhar ao parlamento possíveis alterações que sejam necessárias. Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo, nem de uma fragilidade de cominação de penas, porque tipos penais há, penas cominadas também há. Portanto, instrumentos para evitar isso já existem na legislação.